informação. Hora de juntar a família, hora de boa noite, bugrão. Eu falo no WhatsApp, escrevo, opino, resenho e todo mundo responde. Aqui eu não fico na mão. Chegou a hora de boa noite, bugrão. Chegou tudo aqui, tá? Pronto, agora sim, agora estamos ao vivo, seja muito bem-vindo mais uma vez, eu sou Marcos Ortiz, estamos na Rádio Web Planeta Guarani, hoje é um dia diferente, a gente, como eu disse aqui, a gente não gosta muito de fazer vídeo, né? O nosso negócio é muito mais o rádio do que a imagem, né, e tal. Essa não é a TV Planeta Guarani, é a Rádio Web Planeta Guarani, e a gente tem o maior prazer em dividir conteúdo sempre em áudio, né, com os nossos amigos e tal. Então de vez em quando a gente apanha um pouquinho, mas a coisa anda, fiquem tranquilos que a coisa anda. E hoje é um dia diferente, né, o Guarani está em vias de realizar um processo eleitoral, né, estamos todos preparados aqui para esse processo eleitoral que vai acontecer no próximo domingo, dia 26, tá? É um processo eleitoral que vai ser realizado por conta de uma determinação judicial. Então, alguma coisa aconteceu, né? Claramente, algo aconteceu, senão a justiça não encontraria um argumento para a realização de um processo eleitoral, né? Ilícito. E eu tenho dito aqui, né? Nós não faremos convite a ninguém. Quem nos chamar terá o prazer, o privilégio de falar com o torcedor do Guarani conosco aqui na Rádio Planeta Guarani. Eu quero agradecer muito, já vou abrir a imagem aqui, o Felipe Rosselli está comigo, né? A gente vai junto aqui, ó. Felipe Rosselli da Chapa Meu Bugre Forte. Tá de camisa nova, Felipe, já meteu logo uma Reebok aí, tudo bem com você? Boa noite, meu amigo, bem-vindo, viu? Boa noite, Ortiz, boa noite, família bugrina. É um grande prazer participar mais uma vez da Rádio Planeta Guarani. Fico muito feliz de ter as portas abertas, mais uma vez, para falar de Guarani, que é um tema que a gente tanto ama. Você viu, Ortiz? Fui passear no shopping e quem dera, encontrei uma camisa do Guarani na loja da Reebok. Né? Fiquei muito feliz de ver o manequim lá vestido a nossa camisa e tinha uma pessoa comprando. Esse cara me estimulou a fazer essa compra. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar por baixo. Fui lá e comprei a camisa. Mas é muito bonita, cara, tá? Veste bem, legal. Gostou da camisa, Felipe? Gostei. Bonita, material bom? Material bom, comprei sábado. Confortável? Confortável, bem bacana. Eu dei uma dessa para minha mulher. No dia do lançamento eu comprei uma de presente para minha mulher, né? Essa é uma camisa que divide opiniões. Eu não vou emitir minha opinião sobre a camisa. A gente já superou esse tema aqui na rádio, graças a Deus. Não vou emitir minha opinião sobre a camisa, né? Mas que bom, tá bem vestido, tá muito bem trajado. Seria bom se todo mundo no Guarani usasse sempre verde, andasse sempre uniformizado, né? Sempre vestido de Guarani. Felipe, a eleição tá chegando, né, cara? Assim, eu acho que a última vez que nós conversamos foi quando você nos trouxe, junto com a doutora Carolina, né, a informação de que havia uma decisão judicial anulando o processo eleitoral realizado no mês de dezembro, lá no Brinco de Ouro da Princesa, e que haveria uma nova eleição. Né? De lá para cá, se eu não me engano, foi metade do mês de abril, não vou me lembrar a data exata, né?
metade do mês de abril, de lá para cá nós já tivemos bastante tempo, tivemos 2 meses e meio, 3 meses, aí vai, já passou mais de 3 meses disso tudo, né? Como é que tá, Felipe? Como é que você está agora? Como é que você se encontra agora, nesse momento, passados aí mais de 3 meses daquela decisão judicial, depois de tanta briga judicial também, que a gente foi acompanhando aqui, né, pelo andamento do processo e tudo mais. Como é que você está, cara? Como é que foi esse período para você? Eu queria primeiro começar sabendo disso. Como é que foi esse período para você de ter que se remobilizar, ter que voltar ativa, ter que aglutinar sócios, ter que conversar com muita gente, também fazer os seus contatos aí, né? Porque você pleiteia a presidência do CA, não só uma eleição para o CA, você pleiteia a presidência do Conselho de Administração. Como é que foi e como é que está sendo esse momento aí para você, Felipe? Primeiro, Ortiz, eu recebi a decisão judicial com muita alegria, porque, que fique claro, foi uma vitória dos sócios do Guarani. Não foi o candidato Felipe Rosselli que foi vitorioso, mas sim mais de 70 candidatos que disputam o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, pessoas que estavam aptas a disputar a eleição e, infelizmente, por irregularidades reconhecidas em juízo, essas pessoas tiveram seu direito polido ali, seus direitos travados ali, né? Não puderam estar participando. E a justiça reconheceu, a gente buscou os nossos direitos e, graças a Deus, a gente tem essas pessoas de novo no pleito, participando democraticamente. Foi um período de ansiedade, nós ficamos ali aguardando o Guarani se manifestar. A juíza disse 30 dias, né? O Guarani acabou estendendo um pouquinho esse prazo, né? Aí veio o período de Copa do Mundo e desmobilizou um pouco o associado, o foco mudou. Sabe, só te interrompendo, foi até engraçado acompanhar isso aqui pela rádio, porque em alguns momentos nós tivemos alguns ouvintes perguntando, né, o Ortiz, vai ter ainda esse processo eleitoral, né, porque a gente não ouve falar nada, o Guarani não divulga que haverá eleição, a gente está meio perdido aqui, vai ter então, né, Felipe, chegou a hora, né? Vai ter eleição dia 26, agora domingo. A gente até convoca os associados bugrinos a participarem. O pessoal que está meio desmotivado por tudo que aconteceu, vamos levantar da cadeira, vamos lá no Guarani, vamos participar, porque só assim a gente vai exercer o nosso direito democrático e só assim a família bugrina será representada de forma legítima por pessoas que realmente ganharam no voto ali o direito de poder administrar, participar, opinar, porque do jeito que caminhou aquela eleição, aquele processo eleitoral de dezembro, a gente estava fadado a mais uma vez ver o Guarani sendo administrado por pessoas sem legitimidade, sem o voto, sem ganharem no voto, né, Ortiz? O processo fala por si, né, Felipe? Assim, não me cabe aqui comentar a decisão judicial, né? O que me cabe dizer é que o processo fala por si. Nós acompanhamos isso pelo andamento do processo. O andamento do processo, a juíza encontrou argumentos, né? Foram apresentados argumentos pela sua defesa, esses argumentos foram abraçados, acolhidos pela justiça, né? E eu não posso contestar, porque se a juíza determinou, ordem judicial, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que decisão judicial primeiro você cumpre, depois você contesta, né? Mas você não acha também que esse processo demorou demais? Quando eu digo assim, não é uma crítica a você, não. Desde a primeira decisão, lá, se eu não me engano, a primeira decisão é de 18 de abril. 18 ou 16 de abril, algo assim. Você não acha que passou tempo demais, ô Felipe? Nós estamos, abril, nós temos maio, junho e julho, são 3 meses, e a eleição vai acontecer no dia 26, né? Nós vamos ter 100 dias entre uma decisão judicial, praticamente, e a realização de uma nova Assembleia Eleitoral. Você não acha que isso poderia ter sido um pouco mais acelerado nesse momento? Já que a decisão judicial aconteceu, ela não foi revogada pela juíza, não foi revogada em segunda instância, você não acha que o Guarani já poderia ter tomado essa providência e realizado essa Assembleia com mais antecedência? Ortiz, o Guarani buscou de todas as formas reverter isso em juízo, né? Tentou todos os recursos busca possíveis. Ainda, né? Existe um agravo ainda. Ainda né? busca, usou de todos os prazos possíveis para tentar reverter essa situação, né? Estranhamente, eles não estavam querendo que o sócio exercesse seu direito ali de voto, né? As pessoas que ali hoje estão lutaram muito para que a eleição não ocorresse, mas brilhantemente nosso corpo jurídico foi vitorioso, a gente conseguiu vitória em todos esses recursos,
porque os argumentos eram fortes, são fortes, e é irreversível. A gente vai precisar realizar a eleição para que o sócio participe e vote. E como é que foi esse período, Felipe? O que você fez nesse intervalo de tempo? Porque, assim, de certa forma também, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer perguntas que eu acho pertinentes e tal. Daqui a pouco nós vamos também ouvir o nosso amigo ouvinte aí, que tem perguntas a fazer também ao Felipe. Só vou pedir a todo mundo. Pessoal, é o seguinte, a gente tem, até anunciei hoje, né, à tarde, quando a gente falou do programa, a nossa prioridade de interação é no nosso WhatsApp, tá? É lá no WhatsApp da Rádio Planeta Guarani, que é o 19 995186483. Por quê? Porque aqui no chat nós temos interações diversas, né? Interações muito rápidas e dificilmente a gente consiga. Eu não tenho 5 horas, né, para tomar de tempo do Felipe aqui para falar, né, para ficar no ar conosco. Então, as interações geralmente, preferencialmente no nosso WhatsApp, claro, a gente vai registrar as pessoas que estiverem no YouTube falando com a gente também e tal, mas preferencialmente lá no WhatsApp a gente vai bater um papo da Rádio Web Planeta Guarani. Agora, uma coisa também é inegável, você fez uma campanha eleitoral lá em dezembro, né, do ano passado, a campanha durou lá 30 dias, 40 dias, não sei o tempo, né, exato, e hoje você teve muito mais tempo, né, para tirar essa campanha do papel, né? Como é que foi? Você conseguiu criar novas ideias, criar novas fontes, buscar novos apoiadores? Como é que foi esse período aí? Como é que você chega nesse processo eleitoral, nessa Assembleia Geral marcada para o próximo domingo, Felipe, em comparação ao Felipe Rosselli, que chegou lá na Assembleia Geral de 14 de dezembro do ano passado? Ortiz, foi um período um pouco complicado por conta dos recursos que o Guarani impetrava ali, sempre buscando reverter decisão judicial. Então gerou ali uma espécie de um limbo ali, de espaço de tempo ali, que a gente ficou nesse imbróglio. Mas a gente buscou sentar com os sócios ali, com várias frentes dentro do Guarani, pessoas que inclusive estavam ligadas à chapa da situação na última eleição, né, levando um pouco da nossa proposta, da nossa ideia para o Guarani, o que a gente pensa de gestão, para poder colocar em prática e mudar a realidade do clube. Conversei com bastante pessoas do meio do futebol, né? Semana passada, inclusive, eu estive conhecendo a estrutura de um clube da Série A, para a gente poder, como esses clubes operam na prática hoje, até para a gente poder levar um pouco de governança para dentro do Guarani. É importante essa troca de figurinha, é importante a gente estar conhecendo pessoas, se relacionando com pessoas do meio para... Você quer revelar o nome do clube? Prefiro não revelar, Ortiz, prefiro não revelar. Eu postei na minha rede social, quem quiser ir lá, tá lá postado para evitar qualquer tipo de problema. Tá. Né? A ideia nossa é que a gente possa se aproximar de grandes marcas e grandes clubes para a gente poder trazer algo novo. O Guarani precisa de algo novo, a gente precisa fazer diferente do que está sendo feito. O que vem sendo feito não está dando certo, a gente precisa mudar essa estrutura. Precisa trazer novos recursos, trazer novas marcas, trazer estruturas de governança diferente, implementar uma gestão administrativa. Eu estou com os números aqui que a gente puxou do relatório do administrador judicial. Você está acompanhando isso também? Eu venho acompanhando. Eu achei que eu fosse o único que acompanhasse esses relatórios. Pois é, estou acompanhando e eu fico cada vez mais triste de ver, Ortiz, de verdade. Eu não consigo entender o que esse relatório me mostra, né? Mas no decorrer do programa a gente fala sobre isso. Acho que a gente vai ter bastante tempo, né? A gente vai ter tempo para falar sobre isso. Mas então você acha que você chega mais fortalecido agora do que você estava lá na época da realização da Assembleia do dia 14 de dezembro? Você acha que o Felipe Rosselli se fortaleceu, o seu grupo se fortaleceu? Como grupo, sim, a gente está bem unido. Novas pessoas chegaram para o nosso grupo, estão participando com a gente ali na linha de frente. Estou muito feliz da recepção que eu estou tendo junto ao sócio, né? Surpreso por muitas pessoas que estavam do outro lado estarem nos procurando para participar do nosso movimento. Como eu disse lá atrás, o nosso movimento é um movimento
democrático, a gente quer ver o sócio participar, eu quero que gente de todos os grupos participem dentro da administração, seja no Conselho Fiscal, seja no Conselho Deliberativo, e essa é a minha luta, né? Quem me conhece sabe que a gente brigou muito pro voto do sócio campeão, naquela questão do sócio campeão, e eu quero ver um Guarani aberto para a família bugrina, um Guarani onde todos participem e que sejam os bugrinos que participem, né? Não fakes aí que são doutrinados aí, pagos por interesse de terceiro. Entendi. E já que eu perguntei como é que você e o seu grupo chegam, né, nesse momento, como é que está o Guarani, na sua visão, em relação a dezembro do ano passado e o momento atual, Felipe? Como é que você encontra o Guarani entre aquele Guarani lá de dezembro do ano passado e o Guarani de agora, às vésperas dessa disputa, desse processo eleitoral? Ortiz, eu encontro um Guarani numa situação muito triste. Primeiro porque a gente, no balanço, lá na entrega dos números no final do ano passado, a gente teve um resultado positivo na ordem de 8 milhões, financeiramente falando. Um superávit. Um superávit de 8 milhões. E quando a gente vê o Guarani numa situação de salário atrasado, né, vai entrar em 2 meses de salário atrasado, eu fico pensando, cadê o dinheiro dessas transações? Foram mais de 40 milhões, né, de venda de atleta, de receita foram 42 milhões, né, de receita na negociação de atleta. Que a gente teve de receita extra, ali incorporando no orçamento. Onde foi parar esse dinheiro? Porque resultado esportivo a gente não teve. E aí eu pego um relatório do administrador judicial da RJ e vejo que em janeiro o Guarani teve de saída na ordem de 9 milhões de reais. Acho que 900, se eu não me engano. 9 milhões de reais. É um número absurdo. Se tratando do início do ano, onde o Guarani recebe cota do Campeonato Paulista, a gente teve uma saída de 9 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Né? A gente pega o mês de fevereiro, 6 milhões e 300 de saída, Ortiz. A gente pega o mês de março, mais de 5 milhões de saída. Para onde vai esse recurso? Só para explicar para o nosso amigo, né, porque de repente o ouvinte não sabe nem do que nós estamos falando, não está tão preocupado com essa questão, isso é uma questão mais técnica, né, do que ligada diretamente ao campo, à bola. Quando a gente fala de entrada é o que o Guarani recebe, quando a gente fala de saída é o que o Guarani gasta. Sim. Né? E não, os seus números são reais mesmo. O Guarani, no mês de janeiro, ele teve uma movimentação de saídas de 9 milhões e 100 mil, excede os 9 milhões e 100 mil. No mês de fevereiro excede os 6 milhões e 300, no mês de março ele excede 5 milhões e 300. Você consegue imaginar que você pode estar prestes a assumir, caso seja vitorioso, lógico, né, no pleito eleitoral, um clube que tem uma despesa de 5 milhões e meio por mês, ou Felipe Rosselli? Eu não consigo acreditar que a gente gasta 5 milhões por mês, Ortiz. Eu já estive lá, eu sei da realidade do Guarani. O que a gente não tem aqui os dados, né? Nós não temos aqui os balancetes. O que nós temos é o relatório, né, da recuperação judicial do Guarani, do perito, né, do administrador judicial, dizendo que o Guarani, nesses meses, teve isso de saídas. Né? Então, imagina-se que essa seja a despesa do clube. Né, pelo que a gente vê nesse relatório, a gente vê uma gastança desenfreada de dinheiro, um desperdício de dinheiro absurdo. Mas se você já tem uma receita ali complicada, se já está difícil você trazer recurso, você abre a torneira, não mede ali os gastos e você consegue transformar um superávit de 8 milhões em salário atrasado, 2 meses de salário atrasado, né, num time que estava até 3, 4 rodadas brigando pela liderança, a gente pode terminar a próxima rodada fora do G8 ou entre os 8, no 8º lugar. A pior posição possível do Guarani é a 8º lugar. Então, é triste de ver. E como vai ser o próximo mês? De onde foi esse dinheiro? Né? A gente teve 42 milhões de receita oriunda de venda de jogador. Cara, 42 milhões de receita extra. Será que a gente vai fazer 42 milhões esse ano de novo, X? Não, é um dinheiro finito, né? Eu sempre digo aqui que esse é um recurso finito. É um recurso que a gente sabe que o Guarani teve, mas que dificilmente volte a ter. Né? Até entendo que esse recurso foi muito mal administrado, de fato.
Mas eu não posso opinar aqui, né? Eu estou aqui para saber de você. Então, assim, eu sei que eu vou matar a pergunta de 500 mil ouvintes agora, né? De todo mundo que esteja nos ouvindo agora, porque essa é a pergunta mais fácil de ser feita nesse momento para você. Quem vencer o processo eleitoral no dia 26 toma posse no dia 27. É isso que está previsto no edital de convocação. Então, Felipe Rosselli, vencendo o processo eleitoral, assume como presidente do CA do Guarani no dia 27, né, que é o dia do jogo contra a Inter de Limeira. Sim. Como é que você enfrenta um negócio desse, Felipe? Porque você acabou de falar, o Guarani tem direitos de imagem vencidos do mês de maio, CLT vencida do mês de junho, agora no dia 20, que é o acordo para pagamento também da CLT, venceu, do direito de imagem de junho, também venceu e não houve o pagamento. Como é que vai ser o dia 27? O que você pretende fazer? Chegando ao Guarani no dia 27, vencendo o processo eleitoral primeiro, né? Chegando, assumindo o comando do clube no dia 27 com esse problema, e daqui a uma semana, porque dia 27 para o próximo quinto dia útil, nós vamos ter o quê? 10 dias de intervalo. A primeira coisa que a gente tem que entender é o tamanho do buraco que tem, porque o que venderam para nós até dezembro é que o Guarani tinha um superávit de 8 milhões em caixa. Então qual que é o tamanho do buraco? Será que é só isso? Aonde foi o dinheiro? Qual é o tamanho do nosso rombo? Quanto eu preciso trazer de dinheiro de recursos de fora para colocar a casa em ordem? Você não tem noção disso? Eu não tenho noção. Eu tenho noção pelo que eu vejo dos números que são apresentados. Tá. Eu peguei o relatório do administrador judicial para ter uma noção de como anda o caixa do Guarani, né? Porque quando a gente vê notícia de salário atrasado por uma gestão que anunciou em dezembro que tinha dinheiro em caixa, é meio que contraditório, é estranho de ouvir, né? Então, porque foi vendido na eleição lá atrás isso. Eu tenho dinheiro em caixa, eu tenho recurso em caixa, eu tenho superávit. Depois de não sei quantos anos o Guarani teve superávit. Mas cadê esse superávit? Né? Qual é o tamanho do buraco que eu tenho que tampar? Né? E se o povo esperar o salvador da pátria que vai vir descarregar uma porrada de dinheiro da noite para o dia, a gente não é assim que funciona. A gente precisa entender, né? Até mesmo para você poder fazer um planejamento financeiro responsável para o clube. Então, assim, aonde que o Guarani vai parar dessa forma, gastando 9 milhões por mês? 6, 9, 5? Né? Não tem receita para isso. Então, a gente vê muita tristeza tudo que está acontecendo, com muita tristeza de verdade, porque o Guarani tinha tudo para fazer, aliás, tem tudo para fazer um excelente campeonato da Série C, voltar para a Série B, né? A gente não sobrevive muito tempo na Série C, por conta até, inclusive, de receita financeira, mas aí a gente vê uma gastança absurda dessa, salário atrasado, preocupa muito, Ortiz. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o tamanho desse buraco, para a gente vir com remédio ali e resolver da melhor forma possível. Mas basicamente é isso. Tem uma pergunta boba para te fazer. Esses salários, assim, eu não sei qual é o nível de informação que você tem, tá? Nós também temos muita dificuldade para obtermos informações aqui, né? O que a gente fala é o que a gente ouve falar, não o que a gente sabe de fato, né, que esteja acontecendo. Mas você imagina que esses atrasos eles atingem apenas o departamento de futebol? Ou você acha que também nós temos prestadores, colaboradores de serviço de dia a dia do Guarani com atrasos também? Você tem alguma noção disso? Ortiz, a gente tem muita dificuldade para ter informação dentro do Guarani. Eu como sócio, e falo como sócio, é muito difícil a gente ter informação sobre qualquer tipo de coisa, principalmente sobre pagamento. Tá. Né? Eu tomo por base ali os números do administrador judicial, que me mostrou uma realidade. Eles são assustadores, é verdade. Assustadora. Eu falei há 2 meses atrás que o Guarani não se sustenta dessa forma, e a gente está vendo aí a realidade agora. Salário atrasado, sendo o próprio superintendente de futebol expondo o executivo de futebol expondo uma situação dessa ao vivo na televisão, né? Como que está o clima lá dentro, será, Ortiz? O que está acontecendo, né? Segundo o Carlos Frontini, o vestiário está blindado, né? Ele disse que ele até chega a usar um termo durante a entrevista que é assim: eu não tenho do que reclamar, né?
Mas acho que ele quis dizer eu não tenho do que reclamar porque os jogadores estão ainda se entregando, a comissão técnica está trabalhando. Não no sentido de eu não tenho a reclamar porque os salários estão atrasados, né, Felipe? É uma situação diferente daquela que nós imaginávamos que o Guarani de fato enfrentasse nesse momento, tá? Acho que você tem muita razão. Mas aí o problema é o seguinte, eu vou insistir na pergunta, tá? Porque eu sempre digo aqui, eu sou tão chato que enquanto eu não dou o termo por sanado, eu não interrompo ele. Dia 27, acabou o processo eleitoral, Felipe Rosselli assumiu. O que você vai fazer? Porque eu entendo, você não sabe, não foi você quem gerou a dívida, não é você quem planejou o futebol do Guarani, você não contratou jogadores, você não contratou comissão técnica, você não montou staff, mas sendo eleito presidente do Conselho de Administração, e por mais que seja um órgão colegiado, a gente sabe que a cobrança maior é realmente em cima do presidente. O que o Felipe Rosselli vai fazer? Você pretende convocar imediatamente uma reunião com os atletas? Você pretende conversar individualmente? O que você pretende fazer? Porque imagino eu que você não vai chegar lá vou chutar um número aqui, com 3 milhões de reais, isso é uma estimativa, né? Porque o próprio Carlos Frontini disse que a nossa folha salarial gira em torno de 2 milhões, então se estamos falando de já uma folha inteira e meia, né? Que não é meia, é um pouco menos direito de imagem e tal, dá no máximo 40%, nós estamos falando aí por baixo de 2 milhões e 800 mil reais, tá? E se vencer mais, uma vez no quinto dia útil mais um, nós estamos falando de mais de 3 milhões de reais. Sim. Acho que não chegará lá um salvador da pátria com 3 milhões ou com 2 milhões de reais ou 2 milhões e 800 mil reais, colocar lá esse dinheiro em cima da mesa e falar, tá aqui, tá pago tudo, né? O que você pretende fazer? Até porque, Ortiz, isso não vai resolver o problema. Porque a gente com dinheiro em caixa... Vai jogar debaixo do né? tapete. A gente com dinheiro em caixa, com o maior orçamento da história, né? Com uma receita extra de mais de 40 milhões de venda de jogador, o dinheiro estava lá. A gente entregou atraso de salário com o time em primeiro lugar e a gente já viu o que está acontecendo dentro de campo, né? Então não é só o dinheiro, é a gestão, é saber para onde vai esse recurso, saber o que a gente tem de despesa lá dentro, o que está sendo feito com o dinheiro, e é óbvio, a gente vai lá para trabalhar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir equilibrar essa situação. Se for preciso buscar recurso no mercado, a gente busca recurso para estagnar, mas não vai ter salvador da pátria. Ninguém vai entrar lá com um caminhão de dinheiro da noite pro dia e colocar na mesa. Isso o torcedor pode esquecer. Não é assim que funciona. A gente precisa organizar a coisa para a partir daí a gente criar condição de equilibrar o caixa, de manter salário em dia, de trazer bons jogadores e fazer a coisa acontecer. Porque tinha dinheiro em caixa. Cadê o dinheiro? Essa é a minha pergunta. Guarani, eu sempre costumo dizer, Felipe, eu sou muito chato aqui no aspecto de cobrança de planejamento, né? Eu cobro muito planejamento, eu cobro muito previsão orçamentária, né? O Guarani atrasou muito a apresentação da sua proposta de previsão orçamentária, né? Da temporada passada, teria que ser feito em novembro, foi entregue, se eu não me engano, em abril, junto com um pouco antes, né? Da apresentação das contas, né? Para análise e aprovação e tal. Eu digo sempre o seguinte, quando você apresenta uma proposta de previsão orçamentária, você tem lá, não um limite de receitas, é óbvio, você pode exceder as receitas, né? Você tem um realizado maior do que o orçado, isso é mérito, né? Isso é mérito do gestor. Agora, você tem ali um limite de gastos, né? Quando você apresenta lá uma previsão orçamentária, trazendo uma previsão de despesas de 40 milhões, esse é o seu limite de gastos. Você não pode exceder os gastos, né? Aquilo tem que ser real, tem que ser concreto. E o Guarani apresentou no ano passado uma previsão de despesas de 40 milhões, uma previsão de arrecadação também de 40 milhões, porque o Guarani é uma entidade sem fim lucrativo, ele não pode visar o lucro, né? Então as receitas em tese têm que cobrir o prejuízo apenas, né? E ainda assim, o Guarani faturou 62 milhões, é a maior realizado da história do Guarani, de fato. Mas o Guarani, ao mesmo tempo em que faturou 62 milhões, ele gastou 54. O Guarani gastou 14 milhões a mais do que o que previa a sua previsão orçamentária. Tenta me explicar isso. Eu tenho um limite lá, né? As despesas do Guarani, eu creio que elas são bem manipuladas no momento da formatação de uma previsão orçamentária. Como é que 40 vira 54, Felipe? Me explica isso. Pois é. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Como que a gente
supera a nossa previsão em 14 milhões, né, de reais. E é para isso que eu estou aqui, Ortiz. O meu objetivo é colocar essa casa em ordem, administrativamente falando. Eu tenho experiência para isso. Eu estou há mais de 20 anos no mercado, tenho várias empresas. Eu sei lidar com situação de dificuldade e eu vejo que o Guarani tem solução. O Guarani gera caixa, gera receita, tá aí os números para quem não quer mentir. Agora, como está sendo gerido esse recurso que é importante a gente saber. Mas, mais do que isso, Felipe, qual é a origem desses recursos? Você consegue me dizer hoje qual é a origem dos recursos que norteiam e que sustentam o Guarani Futebol Clube hoje? Origem de receita ou origem de despesa? Origem de receita. Eu sou muito honesto. Nós tivemos aí, vamos falar em receita. Nós transportamos 8 milhões do ano passado de superávit. Nós tivemos aí cerca de, vamos arredondar, em 8 milhões de reais de cota do Campeonato Paulista, que foi menor, porque diminuiu o tamanho da competição. Então os direitos de transmissão foram negociados por valores menores, né? Nós tivemos 2 milhões aproximadamente, estou falando em números aproximados, que são os recursos de cota para disputa da Série C, 2 milhões por ano, não é 2 milhões por mês, né? Estamos chegando em 18, estamos falando de 18 milhões. Vamos imaginar que em publicidade na camisa o Guarani arrecade aí 3 milhões de reais, o que eu já acho um número alto para a realidade atual do Guarani. Estamos falando de 21 milhões. O Guarani tem uma folha salarial só de atletas de cerca de 2 milhões, só de departamento de futebol de cerca de 2 milhões. Se você multiplicar isso por, vamos por 10 meses, né, porque se faz futebol de janeiro a outubro, né, por 10 meses nós já estamos falando de 20 milhões de reais. Esse valor já excede uma previsão orçamentária, sem contar a folha administrativa, sem contar a despesa, sem contar a conta de luz, sem contar a conta de água, sem contar as outras dívidas do Guarani, os prestadores de serviço de dia a dia, a manutenção do clube social e tudo mais, né? Qual é a fonte de receita, Felipe? De onde? Você fala, se tiver que buscar recurso no mercado, nós vamos buscar. Mas o que seria buscar recurso no mercado? Você consegue me explicar isso, por favor? Para você ver como é confuso as coisas dentro do Guarani, né? Nós, como sócios, a gente não tem noção de onde vem esse dinheiro. Sei. A gente não tem isso documentado, a gente não tem isso colocado para os associados. A gente tem lá uma apresentação de conta que, por sinal, esse ano eles perderam inclusive o prazo de apresentar a conta para o Conselho Deliberativo. O Conselho se recusou, né, a analisar e emitir um parecer, né? Pois é, olha a situação que a gente chega. O CAA não entregou as contas para serem apreciadas para o Conselho Deliberativo. É um absurdo isso, né? E eu, como sócio, imagina, eu e como centenas de sócios que não estamos dentro da administração, a gente não tem nada de informação. O que a gente tem de informação é que a gente pega no relatório do administrador judicial, o que a gente escuta pela imprensa, o que a gente escuta no dia a dia. Mas então, você não acha que a gente não pode se ater só a informações trazidas especulativas? Por exemplo, quando eu trago uma informação aqui, eu não estou trazendo uma informação oficial. Eu estou trazendo uma informação que alguma fonte, lógico, geralmente uma fonte interna, me passa. Sim. Isso é especulação. Apesar de saber, apesar de confiar na minha fonte, isso é especulação. Como é que você lida com uma situação dessa? Porque, além de tudo, além de botar salário em ordem, além de ter que pagar salário atrasado, além de cumprir com todas as demais despesas do Guarani, se você vencer o processo eleitoral, você assume o comando do Guarani no momento decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, com uma janela de transferências aberta e com o torcedor na tua porta querendo contratar reforço, querendo contratar mais jogador. Pois é. Né? Felipe, como fazer isso, cara? Como essa conta que eu quero aprender, eu quero entender, porque eu vejo você disposto, eu vejo você na briga, eu vejo você tentando viabilizar, eu vejo você passando um otimismo de que o Guarani é viável. Tá bom, mas na prática, como viabilizar isso, Filipão? Porque é muito dinheiro, cara. Eu de verdade, eu não sei de onde saem ou sairão recursos para botar essa casa em ordem, Felipe. É muito dinheiro. Porém, até dezembro de 2025, nós associados, a gente via uma apresentação de conta onde o Guarani tinha em caixa um superávit de 8 milhões. Né? Nós que somos administrador, eu que sou administrador, quando eu pego lá os números que foi apresentado pelo Guarani,
pô, a primeira coisa que você pensa, a gente vai adequar, segurar aqui, segurar dali, a gente vai montar uma estratégia de administração que vai sobrar mais dinheiro em caixa, e a partir daí a gente vai gerar mais caixa para fazer a coisa acontecer com mais segurança, contratar melhores jogadores, tudo mais. Mas quando você vê na prática o que vem acontecendo, tudo aquilo que você planejou lá atrás precisa de uma, né, precisa ser mudado, né? A gente vai ter que mudar os planos. Mas eu tenho por base o período da gestão do Ricardo que eu participei e o que a gente gastava naquela época no Guarani. E confrontando aquele período com esse período de hoje, cara, a despesa aumentou muito. Mas aí, assim, na gestão do Ricardo Moisés, o Guarani jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas eu não estou dizendo de despesa esportiva, estou dizendo das outras despesas. Tá, as despesas gerais, as administrativas. Isso, gerais. Entendi. Agora me responde uma pergunta. Esses 9 milhões que a gente gastou em janeiro, é do quê? Então, é futebol, é geral, é o quê? Bom, Estrutura? Você acompanhou o relatório, então, do administrador judicial. Uma das preocupações demonstradas pelo administrador judicial nesse relatório é o aumento descontrolado de despesas do Guarani. E ele cita principalmente despesas com pessoal, né? E despesas administrativas do dia a dia. O Guarani está numa crise, o Guarani vive uma dificuldade gigantesca de capitalização, de obtenção de recursos, e aumenta exponencialmente, esses são os dados trazidos pelo próprio administrador judicial, a sua despesa operacional, a sua despesa inclusive com folha salarial. Como é que você me explica isso? Perdão, na cabeça de um gestor. Você é gestor, você tem uma empresa, aliás, você tem um grupo empresarial. Como é que você, empresário, gestor, né, que deve ter algumas centenas de famílias lá que vivem do sustento trazido pela tua empresa ou pelo teu grupo empresarial, como é que você enxerga isso e como superar isso, Felipe? Porque essas pessoas estão lá, elas precisam receber. Pois é. Né? Atletas precisam receber, funcionários precisam receber, as despesas de dia a dia precisam ser pagas. Como fazer, Felipe? É essa a resposta que eu quero ter, que eu quero tentar tirar de você, mesmo sabendo que você não tem. Sim. Tá? Eu até imagino que você não tem essa resposta agora, porque você não tem a noção do tamanho do buraco. Exatamente, eu não sei o tamanho do rombo que eu vou encontrar. Que existe um rombo, tá aí, né? A gente já sabe, não sou eu que estou falando, tá exposto. Que num primeiro momento foi negado, né, e tal. Por que vocês estão falando que o Guarani está com salário atrasado? Para depois ser admitido, né? Ortiz, eu que vivo o clube, sou sócio, participo, tô ali no dia a dia. Você frequenta o clube? Frequento o clube, participo, disputo o meu campeonatinho de futebol de salão. Tá. Tô ali, escuto o sócio, escuto uma pessoa da situação, escuto algumas pessoas que estão lá dentro. A gente vai montando um quebra-cabeça e a gente sabe que a realidade que vinha sendo passada não era verdade. A gente sabe que aquilo uma hora ia explodir, mas eu não achei que seria desse tamanho. Né, que seria nessa gravidade. E foi tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. Então, assim, como eu posso te falar o tamanho do que eu vou encontrar? Eu vou ter que pegar, sentar ali e fazer conta, entender o que está acontecendo. Não tem muito milagre para ser feito. É saber o tamanho do buraco e trabalhar em cima para reverter. É isso. A gente já sabia que ia encontrar dificuldade, agora a dificuldade vai ser muito maior. Mas a gente está disposto, nosso grupo é forte, a gente vai trabalhar muito para reverter essa situação, com muito trabalho, com muita dedicação, com gestão, porque milagre, Ortiz, não adianta. Milagre não vai acontecer da noite pro dia. Não tem milagre, esse é o detalhe mesmo, isso é o que eu digo sempre, não tem milagre. Eu fui diretor-geral do Guarani, eu fui superintendente executivo do Guarani no pior momento, né, 2013, 2014, num pedaço de 2014 você esteve do meu lado lá até. Não tem milagre. Eu sempre achei que o Guarani fosse viável, eu sempre falei isso, o Guarani é gigante, o Guarani de fato é. Mas quando me vi lá, eu falei, pô, que milagre eu vou fazer aqui? Não tinha nenhum milagre, né? Isso de fato me preocupa, tá? Eu acho que nós estamos falando muito aqui, eu não estou deixando o povo falar, né? Então assim, eu abri o WhatsApp, a primeira mensagem que chegou aqui foi do Edinho, rapaz. O Edinho que está lá nos Estados Unidos, está de folga, né? Está de férias aqui da rádio. O Edinho vai te fazer uma pergunta aí, deixa eu cortar aqui para o pessoal ver que realmente é o Edinho mandando a mensagem, está aqui, né? Então vamos ouvir o que o Edinho te faz de pergunta aí por 1 minuto e 44 segundos, vai, vamos lá. Boa noite, Ortiz, amigos do Planeta, Felipe Rosselli. Bom, Ortiz, eu estou fora do país, mas eu não poderia deixar de dar a minha opinião aqui e participar
nesse momento, mais um momento decisivo da história do Guarani, né? Então, eu não sou mais sócio, né? Eu entreguei meu título de sócio em janeiro após aquela palhaçada que foi feita na última assembleia, né? Por pessoas que inclusive advogados, né? Que tentaram ganhar na mão grande a eleição do Guarani, e a justiça aprovou isso, né? Então, eu estou aqui só para desejar uma boa eleição para o Felipe, né? Independente do resultado. Eu acho que o Felipe defendeu o interesse do associado bugrino, né? Do torcedor bugrino. Espero que ele ganhe a eleição para limpar o Guarani dessa gente que vive às custas do Guarani hoje, né? Pessoas que sempre bateram no peito, falando de estatuto ou falando de que o Guarani não era sério, e essas pessoas usaram cargos eletivos no Guarani para acabar como funcionário muito bem remunerado do clube, né? Então, Felipe, eu espero que você vença essa eleição, que você limpe o Guarani dessa gente que está vivendo às custas de Guarani. Então, torço muito para vocês aí, para o seu grupo, né? E conclama a torcida e o associado bugrino que é momento de mudança, né? Essas pessoas que estão no Guarani levaram o Guarani para a Série C em último lugar, torraram mais de 50 milhões de reais ano passado, e agora estamos com dificuldade de pagar salário e com o time caindo pelas tabelas. Então, que a gente faça a mudança necessária e que o Guarani possa, no segundo semestre, ser um clube muito diferente do que é hoje. Abraço e bom programa, Ortiz e Felipe. Opa, valeu, Edinho. A mensagem do Edinho tá te passando apoio. Depois eu vou até revelar aqui o que ele escreveu abaixo. Tá aqui, eu rolei a tela. Deixa eu mudar aqui, né? Ele está escrevendo aqui que se o Felipe vencer a eleição, ele volta a ser sócio do clube. O Edinho deixou de ser sócio, né? É mais uma mensagem de apoio, né, o Felipe, porque de resto, ademais, né, e um abraço pro Edinho, que está lá nos Estados Unidos, só volta na outra semana, está fazendo falta aqui na programação, inclusive. Mas isso que ele fala é basicamente o que nós tratamos até agora. Sim. Também, né, o Felipe? Bom, primeiro, um grande abraço pro Edinho, uma pessoa que eu admiro. É muito triste a gente ver pessoas que se dedicaram para o Guarani, como o Edinho se dedicou e se dedica até hoje, deixando de ser sócio. Nessa caminhada, Ortiz, a gente vem perdendo muitos bugrinos, né? A fala do Edinho é bem clara e me deixa muito triste, porque eu lembro aqui, eu posso escrever uma lista de pessoas que não participam mais, que não estão mais no dia a dia e que estão fazendo muita falta, né? Então, como o Edinho disse, pessoas que estão ali por interesses próprios, por salários. A gente vê uma briga para ver quanto que o dirigente vai ganhar de salário, cara. O Guarani numa situação de não pagar jogador. Então a gente escuta dentro do Guarani pessoas ali preocupadas com quanto eu vou ganhar, quanto eu vou dar de salário para mim mesmo. Então é muito complicado isso. Eu sei a ansiedade do torcedor. O torcedor espera uma solução rápida, do dia para a noite. Mas as coisas não são assim. A gente vai ter que colocar o dedo na ferida, a gente vai ter que trabalhar incansavelmente para fazer a coisa acontecer. A gente tem um exemplo do Flamengo, Ortiz, né? Um exemplo do Flamengo, um grande clube que passou maus bocados, e lá atrás eles fizeram uma gestão competente que estão até hoje colhendo frutos. Mas é um pouco diferente. Sim, né? é diferente. Mas o que eu quero dizer assim, pessoas... sim, intenções, uma boa gestão faz muita diferença. O grande X da questão é o material humano. Eu entendo o que você está falando. Sim. Eu acho que o material humano ele é fundamental para qualquer processo, para qualquer reversão de quadro, para qualquer reversão de situação. Eu concordo com isso. E assim, quando eu estava no Guarani, o Bandeira era ainda presidente do Flamengo, nós tínhamos até uma relação naquele momento. É um cara que gosta realmente muito, pelo menos naquela época dizia, né? Gosto muito do Guarani, estive no estádio na final de 87, né? 86 ali, né? Foi em 87 a final, torcendo para o Guarani e tal. E ele conquistou a antipatia do torcedor no primeiro momento, né? O torcedor do Flamengo queria resultados dentro do campo, e o Bandeira de Mello ele deixou claro, nós vamos agora sanar as coisas. Depois que nós sanarmos, o Flamengo será um dos maiores clubes do futebol brasileiro, financeiramente falando. E ele cumpriu com isso. Só que nós estamos falando de um clube assim que, segundo pesquisas, né, vamos nos atentar a pesquisas, é um clube que tem aí 30, 40, não sei quantas dezenas de milhões de torcedores no Brasil. Sim. Né? E nós
imaginamos que a torcida do Guarani é grande, nós vivemos a grandeza da torcida do Guarani, mas se nós chegarmos aí vou exagerar no número, a 2 milhões de torcedores, isso nos surpreenderá nesse momento, com o Guarani diminuindo em importância e em relevância no cenário esportivo nacional, como vem diminuindo, né? Projetar uma recuperação para o Flamengo, ok, é tranquila. Projetar uma recuperação para o Guarani, porque imagine, Felipe, a questão é essa. Nós estamos vivendo um momento decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. Numa queda de produtividade, de desempenho esportivo. Problemas salariais que agora são confirmados pela própria gestão. Imagine você se o Guarani não conseguir o acesso da Série C para a Série B no ano que vem. Mais uma temporada de Série C do Campeonato Brasileiro para o Guarani. Isso seria péssimo, né? Isso seria a pior das hipóteses, né? Mas como eu disse para você, Ortiz, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa de gestão, a gente precisa organizar a casa. Se você ganha 100 e gasta 200, uma hora essa conta não vai fechar, né? Já não está fechando. A gente tinha uma despesa lá atrás na ordem de 30 milhões, passou para 40, que terminou com 54 e se você fazer uma média pelo que vem gastando, a gente vai superar 60. Na verdade já porque você acompanhando lá o relatório do administrador judicial, você deve ter se confrontado com o número. O passivo circulante do Guarani, que é o passivo de curto prazo, né, aquilo que o Guarani tem que pagar. Eu preciso explicar isso para o torcedor, né, porque o torcedor não é afeito a esse tipo de terminologia, né. Passivo circulante é o passivo é a dívida que vai vencer num prazo de até 12 meses, né. Ele já supera os 60 milhões de reais. O Guarani deve mais de 60 milhões de reais nos próximos 12 meses. E dificilmente o Guarani vai repetir uma arrecadação de 60 milhões, como foi a que conquistou no ano passado. Ou seja, o que o Guarani teve de receita no ano passado, ele já deve nesse ano, nos próximos 12 meses, e se não contrair mais nenhuma dívida. Pois é. Né? E até disse, né, de repente, o que é antecipação entra nessa conta também, porque a antecipação é dívida até que chegue a data do vencimento e aquilo possa ser concretizado. Mas aí, se eu tratar isso como antecipação, como é que eu vou explicar uma antecipação feita em ano eleitoral? Porque o Guarani no ano passado viveu um ano eleitoral até o mês de dezembro. Não podia ter antecipação ou empréstimo. E o Guarani fez antecipação. Ele antecipou 2 parcelas da venda do Richard Rios. Essas parcelas venceriam em 2026 e em 2027. Elas foram antecipadas para 2025. Se eu disser que isso é antecipação, eu estou dizendo que o Guarani agora, vivendo novamente um período eleitoral, está antecipando. Você entende, Felipe? Então, eu não consigo entender. De verdade, eu não consigo encontrar caminhos para dizer, porra, Felipe, vai lá e faz. É desafiador. Eu gostaria muito, né, agora é um desabafo, eu gostaria muito de poder entrevistar os gestores atuais do Guarani para fazer essa pergunta para eles também. Pois é. Entende? Eu gostaria muito de olhar nos olhos deles e saber deles qual é a solução para isso, mas eu não tenho. Então eu estou aqui na sua frente, talvez fazendo perguntas que você não possa responder, mas eu tenho que fazê-las, porque são as perguntas que o torcedor do Guarani quer ouvir a resposta. E você acabou de me lembrar uma situação sobre empréstimos. Em ano eleitoral a gente tem né, no estatuto proíbe. Aliás, não é só estatuto, né? Isso é lei também, né? O estatuto proíbe. E será que é por isso que eles não querem ninguém da oposição dentro do Conselho Deliberativo? Não sei. Será que é por isso que eles não querem eleição? Tá aí, a resposta tá aí. É só o torcedor pensar um pouco. Mas você toca agora num ponto também importante, né? Porque muito se fala em Conselho de Administração. Mas a eleição anulada lá, né? Aquela assembleia anulada lá de dezembro, ela tirou a chapa Meu Bugre Forte, que é a chapa ligada à oposição, né? Assumidamente de oposição, do pleito para o Conselho Deliberativo, do pleito para o Conselho Fiscal e do pleito para o Conselho de Administração. E todo mundo está se atentando apenas à eleição para presidente, para o CA. Mas as pessoas se esquecem que, qualquer que seja o resultado dessa eleição, a chapa Meu Bugre Forte concorrendo ao Conselho Deliberativo, isso muda também a formatação atual do Conselho Deliberativo, né, Felipe? Hoje o Conselho é formado pela situação, né? Boa parte, a maioria,
Nós temos 2 grupos, né? O grupo Avante Meu Bugre, ligado ao Rômulo Amaro, o grupo Renova Guarani, né? Que diz não ser nenhum nem outro, e o grupo Pro Guarani, que é um grupo de jovens que está agora conhecendo os entremuros políticos do Guarani Futebol Clube. O desenho que eu faço é assim: o Pro Guarani, se eu não me engano, tem 11 conselheiros, né, deliberativos, contando com um que foi eleito, Vinícius Pilate, que foi eleito pelo sócio campeão, né, pelo voto do sócio campeão. Mas 11 num universo de 50 e poucos, né, o Guarani tem 50 eleitos, mais 5 eleitos pelo sócio campeão, são 55, mas acho que 2 ou 3 vitalícios, né? Estamos falando aí de 58, vamos arredondar, 60. 11 em 58 é um número muito pequeno. Agora, 20, 25 em 58 é um número representativo, né? E tem mais um ponto: 25 dentro de uma reunião que não são todos que participam. Não tem mais essa. Tem gente que coloca o nome para participar do conselho, mas não participa. E só participa quando tem votação, e quando tem votação é direcionado. É triste ver isso, Ortiz. A gente vem aqui, parece que tá pegando no pé e é chato. Assim, cara, mas é muito triste, porque, cara, a gente tá falando de uma instituição centenária que representa a cidade de Campinas. A gente tem lá dentro do conselho pessoas votando que não sabem nem o que está acontecendo. Desculpa, é triste demais a gente ver um balanço que não é entregue para o conselheiro analisar. O próprio conselho deles, né, rejeitou a entrega das contas lá fora do prazo. Se eu não me engano, foi encaminhado para a comissão de ética. Esse caso, né? Foi. Cara, é uma coisa que eu só vejo dentro do Guarani. Então, assim, que fique bem claro. Na verdade, a comissão de ética e disciplina, ela tem que analisar o caso, né? E aí, para onde vai parar? Onde vai parar isso? Analisar o caso, para mim, é uma resposta muito simples. Eu não estou aqui fazendo campanha contra ninguém, eu estou simplesmente emitindo a minha opinião nesse momento, tá? Analisar o caso, para mim, é o seguinte: quais são as provas? Houve atraso? Houve descumprimento estatutário? Não atraso? Houve. Então tem que haver penalidade. Não tem contraprova nesse caso. Mas você concorda comigo, e o Bugrino está assistindo também, não foi apresentado as contas dentro do prazo para o Conselho Deliberativo fazer análise. Será que se tivesse sido apresentado, a gente já não tinha pego esse rombo lá atrás? Será que a gente não poderia ter nos prevenido de algo? Acho até que não, Felipe, porque era 2025, né? Nós acabamos de falar que nós tivemos um transporte aí de um superávit de 8 milhões de 2025 para 26 e uma despesa, né, uma saída de 9 milhões e 100 mil reais em janeiro. Posso fazer uma provocação? Claro. Se eu tenho um superávit de 8 milhões, por que eu vou antecipar a cota? Então. Quanto custa antecipar a cota? Não. Quanto custa antecipar uma parcela do Richard Rios? Será que teve alguma contrapartida financeira para ter essa antecipação? Ué, eu estou tentando descobrir até hoje o que significa adiantamento estratégico. Olha, se eu for antecipar um recebível, vou falar uma coisa bem simples aqui. Uma maquininha de cartão de crédito. O cliente vai numa loja nossa, passa no cartão de crédito. Se eu for antecipar, eu pago uma taxa. Se você for receber no prazo... Se eu tenho dinheiro em caixa, por que eu vou antecipar? Pois é. Eu vou deixar o dinheiro para receber no prazo, que eu não vou pagar taxa, vou pagar muito menos. Pois é. Agora, se eu tenho um superávit de 8 milhões, por que eu fiz antecipação? Quanto eu gastei de antecipação? Entende? Que são coisas eu nem posso dizer inexplicáveis. Eu nem posso dizer que foi feita antecipação. Eu estou tentando encontrar argumentos para justificar o relatório do administrador judicial. Sim. Né, buscando outros aqui, né? Eu estou falando demais, Felipe, desculpa, eu peço desculpa aos nossos amigos ouvintes, é que a minha chance de entrevistar aqui é tão rara, gente, eu tenho tão pouco tempo, né? Então agora nós vamos ouvir, a primeira vez que ele interage conosco é o José Sobral, vou até botar a mensagem dele aqui no ar, para o pessoal não achar que eu estou inventando mensagem aqui, é um áudio curtinho, vamos ouvi-lo. Oi, boa noite, sou José Sobral, estou falando de São Paulo. Vocês não vão transmitir o jogo do Guarani e a Inter de Limeira? Nós transmitimos todos os jogos do Guarani, Sobral, mas o jogo é segunda-feira da semana que vem, né? Talvez ele não saiba, esperando que o jogo fosse hoje, né? Então o jogo é segunda-feira da semana que vem às 8 horas, tá? Então venha pra cá, 7h20 da noite, nós estamos no ar na segunda-feira. Mas é legal ver um torcedor bugrino em São Paulo, viu? Tem muitos, Felipe. Que legal, cara. Muito legal. Aqui, nós temos torcedores do Guarani espalhados pelo Sobral. Brasil todo aqui. Sobral, obrigado. Mas o jogo é segunda-feira que vem, tá? Só no dia 27. Hoje é dia 20, é daqui a uma semana ainda.
Guarani e Inter de Limeira, né, no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, eu estou credenciado pro jogo. Eu sempre me credencio. Quem sabe eu apareço lá no Brinco para fazer a transmissão de lá. Né? Vamos ver. Obrigado, viu, Sobral? Obrigado, mas é sempre bom esclarecer, né? Ortiz, tem muita gente que chegou agora, eu queria contar isso de novo, porque eu achei muito interessante. Eu vou falar de novo aqui sobre a questão da loja da Reebok no shopping, porque a loja estava vazia, tinha uma pessoa dentro da loja no manequim do Guarani. E o cara tava olhando a camisa o cara tava olhando a Guarani. camisa do Guarani ali, querendo experimentar, querendo pegar na mão. Muito legal, cara. E lá em Itupeva. Legal, né? Pô, fiquei muito feliz. Comprei essa camisa aqui. Sabe, Felipe, eu fico feliz de ver o Guarani ligado a grandes marcas. Eu fico, de fato, a Reebok, ao contrário do que fez o Guarani, né? E nós participamos, inclusive, né, da negociação com a Capa agora, né? Antes da Reebok era a Capa, né? Isso aconteceu em 2020 e 2021, né? Aliás, nós fizemos a live de lançamento do uniforme da Capa. Foi muito Você legal. era o responsável pelo comercial e marketing do Guarani, né? Sim. Não preciso mentir, era você e o André Marconato, né, que dividiam a pasta comercial e marketing, né? Não desmereço a marca Capa, uma marca que nos serviu muito bem, mas a Reebok é uma grande marca. É muito bom ver o Guarani ligado a grandes marcas assim, né, Sim. Felipe? É um ponto positivo do momento. A Capa também é uma marca mundial, né? Sim, Então, sem dúvida. Na época eu lembro que a gente fez um trabalho bem bacana, o material da Capa é muito bonito. Nossa, na apresentação eu me lembro daquela camisa que tinha aquele... Parecia um eletrocardiograma ali, né, e tal. Nós entrevistamos o presidente da Capa, eu falava pra ele, rapaz, você mexeu certinho com o meu sentimento, que o meu coração fica desse jeito mesmo quando tem jogo do Guarani. Eu não sei se o pessoal vai se recordar, a gente fez a entrega da camisa ao que vivo, dor de né? cabeça que deu É que era tanta gente comprando, a gente não imaginava que ia ter tanta venda assim. Tinha gente no dia seguinte lá na secretaria me Reclamando que procurando, me eu entregou, quero falar com atrasou. o Ortiz, porque o Ortiz prometeu que ia entregar minha camisa até as 11 da noite, a minha camisa não chegou até agora. E eu falava, gente, E a gente colocou uma equipe monstra de motoboy, mas pra você não, ver tinha como... motoboy lá no Brinco, lembra? Tinha um Lembro. monte de moto ali, os caras pegavam as camisas, saíam correndo pra entregar no prazo. Pra quem não lembra, o Ortiz apresentou a live e a gente lançou lá um QR Code, né, Ortiz? Na tela, com o lançamento da camisa, com venda ali online, na hora. O cara comprava e já recebia em casa. Teria que receber, pelo menos. E a gente não esperava o movimento que deu. Então, assim, mas a gente cumpriu todas as entregas. A gente... Sim, com algum cumpriu todas as atraso, entregas, mas um atrasinho ali, entregou um atrasinho todas. aqui. Mas tinha gente de longe, tinha gente de Valinhos, de Vinhedo, de muita gente assistindo. Foi muito legal aquela ação que a gente fez. Bem Meu bacana. cunhado queria me bater. O meu cunhado, no dia seguinte, estava me ligando de manhã. Pô, comprei a camisa lá, vocês não me entregaram a camisa, cara. E tal. Mas a ideia é a gente levar esse tipo de modernidade. Hoje em dia, né, a gente precisa mudar, cara. A gente Eu acho que o Guarani tecnologia. O Guarani precisa se agigantar, né? O Guarani precisa estar entre os gigantes, né? Vamos para a próxima mensagem aqui, ó. Vou botar no ar aqui só para o pessoal ver, né? Que a mensagem de fato é dele. Vou até pegar o nome aqui, ó. Sou o Marcos de Porto Ferreira, tá na mensagem anterior. Marcos de Porto Ferreira, boa noite pro senhor. Boa noite. O que está acontecendo com o nosso amado Guarani? Essa pergunta é para você, Felipe. No menor espaço de tempo possível, você consegue responder o que está acontecendo com o nosso Guarani pro Marcos lá de Porto Ferreira? Marcos, um abraço para você. Eu vejo o Guarani hoje com muita tristeza. A gente colheu frutos de um trabalho anterior. Eu participava lá na época do Richard Rios, onde a gente negou uma venda lá pro Bolívar, acreditando que a gente poderia Nossa, é verdade, o Bolívar, né? fez uma proposta, pegou o Richard Rios mesmo. Fez uma proposta, a gente não aceitou e foi até matéria de discussão dentro do CA. A gente ali acreditava muito que a gente podia fazer mais dinheiro com esse atleta. E na época eu lembro que a gente foi muito criticado porque a gente precisava de dinheiro, a situação estava difícil. Eu Pandemia. lembra disso, Ortiz? E, cara, a gente bateu o pé e tá aí, o resultado veio. O dinheiro entrou na conta do Guarani já em outra gestão. E a gente pulou. Eu pensei, cara, a gente agora tem um fôlego, pelo menos aí de 2 anos, para poder colocar a casa em ordem, se organizar ainda mais para crescer, né? Para andar para frente. Mas o que eu vejo é um retrocesso, é uma gastança desenfreada, pessoas preocupadas ali com o próprio umbigo, administração que não quer que tenha eleição, sócio não pode participar
é um caos. E o resultado, infelizmente, está acontecendo aí dentro de campo, né? A gente vinha numa campanha em ascensão, um time brigando pela ponta, agora já numa situação de executivo de futebol falar que o salário está atrasado. É triste de ver, mas a gente acredita muito no potencial do Guarani e trabalhando a coisa vai acontecer. Eu peço desculpa para todo mundo, eu tô gripado aqui. O pessoal me acompanhou semana passada inteira aqui, viu meu trauma, né, e tal, na semana passada inteira. Agora o Felipe chegou aqui por causa do cigarro do Ortiz na sala, o Felipe também começou a passar mal aqui, deu alergia nele e tal. Então eu peço desculpas a todos vocês, estamos dois congestionados aqui, mas vamos junto, né? Eu vou voltar para o WhatsApp, Felipe. É uma situação difícil mesmo, essa situação do Guarani, viu, cara? Eu não consigo explicar. A próxima mensagem aqui é do seu Antônio Carmona. Antônio Carmona é um dos nossos grandes ouvintes aqui, ó. Vocês estão vendo até a mensagem anterior dele aí, né? Porque eu não vou botar só uma, né? Ó, boa noite, Rosselli e Ortiz. Boa noite, Antônio Carmona. Um abraço, meu amigo. Em vencendo as eleições, você pretende contratar uma auditoria para verificar esses gastos? Mensagem que ele mandou pra gente às 8h27, Felipe. Carmona, né? É. Antônio Carmona, um abraço pra você. Bem legal a sua pergunta. Cara, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente precisa fazer um levantamento fiscal ali para entender tudo que está acontecendo administrativamente falando, onde está gastando dinheiro, onde está saindo, para onde está indo esse dinheiro, para entender o tamanho do rombo e o que a gente precisa fazer. E a gente não consegue chegar com a fórmula pronta, né? É uma surpresa atrás da outra. Quem vier aqui para falar que tem a solução, a salvação do dia para a noite está mentindo. A gente vai entrar, vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar o Guarani inteiro para poder trazer uma solução real, de fato, que a gente consiga tirar o Guarani dessa situação. É do dia para a noite? Não é do dia para a noite, infelizmente. Mas a gente vai trabalhar muito para ser o mais rápido possível. Ser mais rápido possível, contratar uma auditoria. Lembrando que o Guarani passa sim por um processo de auditoria todo ano, mas é um processo que avalia apenas a questão contábil do Guarani no exercício anterior, né, e tal. Você acha que essa auditoria ela pode trazer que tipo de informação extra que você hoje não tenha, Felipe? Ortiz, eu preciso Porque entender. se você analisar os balancetes, né, e uma coisa é você analisar. Estou falando agora com um potencial gestor do Guarani, um potencial presidente do Conselho de Administração eleito que seja, né, no dia 27. Aí você tem a condição de analisar os balancetes do Guarani de forma analítica, né, receber o balancete detalhado, não o balancete sintético, que é aquele que diz assim, ó, gastamos 9 milhões, recebemos 5 milhões, faltou 4. É basicamente isso, né, o sintético, tá? Recebendo o analítico, você tem tudo aquilo detalhado. Nós pagamos 10 mil reais para o jardineiro, 5 mil reais para o cara que consertou o cano, gastamos 8 mil com a bomba da piscina, porque o cara entrou com o pé sujo de areia lá da quadra do futevôlei. Aí você tem tudo isso detalhado. Ainda que tendo tudo isso detalhado, você acha necessário que haja uma auditoria para confirmar esses gastos? Eu preciso conhecer os contratos, eu preciso conhecer como anda nosso RH, como anda nossa contabilidade. O Guarani não é só simplesmente o financeiro, o futebol. A gente tem uma empresa ali por trás para administrar com um monte de coisa, para você saber de tudo. Hoje a gente vive a era dos dados, a gente precisa de informação. Com informação na mão a gente pode trilhar um caminho. Agora, como estão os contratos? A gente deve para quem? Né? Qual é o nosso passivo? Quanto o Guarani tem de dívida? Quanto foi contraído de dívida ano passado, ano retrasado? A gente precisa fazer um mapeamento de tudo, isso demanda tempo e a gente vai correr atrás o mais rápido possível para levantar essas informações. Mas sem isso na mão fica mais difícil, fica tudo no achômetro, né? E aí a gente encontra uma situação que a gente acha que é X a Y. É importante sim um levantamento de dados para a gente poder colocar na mesa o que acontece de verdade, Ortiz. Tá, mas abrir a caixa de Pandora. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você vai assumir um Guarani numa puta de uma bola dividida, numa situação financeira complicada, e um processo desse de auditoria não custa barato. Sim. Você sabe que você vai ter que alocar esse recurso de algum lugar interno, né? Sim. A sua prioridade nesse momento não seria cumprir com esses salários? Cumprir com o pagamento, Ortiz. A gente tem que rodar os dois pratos, não deixar cair. Quando eu falo em auditoria, eu não estou dizendo uma Ernest Young, eu não estou pensando nisso, estou pensando num comitê interno, formado por pessoas ali próximas. Então, mas você não acha que seria muito mais interessante, por exemplo, submeter o Guarani a uma perícia contábil, por exemplo? Sim, também. Entende?
que é um processo mais rápido, Sim. E menos custoso Sim. e que vai te trazer a mesma resposta, porque a perícia contábil ela vai analisar o dado e buscar a informação real do dado. A auditoria ela vai dizer apenas, olha, você deve 10 mil para isso aqui. Sim. O contrato está aqui, ele está assinado, você deve 10 mil para isso aqui. Sim. Você não acha que uma perícia contábil pode te dar um resultado muito mais rápido? Exatamente isso. Eu quis responder para o torcedor, mas a ideia é que a gente faça esse trabalho internamente, com o nosso time interno. Né? Você quer verificar. A gente tem um grupo de pessoas capacitadas que vão sentar ali, barriga no balcão, vão debruçar ali horas e horas em cima dos dados para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Eu não estou dizendo uma auditoria desse porte, até mesmo porque a gente tem condição de pagar. E uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, quando você diz isso, ou eu digo isso, ou o ouvinte diz isso, nós não estamos acusando ninguém de roubo. Não. Nós não estamos acusando ninguém de cometer um ato ilícito. Nós só estamos dizendo que um potencial gestor precisa conhecer os números daquilo que ele vai fazer a gestão. Com certeza, né, Felipe? Nós precisamos saber. Se eu ganho 100, eu posso gastar no máximo 100. Então. É isso. É simples, é matemática. E se eu me coloquei um limite de 40, eu não posso gastar 54. Torcedor que ganha aí, vamos chutar aí, 3 mil reais por mês. Se você gastar 5, o que vai acontecer? É simples. Se ele não sentar com a dona Maria em casa lá e fazer a conta com a patroa, né, Ortiz? E ver quanto vai ser a minha despesa do mês ali, pôr no papel. Rapaz, aqui em casa é duro porque a minha mulher ganha mais que eu, né? Então, quem faz as contas aqui é ela, né? Então. Ela que pega o meu lá e fala assim, ó, você tá devendo X esse mês, tá? Vê o que você faz aí, dá seus pulos. Ela é uma boa administradora, eu vou levar ela para trabalhar no Guarani, Ortiz. Aqui em casa, não faça isso, deixa ela continuar dando aula. Porque o pessoal tá com dificuldade de entender isso lá, viu? É melhor, né? Ô, Morzão, é melhor cuidar do Enzo, né? A minha mulher tem um aluno que chama Enzo, problemático pra caramba. Bom, vou para a próxima aqui, Felipe. Eu vou pagar o máximo, depois eu dou uma passada no YouTube, mais para registrar o pessoal, deixando bem claro, o pessoal do YouTube aí, não é desrespeito a vocês, é que realmente nós não conseguimos dar conta da demanda de perguntas, tá? A gente vai aqui no WhatsApp, já passei o número logo no início do programa, dessa vez eu nem soltei a vinhetinha do nosso WhatsApp e tal, porque a gente está no YouTube, né? Mas o nosso número é 19995186483, tá bom? O Dantas, que é um outro grande ouvinte nosso também. Boa noite, Ortiz, Felipe e amigos bugrinos. Estou acompanhando a rádio e pelo YouTube também. Felipe, sendo eleito, qual seria a primeira frente que você acredita ser necessário trabalhar como ponto emergencial? E aí, Felipe, você foi eleito, a primeira frente a tratar como ponto emergencial? Pagamento de salário. Entender o que está acontecendo e pagamento de salário, Ortiz. A gente precisa colocar ali na régua o negócio, né? A primeira frente é essa. Não tem outra. Mas atacar os salários, essa é a prioridade, então. O Guarani, Felipe Rosselli assumiu lá no dia 27, porque a posse foi prometida, né? O que está acontecendo? Quem que tá... Quanto descobrir qual é o... tempo atrás? Tem quanto? O que a gente precisa de recurso para quanto? Qual montante? E vamos resolver isso aí, junto disso, todas as outras frentes no paralelo, mas tudo demanda tempo. Entendo. Porque não há tempo também para uma transição, né, Felipe? Não tem um governo de transição. É um dia, né? É do dia para noite. Não dá tempo dos caras passarem para você, quem está lá à frente, falar, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, né? Porque a posse já está prometida para o dia seguinte por conta desse atraso. Que caso a gente vença, que tenha a responsabilidade da parte deles de fazer uma transição decente, né? Passando as informações o mais... Você não acha que essas informações você vai ter que obter junto aos departamentos? Com certeza. Não aos gestores? Sim. Você não acha que vai ter o seu RH que te passar as informações de folha salarial com consolidado do que está pago ou não? Você não acha que você vai ter que se apegar mais aos departamentos do que aos gestores? O Felipe, os profissionais vão ter que te abraçar na hipótese de vencer isso? Nós temos bons profissionais lá, o X. Isso posso te garantir, porque tem gente que trabalha lá desde lá de trás. Então a gente tem pessoas competentes que trabalham no Guarani. A Luzia do RH, o que a Luzia fez no RH do Guarani certamente vai poder nos ajudar muito, né? Mas tem informações que muitas vezes nem eles sabem, né? Tem informações que a gente vai ter um pouco de dificuldade de encontrar, mas a gente vai encontrar, vai dar certo. Então a prioridade, o emergencial, é botar em dia essa questão não posso salarial. deixar o time, né? Entendi. Complicado. Entendi. Reforço para o time, jogar o campeonato com outro time, contratar jogador. Também, né, Ortiz? Eu estou dizendo assim, a pergunta dele foi o que a gente precisa resolver diante
do dia pra noite. Tá, primeiro passo. Primeiro passo, Entendo. dia 1. Porque você fala assim, Dia a minha prioridade é pagar o salário. Aí o cara vai entender, pô, o cara vai chegar lá, vai pagar o salário e o time que se exploda. Não é isso. Você não tá dizendo isso. A pergunta dele foi prioridade, Aham. dia 1. Dia 1, o que tá acontecendo? Quanto a gente deve para colocar a casa em dia? Tá. É isso. E obviamente que... E aí, Felipe, você descobriu quanto você tá devendo. Como é que você vai fazer pra pagar? Boa pergunta. A mesma pergunta que eu fiz pra você no começo do programa, mas de outro jeito, né? Você descobriu quanto tá devendo. Como é que você vai pagar? Ortiz, a gente vem trabalhando com possíveis parceiros. Tá. Né? Você lembra que a gente, lá atrás, nas lives, a gente trouxe grandes empresas junto com a gente. Eu tenho, graças a Deus, um conhecimento bacana que pode agregar. Obviamente, como a gente disse, esse tempo todo, nós não sabemos o tamanho do montante que precisa buscar no mercado, mas a gente vai trabalhar muito, Ortiz. O Guarani tem uma camisa forte, a gente tem relacionamento no mercado, a gente tem conhecimento para buscar esses parceiros. Eu já venho conversando com alguns deles, né? A gente já tem algumas conversas bem adiantadas. Obviamente que eu não tenho legitimidade para falar em nome do Guarani, mas são Não, conversas, lógico, você né? não pode assumir nenhum acordo em nome do Guarani. Com certeza, mas são conversas que já estão encaminhadas. Mas todo investidor, todo grande investidor quer saber a realidade do clube. Ninguém põe dinheiro Tá. num saco sem fundo. Essa é a verdade, né? Então a gente quer fazer uma coisa séria, uma gestão séria. Então a gente tem que ser sério no que vai apresentar, e como vai vender o Guarani para o mercado. Porque não adianta. Você vai contar história e vai contar mentira para o torcedor. A realidade é essa. Não, eu né? entendo. Por exemplo, né, lá pelo relatório do administrador judicial, a gente descobre que o Guarani tem um fundo de investimento, né, um valor investido, né, e esse valor é superior a 2.300.000 reais. Por exemplo. Será que isso é resgatável num curto prazo, né? Agora, para resgatar investimento fora do prazo, você acaba pagando, né? Você tem que pagar uma taxa lá pro fundo, né? Pro gestor do fundo, né? E tal. Será que seria mais interessante para o Guarani resgatar esses recursos agora, botar essa folha em ordem, ou deixar esses recursos lá gerando Deus sabe quanto, a que título? São situações que... Cada centavo conta. Entende? Eu trabalho nas minhas empresas contando os centavos. Então, porque imagina você, isso. se nós estamos falando de um valor de 2 milhões, vamos arredondar, 2 milhões e meio, se o fundo cobrar 20% disso, né, para liberar o valor antecipado, de forma antecipada, nós estamos falando de 500 mil. 500 mil é dinheiro. Muito dinheiro. Concorda comigo? Você pagaria 130 mil reais de salário para um jogador não ser relacionado para os próprios jogos, se quer no banco de reservas ficar? É um gasto desnecessário, tá aí parte da conta que a gente apresentou aí de prejuízo, de salário atrasado. Quantos jogadores a gente paga com 130 mil? Não, eu conheço 130 mil, é o Diego Torres. Não, eu digo assim, quantos jogadores a gente estaria pagando com esses 130 mil na do mão? elenco atual do Guarani? atual? Poucos. Porque os salários são altíssimos. A nossa folha é de 2 milhões de reais com 35 atletas. Pega 2, 3 jogadores. E desses 35, 8 são jogadores oriundos das categorias de base. Sim. Esses ganham pouco, esses ganham 5 mil, esses ganham pouco. O restante são salários relativamente altos, né? Especula-se que tenha jogador no Guarani ganhando acima de 150 mil reais mensais. Pois é. Para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Né? É só uma pergunta, né? Você toparia pagar 130 mil reais de salário para um jogador que nem relacionado no banco de reservas é? É complicado a gente falar de jogador. Porque quem decide é o treinador, né? Quem decide é o técnico. Então, mas superficialmente Mas falando... você tá vendo como tudo é armadilha? Superficialmente falando, é uma situação incompatível. Sim. Né? A gente não sabe o que acontece no dia a dia com Mas atleta. falando de futebol, tudo é armadilha, né? Sim. Entende? Você pode falar agora, eu não pagaria. Mas você tem a obrigação de pagar. Sim. E quem decide se usa ou não o jogador é o treinador. Sim. Né? Mas para isso existe um executivo de futebol ou um superintendente de futebol, que é o presidente do futebol. Quem tem que fazer a gestão disso é o próprio superintendente. Sim. Né? Mas vai cair na costa do presidente. Né? O Eduardo Lacerda, acho que você deve conhecer até o Eduardo Lacerda, ele dá boa noite. Boa noite, Eduardo. Ele diz que você precisa ser mais claro, Felipe. Se você ganhar, vai assumir um clube com salário atrasado na casa dos 3 milhões ou mais. Como ele vai conseguir esses recursos de forma rápida para regularizar os salários?
Ele quer saber como que você vai conseguir 3 milhões de reais para botar o salário em dia. Porque, de fato, se você assumir o clube, você vai assumir com esse buraco aí para pagar. Sim. Será que a conta é 3 milhões? Será que não é 5? Se eu tivesse no seu lugar, eu faria uma outra pergunta para ele. Será que não é 7? Não, se eu tivesse no seu lugar, eu faria uma outra pergunta para ele, né? Não foi eu quem contraiu a dívida, mas sou eu que vou ter que pagar, né? Pois é. A gente tem estrutura para administrar, tem condição de suportar esses primeiros meses. Obviamente que eu não posso ser leviano de vir aqui falando que vou colocar um caminhão de dinheiro no Guarani, porque ninguém vai fazer isso, nem eu nem ninguém. Tá. A gente tem que transformar o Guarani num ativo viável. Você então está dizendo que você tem estrutura financeira hoje para botar isso em ordem, de alguma forma. Para suportar os primeiros meses. Os primeiros meses é botar a casa até a gente ordem. entender o que está acontecendo, a gente vai trabalhar para isso. Mas qual que é de fato o rombo? Ninguém é importante. sabe. Ninguém sabe. Se você se prepara com 3, chega lá é 10. De repente você está realmente trabalhando com a hipótese de você dever apenas salários para atletas e pode chegar lá com salários de colaboradores no dia a dia. Pois também. é. A gente não tem a realidade do que acontece lá dentro. Infelizmente, não tem. É difícil trabalhar assim. E outra, né? O Guarani tem uma recuperação judicial para pagar. Isso tem que sair do bolso do clube. Isso não tem como não pagar. Não pode atrasar. Pois é. Né? O Guarani tem acordos feitos dentro dessa recuperação judicial que ele também tem que cumprir. Pois é. Acordos que se chama-se de fundo alimentar, né? Que são os acordos trabalhistas. Isso tem que ser pago. Quais os tamanhos dos compromissos já assumidos? Por isso que essa resposta que o torcedor quer de antemão, de bate-pronto, é uma resposta muito difícil de dar. E não é se escondendo atrás da moita, não. A gente não sabe a realidade. Infelizmente, não sabe. Os números não foram apresentados nem para os próprios conselheiros. Quanto mais para o grupo de oposição. Nós não sabemos a realidade do clube. A gente não sabe se é 3, se é 5, se é 10. Se alguém chegar aqui, eu sou candidato e vou pôr 50 milhões, tá mentindo. Pra todo mundo aí. Não tá falando a verdade. A gente tem que aqui. parar com isso. Não existe salvador da pátria. O que existe é o dia a dia, a organização, o que existe é trabalho. E isso que vai mudar a história do Guarani. Se alguém está aqui achando que vai vir uma pessoa com um caminhão de dinheiro, a gente está quantos anos esperando esse caminhão de dinheiro chegar? Aliás, o caminhão chegou lá atrás, acho que parece que já gastaram tudo. Né? E hoje nem estádio a gente tem mais. Então até agora eu não vi, de fato, alguma coisa que fosse relevante para o clube. No sentido de organizar a casa. O trabalho que foi feito lá atrás, na gestão do Ricardo, simplesmente, na próxima gestão, abandonaram. Tanto é que a gente está vendo aí uma situação de receita, de recorde de receita, e mesmo assim salário atrasado. Então, peraí. Essa pergunta ela é a pergunta que não quer calar, mas ela é uma pergunta muito difícil de responder. Mas acho que você mesmo imaginava que essa seria a pergunta que mais seria feita. Sim, eu imagino. Né? Eu não posso vir aqui e falar que eu vou por 10 milhões. Você vai conceder entrevistas em emissoras tradicionais, Sim. convencionais nessa semana, creio eu. Sim. Né? Ao menos acho que a Rádio Bandeirantes já confirmou hoje que você deve estar lá na quarta-feira. Exato. Você também tem certeza que você vai responder essa pergunta lá na Bandeirantes? Sim. E se você for para a Rádio Central, lá com a equipe do Beto Quinalha, você também vai ter que responder a mesma pergunta. Sim. Se você for falar na Rádio CBN, você também vai ter que responder a mesma pergunta, né? Se você falar na Rádio Brasil, lá com o Elias Arez, você vai ter que responder a mesma pergunta, né? Sim. Se você falar com a Rádio Jovem Pan News, lá com o Roberto César, o Robertinho Diogo e todo mundo, você também vai ter que responder a mesma pergunta. Sim. Né? E como responder a essa pergunta? Esse é o detalhe, porque o torcedor ele quer a resposta. O torcedor de futebol, Felipe, é imediatista, o torcedor quer o resultado. Sim. O torcedor de futebol ele quer ver o time dele ganhando o jogo, né, sendo campeão e não tendo notícia ruim divulgada. Né? O problema é o seguinte, né, o torcedor do Guarani, no momento que ele poderia estar vivendo o auge da zoeira, porque a gente tem que falar de zoeira também, porque o derby impera em Campinas, né? Ele se vê envolvido também com notícias de atrasos salariais. Era um momento em que o torcedor falava, pô, agora eu vou surfar para cima do meu rival, porque ó, a situação do meu rival. E de repente ele se pega, ele, torcedor do Guarani, convivendo com esse tipo de situação. Sim. Também, né? Então imagina o tamanho da revolta desse torcedor nesse momento. Eu sou torcedor e entendo, e tenho a mesma revolta. Você sabe que você vai ser cobrado. Tanto é que eu estou dando meu nome para contribuir com o Guarani, para tentar
Aliás, para mudar essa história. Tá, mas não é novidade para você que você vai ser cobrado. Com certeza. Porque eu até falei acostumado com agora, eu tenho o hábito de dar alguns pitacos aqui, né? Eu até falei agora, não é uma dívida que você contraiu, mas é uma dívida que você vai ter que pagar. Porque, na verdade, quem deve não é o dirigente. Quem deve é o clube. A instituição. O dirigente comete a irresponsabilidade de assumir compromissos em nome do clube e não os cumpre. Mas quem paga a dívida não é o dirigente. Por exemplo, vou citar aqui o nome do outro candidato. Se o Rômulo Amaro ganhar o processo eleitoral, quem vai pagar essa folha salarial não é o Rômulo Amaro. É o Guarani Futebol Clube. Exatamente. Né? Então, a dívida é feita pelo dirigente, mas é contraída em nome do clube. E quem paga isso é o clube. Né? O Felipe Rosselli não deve. Quem deve é o Guarani Futebol Clube. Esse é o ponto, mas aí você sabe que você vai ser cobrado disso. Sim, com certeza. Você está preparado para essa cobrança? Estou preparado, Ortiz. Está preparado? Estou preparado, tenho um plano de ação. Você sabe que no dia seguinte você vai ser cobrado. A gente vai se você trabalhar vencer. muito, nosso grupo está disposto e é isso que o Guarani precisa. Mão na massa, erguer a cabeça. A gente tem um desafio grande pela frente, mas a gente vai superar. Com muito trabalho, com muita dedicação, a gente vai para cima, vamos trabalhar incansavelmente para mudar essa história. Quem acompanha a minha história pessoal e me conhece desde lá de trás sabe que eu não tenho preguiça de trabalhar, eu vou para cima e vou lutar com todas as minhas forças para a gente reverter. Agora, eu vim aqui mentir para o torcedor, eu jamais faria isso. Eu não sei nem qual é o tamanho do buraco, mas a gente vai pegar e vai tratar com carinho para reverter isso, Ortiz. Tá, porque você sabe que eu tô hoje te entrevistando, amanhã eu posso estar te cobrando. E eu vou aceitar a cobrança da melhor forma possível, porque muitas vezes dentro dessa cobrança você está vem preparado um para trazer dados reais, dados concretos, dados transparentes sobre a gestão do Guarani? Com certeza. Está preparado para sentar-se aqui um dia qualquer, como presidente eleito do Guarani que seja, e falar, Ortiz, hoje eu vim aqui trazer os dados, está aqui, o que você cobrou de transparência está aqui, está em cima da mesa? Mesmo porque eu sou, inclusive... Claro que nada que exponha o Guarani, obviamente. Eu falei no clube esses dias sobre a questão do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo. Eu sou o maior entusiasta de que participe todos os grupos, que tenha cobrança, que tenha fiscalização, que tenha ali gente em cima, porque assim que a coisa funciona. Agora, se eu não tivesse preparado e tivesse com medo de cobrança, eu não entrava. Eu sei onde eu estou entrando e sei o que eu posso contribuir. Né? E o torcedor pode ficar tranquilo que trabalho não vai faltar. A gente precisa entender o que está acontecendo, de fato, para poder criar mecanismo para resolver. Né? Solução em Salvador da Pátria, a gente já viu que não vai dar certo. Né? E a gente já passou por diversos. E o que vai funcionar é trabalho. E trabalho a gente vai com muita força para cima. Você sabe que eu cobro. Sim. Né? Eu cobro, então... Eu espero um dia poder recebê-lo aqui, se você eleito for, né? E que a gente possa falar, Felipe, mas peraí, nós sentamos lá, hoje é dia 20 de julho, né? Nós sentamos lá na rádio no dia 20 de julho, nós falamos sobre isso e tal, e isso acabou não acontecendo. Né? Então, você sabe que você vai ser cobrado sobre tudo que você está vivendo nesse momento. Você não está entrando no Guarani, usando um termo popular, você não está entrando no Guarani de alegre. Você não está entrando no Guarani sem saber que o Guarani está numa situação delicada. Você não sabe o tamanho da situação. Sim. Mas você sabe que o clube está numa situação delicada. Né? E infelizmente, se o resultado não for aquele que o torcedor gosta, o torcedor vai cobrar. Sim. Né? Bom, o Cleitão, nosso comentarista, não vou botar a tela do Cleitão aqui no ar, porque tem outras mensagens dele aqui, até mensagens de ordem do nosso... Tem ali, Sim. Ao vivo, Paysandu e Guarani, Brasileirão e tal, né? 4, 8 e 40 fala do Frontini, né? Sim. É o que o Frontini falou lá na saída do gramado lá e tal. Então, Cleitão, sem botar a sua tela aqui, mas vamos lá, solta a voz, vai, vamos ouvi-lo. Fala, Ortiz, muito boa noite para você, boa noite para o amigo e para a amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, boa noite, Felipe Rosselli. Ortiz, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não sei realmente se em algum momento foi abordado esse tema, mas eu gostaria de saber o seguinte do Felipe Rosselli, e me perdoe se já tiverem passado por algo nesse sentido. O presidente
né, do Guarani, o Rômulo Amaro, e eu o trato como presidente, porque até o momento ele o é, né? Eu não vou nem tratar como o outro candidato, mas o presidente do Guarani, em uma entrevista, falou recentemente que ele via o Guarani até 2028 como um clube que disputaria a Série A, que buscaria a vaga para uma pré-Libertadores, né? Coisa que muita gente entendeu, inclusive, como algo risível, né? Como algo que não poderia ser levado a sério dessa forma, né? E eu queria saber do Felipe Rosselli, né? Numa visão realista da situação atual do Guarani, como é que ele vê o Guarani aí nos próximos 3, 4 anos ali, durante uma eventual gestão dele ganhando o pleito. Então, boa noite para vocês, Felipe, boa sorte aí no pleito do próximo final de semana. Bom, acho que você ouviu aí a pergunta, se tiver alguma dúvida. Boa noite, Cleitão, prazer falar com você. Eu estava escutando a sua pergunta, eu lembrei, sabe de quem? Não. Do Vadão. Sabe por quê? Eu costumo trabalhar na minha empresa com mini metas. Tá. Eu jamais vou chegar aqui e falar que a gente vai disputar a final de Libertadores, sendo que a gente está disputando a Série C. A gente precisa passar pela Série C. A gente precisa fazer uma boa Série B. A gente precisa passar pela Série B. Uhum. E cada situação é uma situação específica. Né? Eu sei da ansiedade do torcedor. Eu sou torcedor, eu tenho a mesma ansiedade. Eu quero ver o Guarani lá, mas a gente tem que subir degrau por degrau. Vim aqui vender ilusão para depois ser cobrado e para depois passar vergonha, não dá. Então, assim, a gente vai trabalhar em cima de objetivos. O nosso primeiro objetivo é tirar o Guarani da Série C. Esportivamente falando, esse é o primeiro objetivo, Ortiz. Tá. A gente precisa sair desse inferno de Série C, para depois a gente buscar algo maior. É assim que funciona. A gente não vai vender sonho aqui, a gente vai vender a realidade. E buscar o sonho, obviamente. A gente vai trabalhar para conseguir trazer para o torcedor no mais curto prazo de tempo possível. É uma realidade dessa que foi vendida. Não, mas eu até digo o seguinte, né? Quando eu ouvi essa frase do presidente Rômulo Amaro, eu disse o seguinte: ele tem o direito de ter esse sonho, né? Ele tem o direito de sonhar. O que ele não pode é prometer. Sim. Até porque não existe uma receita de bolo no futebol, né? Você pode... Acho que o maior exemplo de que não existe uma receita de bolo no futebol é o Flamengo de 95, né? Do ano do centenário do Flamengo. O Flamengo montou o time dos sonhos, né? O ataque tinha Sávio, tinha Romário, tinha Edmundo, tinha Amoroso. Djalminha, né? Amoroso. Tinha Amoroso, né? Que era o nosso Amoroso lá e tal. E o Flamengo só conseguiu ganhar o Campeonato Carioca, né? Fez um brasileiro quase que com riscos de rebaixamento. Então, no futebol não tem uma receita de bolo. Eu não posso nunca dizer, olha, daqui a 3 anos nós estaremos jogando a Série A do Campeonato Brasileiro num estádio com 30 mil pessoas, 30 mil lugares, com serviço completo e parará, com aquelas terminologias modernas, né, e tal, e disputando uma pré-Libertadores da América, né? Isso é uma promessa. Você concorda comigo? Você encontra no trabalho da atual gestão do Guarani fundos ou fundamentos para acreditar que daqui a 3 anos o Guarani estará nesse patamar todo, seguindo à risca o trabalho que eles têm efetuado? Ou você acha que o Guarani chegará a isso se conseguir, e a gente vai pular essa etapa já, se conseguir se transformar em SAF, negociar o controle da sua SAF e passar a ter uma gestão profissional? Você acha que o presidente fez uma promessa contando com investimentos de terceiros? Ou que ele tem realmente trabalho suficiente para botar o Guarani nessa situação daqui a 3 anos? Ortiz, qual é a estrutura que o Guarani oferece para disputar uma pré-Libertadores? Onde a gente treina? Qual é o que o nosso centro de treinamento oferece? Entrou um recurso que poderia ter sido investido nisso, a gente já veio falando sobre isso, né? A gente, para conseguir subir de patamar, a gente tem que melhorar em tudo. Melhorar esportivamente, melhorar administrativamente, aumentar as nossas receitas. Isso é um passo de cada vez. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia do que ele falou de disputar a pré-Libertadores daqui a 3 anos. Não sei se ele tem algo... Não, ele deve ter alguma informação diferente da nossa. Pois é. Não sei de onde... Eu sei que o salário está atrasado. Vai entrar no segundo mês, hoje venceu mais uma... hoje vence os direitos de imagem, né? Todo dia 20. E dessa forma vai ser difícil a gente chegar numa pré-Libertadores. A gente precisa vestir a sandália da humildade, trabalhar e parar de falar bobeira.
Porque o torcedor acredita, o torcedor é apaixonado e fica ansioso esperando que aconteça uma coisa que na prática não está acontecendo. Então vamos trabalhar com o pé no chão para fazer a coisa acontecer da melhor forma possível e parar de vender ilusão, porque não está dando certo. Deixa eu pegar a pergunta do Cleiton e dar uma transformada nela, então. O mandato do gestor do Guarani é de 3 anos, né? Os mandatos de CA, e de CD e de CF são de 3 anos. Mas a eleição está acontecendo no mês de julho. Então você vai ter, se eleito for, menos de 2 anos e 5 meses. Porque você vai tomar posse no final de julho, já com agosto se iniciando, né? Então você vai ter agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 meses, vai. Você vai ter a posse dos eleitos lá. Acho que a transição será bem feita, né? Lá no final do seu mandato. Você tem um mandato de 2 anos e 5 meses. Você acha que em 2 anos e 5 meses você consegue transformar a realidade do Guarani? Porque eu entendo que em 3 anos você não consegue. Com 2 anos e 5 meses, então... É uma luta contra o tempo. Você pega uma empresa em dificuldade financeira e tenta e reverte isso. Quanto tempo demanda? Só que aqui a gente tem torcida, a gente tem pressão, então, a gente tem a cobrança, né? Então é diferente. Mas a situação do dia a dia não é diferente. A gente tem salário atrasado, a gente tem um monte de funcionário que a gente não sabe o que faz, a gente tem uma folha de pagamento altíssima, a gente tem pessoas ganhando salários absurdos, a gente tem gastos desnecessários, conforme o próprio perito judicial apontou no relatório da RJ. A gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, que precisa ser resolvido. A gente tem que estancar essa gastança desenfreada, até porque a nossa receita, como você mesmo disse, é uma receita finita, certo, Ortiz? Sim. E para a partir daí, a gente colocar o trabalho ali, aliás, a partir daí a gente reverter essa situação e começar a construir coisas positivas. Não é do dia para a noite. A gente quer que seja o mais rápido possível, a gente vai trabalhar para isso. Né? Vamos imaginar que a gente está há quantos anos nisso, Ortiz? 30, 40 anos? Sem dúvida. Né? A gente tem 30, 40 anos para reverter em 2 anos e meio. Eu espero chegar daqui 2 anos e meio entregando um Guarani melhor do que está. Seja para mim mesmo, ou seja para outras pessoas, eu espero entregar um Guarani e vou trabalhar para entregar um Guarani melhor do que está. Melhor do que a situação que a gente vai encontrar quando a gente está assumindo. Então é um trabalho por etapas, é isso? É um trabalho por etapas, não tem outra forma. Não tem outra forma. Mas se o Guarani estiver daqui a 3 anos disputando a pré-Libertadores, você vai estar feliz. Caramba, pelo amor de Deus. Vou estar muito feliz. Ou então uma fase de grupos, né? Não precisa nem ser pré, né? Pode ir direto para uma fase de grupos também, né? Pode ser. Tá tranquilo, né? Tudo é possível, né? Então, um abraço, meu amigo. Ó, o Vitor Matheus, lá do Pro Guarani. Um abraço, Vitor. Tive com ele sábado na festa julina aqui, né? Lá do Jardim Amazonas, lá o bairro da minha mulher. Boa noite, Ortiz, Felipe. Boa noite, Vitor. Compartilho das preocupações que vocês abordaram hoje no bate-papo. O trabalho será árduo. Espero que quem vença a eleição do CA haja com a grandeza que o Guarani merece. Precisamos de uma revolução de competência na gestão com extrema urgência. Tenho certeza que nós trabalharemos muito no Conselho Deliberativo para exigir o cumprimento do Estatuto e cobrar o CA por uma gestão séria, profissional e transparente, atributos que têm faltado. Forte abraço a ambos, hoje e sempre Guarani. Vitor Matheus Cunha, conselheiro deliberativo, né? E o Vitor é uma pessoa na qual eu confio muito, eu gosto muito do trabalho dele, é uma pessoa que tem capacidade, né, para ajudar nas questões ligadas ao Guarani. Ortiz, Felipe. Até te cortando, queria mandar um abraço pro Vitor, é um puta cara bacana. Eu não conhecia muito o Vitor, até compartilhando o que você pensa. Conheci mais numa reunião do Conselho Deliberativo, onde ele apresentou um projeto bem bacana para a participação do sócio campeão dentro do pleito eleitoral do Guarani, né, para que o sócio campeão pudesse votar. Cara, um trabalho tão bem feito e um carinho que esse rapaz colocou no que ele fez, que eu ali dentro, escutando ele falar, eu falei, eu tenho que estar de alguma forma... E ele é jovem, né? Ele é jovem, eu tenho que participar disso aí de alguma forma. Fui lá, abracei a ideia também. E assim, caso a gente vença
eu conto muito com a participação do Vitor, do Pro Guarani, que são pessoas que têm capacidade, inteligentes, pessoas novas ali que estão com gás. O Guarani não tem dono, o Guarani não tem ninguém melhor que ninguém. Na verdade, a gente precisa dar as mãos ali, todo mundo vai enfrentar uma luta muito grande. E eu fico muito feliz que ainda a gente tem bugrinos jovens, igual o Vitor, participando e se dedicando pelo Guarani ali. Eu sei o trabalho que eles fazem, é muito bacana. E assim, é muito legal receber uma mensagem dessa de uma pessoa que participa ali, que se dedica ao Guarani. Um abraço pra você, viu, Vitor? Na verdade, né, Felipe, assim, eu acho legal porque ele está dizendo o seguinte: eu não vou apoiar o trabalho do novo CA, né, independente de quem seja. Nós vamos cobrar. É isso. Né? E acho que todo mundo que pleiteia ser dirigente do Guarani tem que estar preparado para isso. Sim. Para receber cobrança. Com certeza. Porque o torcedor do Guarani, ele vem de décadas de paulada. Quando ele acha que vai, desvai, né? Ele fala assim: agora o Guarani vai. Pô, o Guarani era líder do campeonato há 4 rodadas. Aí vem uma sequência de 4 jogos, o Guarani cai de primeiro para quinto. Né? Aí vai enfrentar o líder agora, que é a Inter de Limeira, né? Deus queira que o Guarani ganhe essa partida e reassuma a liderança. Mas um resultado negativo pode botar o Guarani na berlinda, na última posição dentro dos 8. E aí a gordura foi toda frita. Então imagina o que esse torcedor está sofrendo, cara, né? Então tem que ser assim mesmo, tem que ter cobrança. Eu não prometo apoio para ninguém. O que eu prometo aqui é o seguinte: eu vou continuar fazendo o meu trabalho. É isso. Né? Nós conversamos poucas vezes, mas nas poucas vezes em que nós conversamos, o que eu te disse foi o quê, Felipe? A minha função é cobrar. Né? Eu espero que não haja o que houve com essas pessoas que hoje fazem a gestão do Guarani, de levar a coisa para o lado pessoal. Qualquer cobrança que eu faça a um dirigente do Guarani não é uma cobrança pessoal. Eu estou cobrando a entidade. O presidente do Guarani também é uma entidade, é uma instituição. Né? O presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, seja quem for, também é uma instituição. O presidente do Conselho Fiscal é uma instituição. Né? O superintendente do Guarani é uma instituição, é uma entidade dentro da outra entidade. Então, eu não tenho nada contra pessoas. Né? O que eu contesto é trabalho, é capacidade, é possibilidades. E eu acho legal isso, porque assim, ele não faz uma promessa: vamos junto cuidar do Guarani. Não. Ele fala: nós vamos lá estar fiscalizando para que tudo seja cumprido. Né? Até para não acontecer igual aconteceu do Conselho de Administração perder um prazo de entrega das contas do Guarani. Onde já se viu isso? O conselheiro, ele é representante do sócio. O sócio é o cara que tem maior interesse em saber o que está acontecendo. E não tem acesso aos dados, aos números. É um absurdo isso. Ó, eu vou correr aqui, eu vou falar menos. Já temos 21h40, né? Eu nem olhei no YouTube, tá? Até agora a gente nem abriu aqui o chat do YouTube, viu, gente? Não dá. O Rodrigo do Jambeiro também conosco, outro amigo ouvinte. Vamos lá, deixa eu botar a mensagem dele no ar aqui. Vamos lá, vamos cortar aqui o Rodrigo do Jambeiro. Vou transmitir. Vamos lá, Rodrigão. Tem até uma resposta minha para ele ali, né? Vamos embora, solta a voz, Rodrigo. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Rosselli. Boa noite, amigos do Planeta. Ortiz, aproveitar que o Rosselli está aí, eu queria fazer uma pergunta, não sei se posso. Rosselli, se você ganhar, tá? Você ganhou a eleição e o possível investidor, que todo mundo que é único, né, que é a Magno, tá meio, vamos dizer, meio que envolvida com a atual diretoria. Qual que é a sua pretensão? O que você pretende? Conversar com o Graziano? Procurar um novo investidor? Qual que é a sua ideia? Obrigado, boa noite. Valeu, Ortiz, abraço. Bom, tá aí, Felipe, uma pergunta. A gente imaginava também que esse tema fosse ser abordado, né? Uma pergunta envolvendo o Roberto Graziano, essa proposta de transformação do Guarani em SAF, se você, encontrando ele mais ligado ao grupo do Rômulo, indisposto a fazer uma negociação com o atual grupo, se você procuraria um outro grupo e tal, ou tentaria contornar. Vou até acrescentar uma interpretação minha. Você tentaria contornar caso você detectasse isso? Você acha importante? O que você pode falar sobre isso? Porque é um caso também que preocupa o torcedor do Guarani. Com certeza. Eu sou favorável ao processo da SAF. Eu sou favorável.
a implementação da SAF no Guarani, desde que seja com prudência, com responsabilidade, tendo em vista que é uma situação que vai durar 20, 30, 40 anos. Então uma venda mal feita pode comprometer a história do Guarani. Vide alguns casos que aconteceram aí no Brasil. A gente está vendo o caso do Botafogo, o mais recente, do Rio, né? Mas obviamente que o Roberto é um parceiro importante para o Guarani. Diferente desses outros clubes, o Roberto tem uma história dentro do Guarani. Ele está com a gente há muito tempo. Ele é um cara que sempre ajudou o Guarani. E eu não poderia vir aqui com politicagem criticar o Roberto por ele estar hoje ajudando o clube, porque ele já vem ajudando há muito tempo. Obviamente que a proposta não chegou nas minhas mãos. Eu não conheço a proposta do Roberto, né? Não tive acesso a essa proposta, até porque ela não foi apresentada aos sócios. Então hoje eu entendo que todos os sócios, a maioria dos sócios não conhece a proposta do Roberto, mas claro que será tratada com muito carinho, porque o Roberto é um parceiro de longa data. Ninguém aqui é contra o Roberto, ninguém é contra a SAF, pelo contrário. Caso a gente ganhe a eleição, a gente vai sentar com o Roberto, com certeza. Até porque o Roberto, como empresário bem sucedido, eu tenho certeza que ele prefere um Guarani sendo bem administrado para estar fazendo um negócio, do que um Guarani que apresenta um resultado financeiro péssimo, de gestão. Eu não estou nem dizendo de receita, que é o pior, você gastar de forma desenfreada o dinheiro do clube, né? Então eu imagino que o Roberto, como um cara inteligente, ele priorize uma boa gestão para estar negociando com o Guarani, né? Então assim, eu sou favorável à SAF, desde que seja uma proposta boa para o clube, que traga soluções esportivas, administrativas, financeiras, e obviamente que a proposta do Roberto será tratada com muito carinho, por se tratar de um parceiro com DNA bugrino ali, que está ali com a gente há muito tempo e que gosta do Guarani. Isso é importante, que vê o Guarani não só como um número, como um negócio, mas vê o Guarani como algo que mexe ali com o sentimento dele, porque eu sei disso. Então, claro que vai ter portas abertas, o diálogo vai ser o mais positivo possível para a gente fazer, Felipe, com que seja bom para ambas as partes. Deixa eu dar uma pegada agora, então. Você teve algum contato com o Roberto Graziano nesse período, ou desde o momento em que você se apresentou como candidato? Você teve alguma espécie de contato com o Roberto Graziano, ou com algum interlocutor que falasse em nome do Roberto Graziano? Sim, interlocutores que falam em nome do Roberto. No final do ano. Com ele, não. Na eleição que aconteceu, que teria que ter acontecido em dezembro, ele preferiu não participar da eleição. Tá. Uma decisão dele, que inclusive eu achei uma decisão prudente, por conta de ser uma disputa ali interna, e o Roberto não participou. Ele mantém a mesma postura para esse pleito de domingo, né? Eu entendo que ele já tem negócios com o clube. Manter a mesma postura não quero me envolver com o processo eleitoral. Está mantendo a mesma postura. A gente teve interlocutores, né, que fazem esse bate-papo. Sei. Mas quero deixar aqui, aproveitando o seu espaço, que eu sei que a audiência é grande. Que seja, tomara. Que a audiência é grande, que a gente vai tratar a proposta do Roberto da melhor forma possível, até porque nós bugrinos entendemos e somos gratos por tudo que foi feito nesse período, né? Claro que a gente tem que defender os interesses do clube, né? A gente vai defender os interesses do clube para que seja um negócio positivo para ambas as partes, para que o resultado seja o melhor possível, porque o torcedor espera resultado. Tá. A gente quer o melhor resultado possível para o Guarani. A proposta, né? Uma eventual proposta, uma possível proposta apresentada, ela tem que ser apresentada ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem que levar essa proposta a conhecimento do presidente do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho Deliberativo tem que convocar Assembleias Gerais e reunião do Conselho Deliberativo para aprovar ou para analisar a proposta. Esse é o trâmite interno, né? O que eu queria saber de você é o seguinte. Primeiro, a primeira parte você já disse que você não tem nada contra a transformação do Guarani em SAF. Pelo menos foi o que eu subentendi da sua fala.
é algo que você não abomina, você quer apenas que seja algo benéfico ao Guarani. É Sim. isso, né? Traduzindo. Que Não traga, entendi errado. que traga contrapartidas para o clube. Eu não entendi errado. A gente né? precisa evoluir. Como trazer, e se tratando de uma proposta que deva ter várias condições sigilosas, né? Uma proposta que não pode ser apresentada toda ela na mesa ali, dizer assim, ó, torcedor, a proposta é essa, vou ler ela de cabo a rabo. Como trazer informações transparentes ao torcedor do Guarani, de modo a fazer ele entender que essa proposta é boa para o Guarani, preservando o sigilo ainda pedido pelo potencial investidor que não é adquirente e que passa a ser dono, Felipe. Esse é um desafio que você vai encontrar também, porque se você virar presidente do Guarani, você pode ter certeza que eu vou cobrar publicamente, inclusive a divulgação de dados sobre essa proposta ou do que está sendo negociado pelo Guarani, né? Sim. Ortiz, é uma situação complicada, mas que a gente também entende o lado do investidor, de querer se preservar, né? Obviamente que a gente tem que defender os interesses do Guarani, por isso que a gente está aqui, né? A gente não pode simplesmente vender o Guarani de qualquer forma. Eu não estou dizendo isso nessa situação da Magno, não estou dizendo no geral. Mas a ideia é que a gente faça um bom negócio para ambas as partes. Um bom negócio é bom negócio para os dois. É um relacionamento, né? Não existe um relacionamento bom para um e que não seja bom para o outro. A gente precisa criar uma situação para que todo mundo consiga desempenhar o melhor papel possível dentro desse negócio e que todo mundo colhe os melhores frutos possíveis, né? A proposta que o Roberto iria fazer ou fez para o CA do Guarani, a gente não teve acesso realmente, mas a gente escuta nos bastidores que é uma boa proposta, né? Eu não posso... Você ouve nos bastidores que é uma boa proposta. A gente escuta nos bastidores, até pelo pessoal que está lá, que é uma boa proposta. Mas qual proposta? Eu não sei. Quando foi apresentada essa proposta? Nunca foi apresentada. É por isso que eu falo, como defender algo que eu não conheço. Não, porque de verdade, o que se ouve, né? É que a proposta da SAF foi retirada porque você entrou com um processo e o seu processo está atrapalhando o Guarani a virar SAF. Sim. Você sabe disso, já deve ter ouvido isso. Na verdade, a proposta foi retirada em fevereiro. Eles marcaram até data para apresentar. Na verdade, foi final de janeiro. Final de janeiro. Então, isso é um tema legal. É porque soltam que o problema foi o processo da eleição. Vamos lá, gente. Cara, a minha ideia não foi levantar uma bola pra você cortar, não. Mas é impossível. Mas acabei levantando. Isso aí. O processo é de dezembro, todo mundo sabe que a justiça brasileira está sobrecarregada e que tudo que envolve justiça demora. Porém, essa questão da SAF é importante. No final de janeiro, inclusive, tinha data marcada para apresentação da proposta. A primeira reunião seria dia 5 de fevereiro no Conselho Deliberativo. 5 de fevereiro. Não existia anulação de eleição, não existia nada. E simplesmente a gente sócio foi comunicado que aquela proposta teria sido retirada. Certo, Otis? Pelo presidente do Conselho Deliberativo. Exatamente, pelo presidente do Conselho que Deliberativo. E aliás, eu tento encontrar esse edital hoje, né, esse cancelamento. Infelizmente o site do Guarani não disponibiliza mais o PDF, dá um erro de leitura lá, né? Mas ele dizia com todas as letras que o investidor pediu para retirar a proposta porque pretendia reapresentá-la, tá? Naquele primeiro momento, né? E aí nós tivemos declarações públicas dizendo, nós estamos cancelando para poder adiantar, para tornar mais rápida a coisa e tal. Mas o fato inequívoco é o cancelamento das assembleias e da reunião do Conselho para tratar da transformação em SAF e da possível negociação, deixa eu até me botar no ar aqui enquanto eu falo, né? E da possível negociação com a SAF, né? Para o controle da SAF, foi feito no final de janeiro, dias antes, porque a primeira reunião estava marcada para 5 de fevereiro. O seu processo foi ter a primeira decisão no dia, se eu não me engano, no site está 16, mas a divulgação é dia 18, se eu não me engano, 18 de abril. Foi o dia que você esteve aqui dando entrevista junto com a doutora Carolina. Nós temos um lapso temporal aí de 2 meses e meio. Ou seja, nesses 2 meses e meio, o Guarani recebeu uma proposta, entendeu que era boa, botou a proposta em votação, o investidor retirou a proposta, disse que precisava aprimorar a proposta,
O Guarani teve mais 2 meses e meio depois da retirada da proposta, e a proposta agora não foi feita porque você conseguiu uma medida liminar anulando o processo eleitoral em abril. Pois é. E eu digo mais. Qual investidor gostaria de investir no Guarani dentro de um clube que a atual gestão não quer nem que tenha eleição? Dificulta ali a participação do sócio. Eu vejo como segurança jurídica para o Roberto tudo que aconteceu. Não, sem dúvida. Né? Isso é segurança jurídica para o investidor. Nesse aspecto nós concordamos Né? totalmente. Ele vai pelo menos saber que quem está negociando com ele foi eleito para o cargo. Com certeza. Né? Vamos levar seriedade, gente. O Guarani precisa de seriedade. É uma instituição, tem eleição, tem voto, tem sócios que participam. E quem tiver mais voto que ganhe. Quem tiver mais voto, quem administra. Não é verdade? Com certeza. Qualquer investidor, seja a Magno, seja qualquer investidor, ele quer um ambiente administrativo, jurídico favorável. Agora a gente tem uma gestão que não quer ter eleição. Que investidor vai querer pôr uma grana alta dessa num negócio que vai durar 40 anos? Né? Não é assim. Então a gente precisa entender o que aconteceu de verdade para não cair em fake news, né? E mais, entender que o que aconteceu é segurança jurídica para o investidor e para o Guarani. Assim, o prefeito de Campinas é eleito, o vereador de Campinas é eleito, o governador do estado de São Paulo é eleito, os deputados estaduais federais são eleitos, os senadores são eleitos, o presidente da república é eleito. Quem ganha é quem tem mais voto. E no Guarani não tem voto. Ué. E aí o problema é de quem não pôde participar, o erro é de quem não pôde participar. Desculpa, deixa, eu não vou falar disso, Felipe, desculpa. Aí eu vou estar opinando e eu tô tomando partido, eu não posso fazer isso, tá? O Carlos de Garça, 28 segundos, solta a voz, Cargão, vamos ouvir aqui. Boa noite, Ortiz. Avisa o Felipe aí que até em Garça tem quem goste muito do Guarani, torça muito. E aproveitando, o meu receio é o subir a qualquer custo e acontecer aquele bate-volta que está acontecendo com outro clube aí, né? Então esse é meu receio, mas que suba com o mínimo de estrutura para se manter na Série B. Ô Carlos, obrigado pela mensagem. É o Carlos de Garça, Filipão, você perguntou qual era o nome dele. Tá vendo? Em Garça tem gente que gosta do Guarani. Que eu me prendi, ô Carlos, boa noite pra você. Eu me prendi no Garça, falei, pô, esqueci o nome dele. Que legal, cara, bacana demais a gente ver bugrinos aí de vários locais diferentes, eu fico muito feliz de ver isso. Eu fiz vou contar mais uma historinha rapidinho. Eu fui para os Estados Unidos, antes da Copa. Aí falei pro meu filho assim, meu filho falou, pô pai, você vai toda vez que você vai no parque, você vai com a camisa do Guarani? Eu falei, eu vou em todos e vou todos com a camisa do Guarani. Aí ele falou assim, ninguém conhece o Guarani. Eu falei, quê? Quê? Cada parque que eu for e que alguém vir mexer comigo, é um negócio a menos que eu vou te dar de presente. Coitado do moleque, voltou sem nada pra cá. Eu vou falar o nome do parque, no Epic, o cara que tava trabalhando ergueu a camisa do Guarani por baixo. Se alguém achar que é mentira, pergunta pro meu filho. Vamos de ver essa barriga feia. Cara, é inacreditável. Meu filho, a molecada de hoje em dia é difícil, né? Não é. É complicado. Cara, o Guarani é gigante, né, Felipe? Esse é um detalhe que muita gente precisa entender. O Guarani é gigante, né? E esse negócio de subir para bater e voltar, realmente, o Guarani precisa subir estruturado, né? Não basta subir e descer. Né? Apesar de entender que voltar para uma Série A nos traria recursos hoje inimagináveis de faturamento para o Guarani, mas imagine então manter-se pelo menos 5 anos jogando essa Série A, né? Você consegue recursos aí fantásticos. Se você passar 5 anos jogando a Série A, inegavelmente você vai estar jogando uma Sul-Americana ou eventualmente uma pré-Libertadores, né? Como disse o Rômulo, né? E tal. Mas você vai ter acesso a recursos, a cotas, a investimentos hoje impensáveis para o Guarani, né? Então não é só subir, é subir e criar um alicerce viável para que o clube permaneça lá, né, o Felipe? Acho que esse é o grande desafio da coisa. É o que eu falei sobre estrutura, né, Ortiz? A gente precisa entregar essa estrutura para a gente poder ter condição de permanecer. Sim. Para a gente subir degrau a degrau até a gente conseguir ter condição esportiva de brigar lá em cima. Sim. Camisa a gente tem, torcida a gente tem. Agora é trabalhar.
Precisa de trabalho, isso é fato. E vai dar muito trabalho. Marcos Gustosa, um abraço, Carlos. Marcos Gustosa, 45 segundos. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Ortiz. Tudo bem? É referente a essa possível SAF da Magno, já que o atual candidato aí que está aí na entrevista, Rosselli, o nome dele, né? Ele fazia parte da gestão anterior, como ele disse também. Ele é contra ou a favor? E por que nunca nenhum do atual ou ex que participa aí do Guarani não fala sobre a situação imobiliária, o estádio, não fala sobre nada? Isso é um tabu dentro do Guarani. Eu acho que ele é uma pessoa própria aí, gabaritada para falar sobre o assunto. Marcos Gustosa, boa pergunta, Felipe. O desafio é seu. Primeiro, ele quer saber o que você pode falar aí da SAF, né, se eu bem entendi, e depois por que ninguém do Guarani fala da questão do imobiliário. Fica à vontade para respondê-lo. Bom, sobre a SAF eu acabei de... Primeiro um abraço para o Marcos. Sobre a SAF, eu sou favorável à implementação da SAF, desde que seja prudente, desde que traga resultado, contrapartida esportiva, financeira, administrativa para o clube, que a gente cresça com isso, né? Que seja um negócio bem feito, que é um negócio a longo prazo, é um negócio de 20, 30, 40 anos, né? Então tem que ser muito bem feito, bem estruturado. E separando os assuntos, a gente tem algo em comum, que é o mesmo investidor, porém em assuntos distintos. A questão imobiliária é um tema que a gente precisa resolver, né? A gente já está há alguns anos nesse imbróglio e obviamente que vai ser um tema que vai ser enfrentado de forma muito profissional e com uma expectativa que a gente resolva o quanto antes, o mais rápido possível, né? Se não me engano faz mais de 10 anos, Ortiz. Eu posso meter o peito nessa pergunta dele também, Felipe, dar uma atravessada? Porque a questão é a seguinte, você falou assim, nós temos um investidor em comum. Na verdade, o Roberto Graziano ele não é investidor na questão do imobiliário. O Roberto Graziano é um devedor. Sim. O Roberto Graziano ele não, ele comprou judicialmente o patrimônio físico do Guarani, né? O complexo Brinco de Ouro da Princesa e o terreno do CT. Erroneamente, o terreno do CT não poderia ter entrado nessa barca porque é uma concessão municipal, né, com fim específico, mas tudo bem, botou-se lá, não vou debater isso mais. Mas nesse caso o Roberto ele tem um compromisso com o Guarani, ele não é um investidor, né? A condição para que ele assuma o terreno e a área que hoje é o Brinco de Ouro da Princesa é entregar para o Guarani uma arena com capacidade mínima para 12 mil pessoas, um clube social novo e um centro de treinamentos novo. E aí ele toma posse da área onde hoje fica o Brinco de Ouro da Princesa e toca o seu projeto imobiliário lá. Então, primeiro, é preciso deixar claro, e eu acho que a pergunta do Marcos Gustosa é mais nesse aspecto. Por que é que ninguém fala que o Roberto Graziano tem a obrigação de entregar essas contrapartidas ao Guarani Futebol Clube? Porque, realmente, você falou, são 10 anos? São 10 anos. O Guarani... Essa decisão foi tomada em maio de 2015, né? Foi definitiva em maio de 2015, então já são 11. Entende? O Roberto Graziano assumiu um compromisso de pagar ao Guarani 130 parcelas, 350 mil reais. Ele já pagou, ele pagou nesse dia 10 agora, a última das 130 parcelas. E até hoje ninguém conseguiu tirar nada dessa questão do imobiliário, do papel, entende? Aliás, nem papel nós temos sobre isso, nós não recebemos nada. O que você pensa sobre isso, Felipe? Qual o compromisso que você pode assumir com o torcedor em relação à questão do imobiliário se você for eleito presidente do Guarani? Você acha que o imobiliário tem que estar negociado junto com a proposta da SAF, ou que o imobiliário é algo que fortalece a capacidade de angariar recursos nessa negociação de SAF com o próprio Roberto Graziano, por exemplo? Vamos lá. São negócios diferentes, né, distintos, como eu disse. A questão imobiliária é um assunto que a gente precisa atacar e resolver, né? A questão SAF é um outro assunto que a gente pode negociar, inclusive, com o mesmo grupo. E, obviamente, que envolver o imobiliário nesse negócio valoriza o negócio, é um ativo considerável, certo? A gente tem o patrimônio sendo envolvido
Você não acha que esse negócio já está envolvido? Porque fala-se assim, o Roberto Graziano está adquirindo a SAF do Guarani. Mas o Roberto Graziano tem a obrigação de entregar patrimônios ao Guarani. Você não acha que uma coisa já está envolvida com a outra? Eu acredito que sim. Eu acho que não é nem indiretamente, eu acho que é diretamente. Por isso que é importante a gente conhecer a proposta, Ortiz. A gente não teve acesso à proposta de fato, mas que existe. A situação mobiliária para ser resolvida existe. Mas independente do Roberto Graziano apresentar uma proposta para adquirir o controle de uma SAF do Guarani, o Roberto Graziano tem a obrigação de entregar ao Guarani um estádio, um clube social e um centro de treinamento. Sim, faz parte do negócio. Concorda comigo? Obviamente, é isso. E por que ninguém do Guarani fala sobre isso? Ninguém do Guarani fala, o Roberto Graziano tem que entregar ao Guarani. Se bem que tem que ser honesto, o Rômulo Amaro até falou sobre isso recentemente em entrevistas que deu a emissoras tradicionais, né? Ele fala, olha, o Roberto tem obrigações a cumprir com o Guarani, né? Mas por que ninguém tira isso do papel nunca? Por que o Guarani pisa em ovos quando fala dessa questão do imobiliário? Eu não estou sendo ingrato com o Roberto Graziano quando eu trago essa questão para debate. Eu estou simplesmente dizendo, existe um acordo firmado pela Justiça do Trabalho que obriga o Roberto Graziano a entregar patrimônios ao Guarani. Sim. Né? Isso não é ser grato ou ser ingrato. É dizer que a Justiça determinou que isso fosse feito. Né? Por que ninguém fala sobre isso, Felipe? Qual que será o nível? O que foi prometido para ele? O que está combinado entre Guarani e o Grupo Magno? A gente precisa entender. Sabe que você falou um negócio aqui, nessa conversa que a gente teve aqui, Felipe, que eu não posso negar, ele me deixa muito, muito preocupado. Você me disse o seguinte, olha, eu não consegui ter nenhum contato com o Roberto Graziano. Eu não sei, ele tomou uma postura de isenção, não quer se intrometer na questão eleitoral e tal. Eu até entendo, mas eu acho que seria necessário que houvesse esse contato, independente de você ser eleito ou não, e nem para que o Roberto Graziano te dissesse assim, olha, a minha proposta é tal, tá? De verdade. A minha preocupação é garantir que o Guarani consiga cumprir com o Roberto Graziano aquilo que foi prometido pelo Guarani. Sim. Entende? Eu acho que mais importante do que saber qual é a proposta do Graziano para tocar uma SAF do Guarani, para controlar essa SAF do Guarani, é saber o que o Guarani se comprometeu com o Roberto Graziano nessas negociações feitas até agora. Para saber se, como gestor do Guarani, você poderá tocar essas promessas, essas contrapartidas. E me frustra saber que o Graziano não diretamente tratou disso contigo. Porque se a gente fosse tratar com politicagem, era muito fácil a gente vir aqui na frente da câmera e falar, vou executar, vou cobrar, vou bater, né? Prometer é fácil. Que é o que que muitas pessoas esperam ouvir. Mas é o que você falou, é o que eu penso. O que o Guarani propôs para o Roberto? Eu não posso pegar um parceiro que vem nos ajudando há muito tempo e simplesmente malhar ele aqui para ganhar voto, né? O que eu quero saber é o seguinte, o que eu posso cumprir aquilo que foi proposto pelo Guarani, pela atual gestão? O que foi prometido para o Roberto? Eu tenho que preservar o Guarani, tenho que preservar o investidor. A gente não pode ser inocente de negar que o Roberto Graziano faça aportes ao Guarani. Sim, por menos que a gente tenha isso oficializado, né? Eu jamais vou vir aqui com politicagem, massacrando o cara que esteve junto com a gente durante muito tempo. Então, você assim, não assusta eu quero que eu vou passar atrás do seu. Fica tranquilo. Então você vai continuar falando com a câmera. Eu quero cumprir, Ortiz, com o que foi combinado. Eu quero entender o que foi combinado e quero cumprir. Desde que seja viável para o clube, seja bom para o Guarani, a gente vai tratar de forma profissional até o fim. Então, a oportunidade de apresentar essa proposta, de sentar para conversar, está aí. Minhas portas estão abertas, né? O Roberto tem meu contato, quiser conversar comigo, a gente está aberto ao diálogo, obviamente. E caso a gente ganhe, a gente vai vencer, a gente vai sentar com ele para resolver o quanto antes esse imbróglio. Tá, agora você entrega que eu estou aqui do outro lado, mas vamos lá. Eu acho que não há, Felipe, nenhum pecado em se fazer uma negociação com o Roberto Graziano. Sim. Não há nenhum pecado nisso, desde que se coloque a situação clara, né? Roberto, para investir no Guarani, nós estamos partindo de uma contrapartida seguinte: se você vai investir no Guarani, nós não podemos negar nunca o fato de que você tem que construir isso aqui para o Guarani de qualquer forma. Isso aqui para a gente já é patrimônio adquirido. O Guarani tem
direito a um estádio nesse molde, a um clube nesse molde, a um CT, né, por decisão judicial. Então, a sua proposta para a aquisição do controle da SAF do Guarani não pode estar atrelada à questão do imobiliário. Nós não podemos ter uma proposta que diga assim, olha, nós vamos gastar 400, 500 milhões para construir um estádio novo para o Guarani, para construir... Posso até entender o seguinte, nós vamos colocar mais 200 milhões para estender o estádio, que seria para tantas pessoas, vai ser tantas pessoas. Sim. Ok, mas nós não podemos ter numa proposta, por exemplo, de 1 bilhão de reais, eu estou chutando um valor aqui, eu não tenho nenhum indicativo de que o valor seja esse, eu não posso ter embutido lá 500 milhões ligados ao imobiliário, porque o imobiliário o Guarani já tem uma decisão judicial. O que você pensa disso, conversando com o nosso público aí? É por isso que eu falei que são coisas distintas, que apesar de ter ligação, são distintos, são assuntos distintos. Mas o importante é a gente ter essa conversa, até mesmo para entender o que foi prometido para o investidor e aquilo que o Guarani pode cumprir, né? Esses equipamentos estão fazendo falta em termos de estrutura, até para a gente esportivamente ter melhores resultados. A gente teve problema com o centro de treinamento, né, com o próprio estádio lá atrás. E resolver isso é questão de prioridade. Obviamente que esse período eleitoral é um período complexo para a gente estar colocando esse assunto em pauta, porque eu não quero me parecer oportunista e nem mentir para o torcedor. Eu vim aqui para pregar a verdade e eu vou até o fim com ela. A gente vai trabalhar para que seja resolvido isso quanto antes. É assim que a gente tiver essa conversa com o Roberto, um dia depois de vencer a eleição. E isso vai acontecer e eu tenho certeza que o Roberto, como um grande parceiro, vai cumprir tudo o que foi combinado e a gente vai construir bastante coisa juntos. Vou defender sempre os interesses do Guarani, que é meu papel como associado, e caso seja eleito como administrador, defender esses interesses, e eu vou até o fim com isso. Essa é a premissa básica, né, do gestor do clube, né, o Felipe, assim, garantir que aquilo que seja do Guarani, seja do Guarani. Acho que isso é inegociável, entende? As pessoas às vezes me falam, mas quando você fala do Roberto Graziano, parece que você está falando de uma pessoa qualquer. Não, para mim eu estou falando de uma pessoa que tem um compromisso a cumprir com o Guarani, né? Mas ele ajuda o Guarani. Ótimo, ele ajuda o Guarani. Eu não posso dizer que o Roberto Graziano não ajude o Guarani. Eu não vou ser ingrato de dizer, olha, o Roberto Graziano não fez nada pelo Guarani até hoje. Fez muito. O que ele investiu de dinheiro no Guarani, o que ele colocou de dinheiro no Guarani, né? E eu sempre digo, ele fez um mau negócio. Para ele, Roberto Graziano, ele fez um mau negócio. Para o Guarani, ele fez um ótimo negócio. Porque o projeto imobiliário dele é meio que inviável hoje, né? Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O controle do futebol do Guarani não passa por abrir mão de nenhuma prerrogativa do que o Guarani tem garantido na justiça. Eu não sei se você consegue entender essa formulação. Eu entendi. Eu sei onde... É porque eu converso com algumas pessoas do Guarani, Felipe, assim, não de gestão, né? Porque hoje eu não tenho mais acesso, né, aos gestores do Guarani Futebol Clube. Mas eu converso com algumas pessoas do Guarani que elas têm dificuldade de entender isso que eu falo. Sabe? Elas falam assim, não, você está falando mal do Roberto. O Roberto é um cara que ajuda o Guarani, é um cara que gosta do Guarani. Ele pode gostar do Guarani. Ele pode sim ter ajudado muito o Guarani, mas ainda assim ele assumiu um compromisso com o Guarani que ele tem que cumprir. Esse compromisso é inegociável. Sim. Eu não posso abrir mão de uma prerrogativa. Por exemplo, vamos supor que a proposta de uma SAF hipotética aí, trazida pelo Roberto Graziano, diga, olha, vai chegar uma empresa tal e ao invés de eu construir uma arena de 12 mil lugares para o Guarani, essa empresa vai investir 500 milhões para construir uma arena de 30 mil lugares para o Guarani, usando o dado que o Rômulo falou aí, né? Isso para mim não está correto. Desses 30 mil lugares, pelo menos 12 mil tem que ser cumpridos pelo Roberto Graziano. Uma boa parte da estrutura de fundação, da estrutura de espaço para isso e tudo mais, entende? Então, isso para mim é dinheiro que tem que vir para o Guarani. Esse dinheiro não pode ser descontado da negociação da SAF, né? Sim. Não sei se eu consigo me fazer entender. Desculpa até, eu fui prolixo aqui falando, quando na verdade quem tem que falar hoje é você. Né? Eu entendi. São assuntos distintos, mas essa conversa é muito importante, Ortiz,
porque a gente não pode aqui simplesmente colocar tudo a perder com um parceiro nosso de negócio a longa data, né? Mas com certeza essa questão imobiliária vai ser algo que a gente vai trabalhar em cima o quanto antes para poder tirar isso do papel e transformar isso em realidade. A gente tem a decisão judicial favorável, mas a gente precisa também entender quais são os acordos que o Roberto tem com o Guarani como instituição, que a gente ainda não teve acesso. Entendendo isso, a gente vai colocar tudo na mesa para resolver as duas conversas de forma separada. Se estiverem em correlação, a gente vai saber distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Nós já passamos de 2 horas de programa, tá? Você vai me dizer até onde você vai. O Boa. Adão, nosso amigo Adão, grande Adão, um abraço pro seu irmão. Boa noite, Ortiz e Felipe. Como buscar recursos se a maioria dos nossos patrocinadores nos paga com produtos? Isso são chamadas permutas, né, Felipe? De fato, o Guarani anunciou algumas permutas e algumas permutas estão na camisa do Guarani. Por mais que o Guarani precise dessas permutas para coexistir no dia a dia, elas concorrem com potenciais investimentos ou pagamentos de cotas de patrocínio, né, Felipe? Mais um desafio que você tem, porque uma das grandes fontes arrecadadoras do Guarani é o patrocínio de camisa. Sim. Você conhece algum contrato de patrocínio de uniforme do Guarani hoje? Boa noite, Adão. Excelente pergunta. Eu que sou do meio comercial e já vivi na pele essa situação do clube, eu sei a dificuldade que é. Ao mesmo tempo que a gente precisa das permutas como instituição, o Guarani tem um custo absurdo, né? A gente está até agora discutindo isso, mas a gente precisa valorizar os nossos ativos principais. E a camisa é o nosso principal ativo, certo, Ortiz? Sim, é um dos, né? É o nosso principal ativo, é a camisa que carrega no peito aí nosso escudo, que o torcedor veste. E o resultado dentro de campo conta muito para valorizar esses investimentos, né? Então é uma coisa que puxa a outra. Quanto melhor o desempenho esportivo, mais a gente consegue de patrocínio, e uma coisa que é um círculo virtuoso. Existe hoje em dia uma dificuldade muito grande de conseguir recursos com relação a isso. O mundo mudou, Ortiz, né? A gente mudou a forma de investir, de aparecer, né? A gente tem hoje as redes sociais aqui que diz isso, né? A Copa do Mundo é um grande exemplo. Então a gente precisa criar alternativas que faça frente aí o que a gente precisa financeiramente falando. A gente precisa valorizar os espaços dentro da nossa camisa, mas também a gente não pode desvalorizar quem está hoje nos ajudando, né? Você, inclusive, foi patrocinador de camisa do Guarani, eu era então diretor-geral, com uma permuta. Sim. E uma permuta que era importantíssima para a subsistência do clube. Sim. Naquele momento, né? Era um fornecimento de alimentos para a refeitório, e nós sabemos que isso voltou a ser feito. O Guarani agora fechou com uma empresa que fornece alimentos para o refeitório do Guarani Futebol Clube. É por isso que eu digo, cara, hoje, falar do que fazer no dia seguinte é muito complicado, Felipe. Eu não quero me imaginar no seu lugar assumindo o Guarani no dia 27, por exemplo, depois de vencer o processo eleitoral, e tomar pulso disso tudo, tomar conhecimento disso tudo, tá? De verdade, eu não consigo me imaginar nessa situação. E ao mesmo ponto, fico imaginando como é que quem está lá hoje tem tranquilidade para dizer que no dia 27 tudo estará tranquilo, calmo, a partir de uma vitória. Entende? Eu acho que nós precisamos um dia sentar, independente de lado político, independente de quem gosta de quem, um dia nós vamos sentar com todas as pessoas que gostam, que se preocupam, que se interessam pelo Guarani Futebol Clube e debater o Guarani de uma forma real. Mas para isso nós precisamos de abertura, nós precisamos que as pessoas que estão comandando o Guarani, se você for presidente do Guarani, você está convidado a isso. Sim. Mas saiba, você vai sentar-se a uma mesa com pessoas que vão discordar de você, vão discordar do que você fala, vão discordar do que você pensa ou do que você prega, né? Eu acho importante ouvir todos os lados, Felipe Rosselli, de verdade. A unanimidade é burra, né? Já dizia o outro, né? E a gente precisa de pessoas participando. Eu sinto falta. Você lembra lá atrás, 2013, 2014? Eu fui lá fora para tossir, né? E agora o pessoal tá me vendo tossir aqui no ar. Parte, né? normal. Não tem jeito. Você lembra lá em 2013, 2014, 2012, né? Que a gente tinha muita gente participando, né? A gente tava numa situação bem difícil, mas a gente chegou a esboçar um bate-papo desse, né, Ortiz? Com várias frentes, participando da mesma conversa ali.
Hoje em dia, infelizmente, nosso quadro de sócios diminuiu muito. Eu peguei uma lista na mão essa semana com 150 sócios, pouco menos de 150. São poucas pessoas, né? Para uma instituição. 150 sócios? 650. 650 sócios. 600. Esse é o número de sócios aptos? Para ser mais exato, 644. Esse seria o número de sócios aptos do Guarani hoje, na listagem do dia 17. Essa listagem foi entregue ou está lá no site oficial? Eu fiz um pedido na secretaria e o pedido foi atendido. Então, o Guarani hoje tem 647 sócios aptos ao 644. 644 sócios aptos no dia 17. É pouca gente. É muito pouca gente. Né? Então, e desses 644, a gente tira os 60, lá quase 60 conselheiros, a gente tira os 5 membros do Conselho Fiscal, a gente tira os 3 membros do CA mais os 4 suplentes. Na verdade não tira porque eles votam também. Não, né? Sim, mas eu digo assim... Mas aí são pessoas envolvidas na gestão. Pessoas envolvidas, forma. Né? Então é um quadro pequeno de sócios, né? Pensando no tamanho do Guarani. Então muitas vezes até falta material humano. A gente precisa de uma pessoa ali dentro para ajudar em tal situação e a gente não encontra. Você pega lá, vamos arredondar, 60 conselheiros, 5 conselheiros fiscais e 3, porque agora são só 3 os titulares, né, do Conselho de Administração. Então você está falando aí de 60, mais 5, 65, 68 pessoas estão comprometidas. O número de sócios patrimoniais do Guarani diminui para 500 e alguma coisa. Pois é. É mais de 10% das pessoas envolvidas com a gestão. Eu peço perdão, gente, a gripe pega, tá? Quando ela pega, a coisa desanda, né? Foi por isso que eu fui um dos defensores, junto com o Vitor, de abrir para o sócio campeão, porque eu penso que ali, quem é sócio campeão é bugrino de verdade, é o cara que gosta do Guarani, até pra gente aumentar essa massa mas ao de mesmo pessoas. tempo, né, Felipe, esse sócio campeão, ele só participa da associação com o clube, né? Com o futebol, perdão, né? Não com a entidade, né? Então, é um debate que rende bastante. Bugrinos, vamos se associar, vamos lá virar sócio do Guarani e participar. Mas aí o presidente tem que criar condições, né? Na verdade, não o presidente, né? O Conselho Deliberativo, quem determina valor e condições para a associação é o presidente do Conselho Deliberativo, né? Não é nem o CA do Guarani, tá? Mas o torcedor que está nos assistindo percebe, entende a dificuldade do desafio e a falta de material humano que a gente tem lá dentro, né? É complicado, mas a gente vai superar tudo isso e eu espero que de verdade o bugrino volte a ser sócio, participe ali da vida ativa do Guarani, dê a sua contribuição na democracia, vote, escolha seu candidato, porque é isso que vai fazer a instituição crescer. O Felipe passa, o atual gestor passa, o futuro presidente que vai entrar lá na frente vai passar também. Todos nós vamos passar. Né? E o Guarani continua. E a gente gosta, a gente ama, a gente quer que ver o nosso time bem, né? A gente precisa de vocês, bugrino, participando, né? Felipe, vou pedir pra gente objetivar um pouquinho. Eu preciso dar uma passada no YouTube também, ver o que nós temos lá de fala, tá? O Daniel de Santa Rosa de Viterbo, a gente já falou sobre isso, ele dá boa noite. Uma pergunta, você já fez algum contato com o Roberto Graziano sobre a SAF? Boa sorte, Felipe, que Deus abençoe sua caminhada. A gente já respondeu o tema, né? Obrigado, viu, Daniel? O Betão, boa noite, Marcos, Felipe, bugrinos e bugrinas. Caso você ganhe a eleição no dia 26, a SAF vem em seguida. E quanto vale a marca Guarani Futebol Clube? Se você ganhar o processo eleitoral, o Guarani vira SAF em seguida, ou Felipe Rosselli? Acho que é mais ou menos essa a pergunta. Mais ou menos que a gente já respondeu, né, Ortiz? Então, porque a gente já abordou algumas vezes assim, nós não conhecemos a proposta, você não conhece a proposta, né? E ao responder a pergunta também do Daniel de Santa Rosa de Viterbo, nós dissemos que o Roberto Graziano não se reuniu com você diretamente, né? Você falou com interlocutores ali. Não dá para dizer nem que sim, nem que não, né? De repente você conhece a proposta no dia 27, achar interessante, já convoca uma assembleia. Sim. Nada te proíbe disso. Sendo positivo para o Guarani, vai ser a toca de caixa. O que for bom para o clube, a gente vai medir esforço para fazer. Um abraço, viu, Betão? E quanto vale a marca Guarani? Cara, isso é algo que precisa ser definido por gente especialista, né, Felipe? Gente da área, né? Para definir quanto vale a marca Guarani. Né? Para mim o valor é gigantesco, né? Não tem preço. Não tem preço. Mas essa pergunta é legal. Hoje a marca Guarani tem um valor X.
Se a gente tiver numa Série B, administrativamente falando, melhor, vale X mais Y. Se a gente tiver numa Série A, é X mais Y mais Z. Então, assim, o momento também tem impacto em cima do valor da marca Guarani, concorda, Ortiz? Sem dúvida. A competição que o Guarani disputa também impacta, né? O nível de exibição de marca, né? Os contratos de publicidade, tudo isso. Até né? por isso que, inclusive, até uma negociação com uma SAF, quanto melhor a gente tiver administrativamente e esportivamente falando, maior vai ser o valor que a gente vai conseguir nesse negócio. Mas talvez, será que dá tempo, Felipe, de valorizar isso? Pois é, a gente não tem esse tempo, infelizmente. Entende? Mas é mais para o torcedor entender o quanto vale a marca Guarani. Então, a gente não tem essa resposta agora. E assim, eu não estou dizendo aqui que o Guarani não sobrevive se não se transformar em SAF. O que eu estou dizendo é o seguinte, por desconhecer a situação atual do Guarani de fato, será que dá tempo? Será que quando chegar lá essa não é realmente a única situação? E não estou dizendo que você vai fazer isso. Sim. Tá? Mas imagino eu que as pessoas que hoje estão lá sabem disso. E elas nunca escondem que elas têm pressa também nisso. Sim. Né? Então... Ô Jamir, boa noite. A gente também já falou sobre isso. Boa noite, Ortiz, Felipe. Eu queria perguntar para o Felipe, se ele ganhar a eleição, se você já tem dinheiro para saldar os jogadores e funcionários, porque o campeonato está andando em reta final e não pode perder tempo. A gente meio que já abordou esse tema, né, Felipe Rosselli? Você até disse o seguinte, como é que eu posso ter o dinheiro se eu não sei o tamanho da dívida, né? Foi mais ou menos essa a resposta que você deu naquele momento, né, trazido esse tema, né? Mas pode responder aí. E mais uma, até para colocar para o torcedor, desculpa, qual é o nome dele? É o Jamir. Jamir, até para colocar para o Jamir, um abraço ao Jamir. Como eu disse agora de pouco, nós temos dentro do nosso quadro de sócio 644 sócios do Guarani. E um deles tem que administrar o Guarani. E será que esse um deles tem condição de colocar, sei lá, 10 milhões que falta no caixa? Então, assim, o caminho não é quanto você vai pôr de dinheiro, o caminho é como você vai fazer para tornar o Guarani viável. E isso demanda trabalho, não é do dia para a noite. Até porque só o dinheiro a gente já viu que não dá certo. 42 milhões de receita extra oriunda de venda de jogador e o Guarani hoje com salário atrasado. A gente teve a maior receita da história e o Guarani com salário atrasado. É gestão, gente, é administração, é organização, né? Não esperem pelo salvador da pátria que vai descarregar um caminhão de dinheiro do dia para a noite. Espere trabalho, para a gente conseguir daqui um tempo mais curto possível fazer com que o Guarani se torne viável e consiga andar com as próprias pernas. Porque aí sim a gente vai conseguir o melhor caminho para todas as situações possíveis. Hoje a gente está refém de um monte de coisa, infelizmente. Peço perdão. Gente, a gente vai voltar já para o WhatsApp. Eu vou dar uma passada aqui no nosso YouTube. O Alexandre Rosa, boa noite. Boa noite, Alexandre. Moacir Paranhos dava boa noite também. Rafael de Valinhos. Obrigado, Rafael. O Renilson Gomes perguntava que hora ia começar. Começamos acho que às 8h02, Renilson. Tiago Crisante dá parabéns por dar a oportunidade de ouvir os interessados em assumir o clube. A Valéria Bush diz que é de Paulínia e está torcendo por você, Felipe, que é para você fazer uma limpa. Ela diz que é de Paulínia. O Amaury Bush também está torcendo por você, fazer uma limpa. Sou bugrino desde 75. Carlos César Marcello. Acho que é o Carlos de Garça esse aqui. Boa noite, Carlos. O Geilson. Boa noite. Essa diretoria atual e omissa, cadê os 40 milhões? Queria ver o Rômulo explicar isso. Eu também queria, viu, Geilson? Nem vou botar o Felipe nessa, esse comentário deixa que eu faço aqui. O Tiago Oliveira. Boa noite, Ortiz. Dá boa sorte aí pro Felipe. Laboratório Precisão. Resumidamente, o que você faria, Felipe? É difícil dizer em que momento veio essa pergunta, né? Sim. O Foguinho, ele faz uma pergunta, Foguinho da Fúria, ele pergunta para você o seguinte, mas você vai fazer igual em 2014? Cheque fantasma e depois renúncia? Tá aí a pergunta, Felipe, é uma pergunta boa de se responder. Legal, Ortiz, essa pergunta causa polêmica, né? Primeiro que eu fiz parte do Conselho de Administração, né, fui um dos membros do CA, segundo o Estatuto do Guarani... Primeiro CA da história. Primeiro CA da história. Do novo estatuto lá de 2014. Daquela época. O presidente foi viajar
para fora do país. E quem assina na falta do presidente os cheques, na época, era o superintendente. Certo? Era o superintendente e mais um, né? Precisava de uma segunda assinatura ali. Mas me parece... Eu não posso passar a informação. Essa é uma resposta que você vai ter que dar. Eu não... Bom, gente, o superintendente da época fez os cheques, entrou no vestiário, deu o cheque para todo mundo e a gente nem ficou sabendo. Inclusive, hoje a gente tem pessoas na atual gestão que participavam desse mesmo período. Infelizmente, a pessoa que fez isso não está mais aqui entre nós. Ele faleceu, né? Ele faleceu. Mas a história é essa, né? Foi isso que aconteceu. Eu não vou defender ninguém, não. Eu vou contar uma história, né? Então vamos lá. Eu não era mais o superintendente nessa época. Eu deixei o Guarani em julho, acho que dia 14 de julho de 2014. Eu não me lembro. Foi o dia do treino, o dia seguinte ao treino aberto da Nigéria, né? O dia do treino da Nigéria foi meu último dia como superintendente do Guarani. No dia seguinte eu não voltei mais. Isso foi acontecer lá em setembro, né? Final de setembro, começo de outubro, né? Eu posso dizer o praxe. O presidente era o Álvaro Negrão e era praxe o Álvaro Negrão deixar folhas de cheques assinadas para nós fazermos a movimentação financeira do Guarani. E naquela época eu já podia assinar pelo Guarani como superintendente também, tá? Eu até optei por não assinar nenhuma folha de cheque em nome do Guarani, porque nós tínhamos outras pessoas para assinarem e tal. Mas, de fato, com 2 assinaturas, uma delas sendo a do superintendente, você conseguia movimentar a conta, Foguinho. Fala-se muito em cheque sem fundo. Cheque sem fundo é o cheque que bate no caixa e volta, né? Nenhum desses cheques foi depositado pelo Guarani. E muitas vezes o ato de renúncia não é um ato de fuga, é um ato de estabelecimento de uma nova realidade. Eu participei muito, então eu não me sinto à vontade para falar, mas eu posso dizer só que a história não é tão assim, né? E acho que como amigo você... não estou aqui defendendo o Felipe não, viu, gente? Estou contando só uma história que muitas vezes chegou muito torta para muita gente, tá? Ortiz, lembrando dessa época... até para o torcedor voltar lá no passado, a gente vivia uma situação muito difícil financeiramente falando, né? A ponto da gente precisar fazer ações ali no refeitório para trazer alimento para o clube, né? Sim. E eu me lembro que o Guarani não tinha condição de contratar um técnico, né? Uhum. O Guarani estava disputando para cair para a Série D ali, né? Quase precisava ganhar acho que 5 jogos de 6, algo nesse sentido. E a gente sem treinador e sem dinheiro. E sem o presidente. Você vai contar que você contratou o Wagner Benazzi? Eu sofri um lobby de tudo que é lado para contratar o Estevão Soares. E algo me dizia que eu tinha que trazer o Benazzi, que estava... Ajusta a câmera, está saindo. O Benazzi estava apalavrado com a Portuguesa na época. Olha aqui. Ó. E ele... olha ali. E ele... custava um valor ali fora da realidade do clube, mas naquele momento eu senti que a gente precisava de algo que mexesse com o elenco. A gente precisava de uma campanha absurda para não cair para a Série D. Não. Bom, a gente contratou o Benazzi e o recurso veio... Eu fiz o pagamento de metade do valor e uma... sócia do Guarani, a Cris. Maria Cristina Siqueira. A Maria Cristina Siqueira, do Conselho Fiscal do Guarani. Que hoje entrega o Conselho Fiscal. Um beijo para a Cris Siqueira. A gente pagou ali o salário do Benazzi na época. Conseguimos contratar e o Benazzi conseguiu historicamente livrar o Guarani da Série C. O Benazzi fez 3 jogos também, né? Fez 3 jogos e pediu demissão para assumir a Portuguesa, né? Essa é a realidade, mas é verdade, ele conseguiu os resultados e tirou o Guarani do rebaixamento. Isso foi fato, isso foi fato, né? Público. E ninguém, mas o combinado era ele realmente, era esse o objetivo. Bom, foi na mesma época até, um abraço pro Foguinho aí. Que bom que ele conseguiu, né, cara? Imagina, eu não sei, acho que essa história ele não deve saber. O Robson diz que o Felipe vai estruturar o Guarani, um empresário de sucesso, vai acabar com o amadorismo, cabide de emprego. Abraço, meu amigo Ortiz. Valeu, Robson. Sandro Costa, esse papo de SAF só vai ficar legal no Guarani tendo boa administração, que ultimamente está difícil no Guarani. Pô, concordo bastante.
O Campus 6853, Felipe, um tema que você nunca tocou na sua vida, quer que você explique a foto vazada na festa da torcida rival, tendo em vista que as organizadas do clube são de extrema importância, acho válido você apresentar uma explicação. Foto vazada com a torcida rival, você nunca falou sobre isso, Felipe? Meu Deus do céu, esse eu acho que é o assunto que eu mais falei na minha vida. Aquela foto foi tirada lá no passado, com amigos que torcem para outro time. Acho que todo bugrino tem amigo que torce para outro time, né? E não tem nada a ver com nada. Aliás, você está aproveitando para responder o Gustavo Reno, acho que é isso, Gustavo Reno 6924, que diz que você patrocinou a torcida e o time da associação e se diz bugrino, que abandona o barco quando era vice-presidente em 2014, dando cheque sem fundo. Tá? Então, emenda tudo no mesmo... Essa questão do cheque já foi colocada, né? Acho que todo mundo já entendeu. Gente, eu sou empresário, eu tenho negócios com alguns clubes, por exemplo, um deles que a gente fez várias ações com os clubes do Rio, com o Flamengo, com o Botafogo, com o Vasco, a gente fez ação com o Cruzeiro. Em Campinas a gente fez ação com o Guarani e com outro clube também. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com torcer. Torcer pro Guarani. Eu nasci no Guarani, meu pai trabalhou no Guarani, meu pai morou embaixo da arquibancada do Guarani por alguns anos. A minha mãe foi técnica do Chupetinha, lá do Guarani, de molecadinho de 6 anos de idade. Eu vivi a minha infância inteira dentro do Guarani. Eu sentava na arquibancada para esperar vagar algum espaço para treinar junto com a base, para complementar o time. Quem me conhece do passado sabe minha história dentro do Guarani. Esse negócio de foto com o torcedor da Ponte. Opa! Agora você vai ter um cartão amarelo. Esse negócio de foto, não fala aqui, não. Se esse fosse realmente os problemas do Guarani, estava muito fácil de resolver, né? Ninguém questiona os 42 milhões, por exemplo, que foram gastos aí, né, de receita de venda de jogador. Ninguém questiona 9 milhões em janeiro. Eu acho que esse é o problema do Guarani, né? Esse é o real problema do Guarani. Estão vendendo para vocês uma narrativa que não é a verdade. É muito fácil inventar um problema para ser direcionado ali o foco nele, né? Sendo que o problema principal ninguém bate. Eu volto a falar, se uma foto com amigos que torcem para outro time fosse o problema do Guarani, estava tudo muito fácil de resolver, né? Então vamos pensar um pouco, elevar o nível do debate, porque isso é coisa irrelevante que é usada justamente para manipular a opinião do torcedor que não vive a realidade do clube, que não conhece a história da gente lá dentro do clube, né? Que não sabe o que a gente já fez para o clube no passado e que muitas vezes nunca sentou para bater um papo, para conversar. Até para tentar objetivar aqui, Felipe, acho redundante a gente ficar passando currículo de bugrino. Eu acho que o fato de você estar vestindo a camisa do Guarani e querer ser presidente do Guarani te mostra como bugrino, tá? Ele pediu para você explicar como é que surgiu essa foto sua com a torcida dos caras lá. Você pode explicar? A gente já fez uma entrevista há meses aqui, você já contou essa história, mas você pode, por gentileza, contar para ele como é que essa foto foi tirada, o que é que você estava fazendo lá para tirarem essa foto? Meus amigos de infância que torcem para aquele negócio lá, fazendo um churrasco, a minha ex-mulher, mãe da minha filha, irmã de um deles que torce pra Ponte, que... Opa! Cartão amarelo. Vou te dar vermelho. Torce lá, fazendo churrasco. Fui lá pegar minha filha, entrei, conheço todo mundo, são amigos de infância, da rua, de bater papo, de jogar bola. Fiquei lá 2 minutos, tomei uma cerveja e fui embora. É isso. E deixou tirar uma foto. Mas a foto, naquela época não tinha... Mas você também é burro, né? É burro. Mas não tem nada de foto para afrontar ninguém, para nada. Um grupo de amigos que se conhecem há 1000 anos. Você sabe quantas vezes os grupos de amigos meus que torcem para aquilo lá pediram: Ortiz, tira uma foto com a gente, e eu disse não. Então. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que 10 segundos depois dessa foto tirada, ela vai estar correndo rede social e com gente falando mal de mim. Pois é. Mas é uma coisa tão pequena que eu entendo o pensamento do torcedor. Claro que revolta. Revolta. Eu também sou fanático bugrino. Imagina, você pega uma foto de qualquer pessoa ligada ao Guarani, aparentemente numa festa, bebendo,
zoando, bagunçando, e com os caras com a camisa do outro time, entendeu? Mas não Mas você teve concorda maldade comigo que nenhuma. quem fica puto com isso, no seu caso, se fosse uma outra pessoa e não você também ficaria puto? Ficaria. Tanto é que eu já dei milhares de entrevistas, já falei que foi uma Mas bola essa fora. é uma pergunta que você vai ter que responder eternamente. Pois cara. é. Mas quem me conhece sabe, né? Superamos o tema já? Passamos por ele? Vou falar mais desse tema, vou me perguntar mais. Já explicou? Já. Não, mas aqui não mais. Aqui não mais, que a gente já falou várias vezes. Tá bom. O meu amigo Gargamel, lá do 28 Bib, lá de 1990, Gargamel. Eu era levantador, Gargamel fazia meio de rede, rapaz. Que coisa, nós batia muito nos tenentes lá, viu? Ele disse que eu tô careca. Que legal, o tempo Garga. passa, né? Um abraço pra você, Gargamel. Rinaldo, meu amigo. Cuida dos cachorrinhos aí. O Rinaldo, pra quem não sabe, é soldado PM, acho. Não sei se já subiu de patente, né? Mas ele é lá do Canil, cara, da PM Militar. Grande, o Gargamel. Um dia ele tava fazendo segurança num jogo, eu passei na revista, eu gritei assim, ô Gargamel. O cara que tava do lado dele, como é que é? O amigo dele de quartel, né? Como é que é? Gargamel. Mas o que é Gargamel? Foi o apelido dele, pô. Puta, pegou, né? Garga, um abraço pra você, meu irmão. Precisamos nos encontrar qualquer dia. Gustavo Reno de novo, você, quando trabalhou como vice-presidente do Guarani, abandonou o barco, deixando o Guarani quase na Série D e pagando funcionários do Guarani com cheque sem fundo. Você é um picareta. Bom, ele tá te chamando de picareta, Felipe Rosselli. Então, ele deve ter provas disso. Como é o nome? Gustavo Reno. É o Gustavo que já mandou 3 mensagens. Gustavo, aqui. Vamos lá. Primeiro, um abraço para você e é legal a participação, demonstra que você está preocupado com o Guarani. Não sei se você está acompanhando o programa ao vivo, mas com relação a essa questão da Série D, eu acabei de dizer que eu fiz uma contratação pessoal usando o dinheiro do meu bolso e depois eu renunciei ao direito de receber esse dinheiro de volta, Ortiz. Tá, consta... Não, eu não sou testemunha. Né? Consta lá na documentação do Guarani, eu posso apresentar para vocês, junto com a Cristina Siqueira, que é testemunha e participou do mesmo negócio, ajudou, né, ali naquele momento, e a gente sim conseguiu escapar da Série D. Não teve nenhum cheque sem fundo, porque nenhum cheque foi compensado, e quem passou esse cheque para frente não foi eu nem sabia disso, né? Fora inúmeras... Felipe, posso falar um negócio? Eu acho que uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é por justiça, né? Não estou dizendo que você está sendo injustiçado, não. Eu só vou dizer uma coisa, gente. O conselho, eu vou tentar me lembrar do Conselho de Administração eleito com Álvaro Negrão em 2014, citá-los nominalmente. Tá. Álvaro Negrão como presidente, Felipe Rosselli como vice-presidente, Cris Siqueira, Maria Cristina Orgando Siqueira como conselheira de administração, o Gustavo Tavares como conselheiro de administração. Então, Álvaro, Felipe, Cris Siqueira, Gustavo Tavares, o Torres, o Luiz Carreira Torres como conselheiro de administração, o Eric Keller, que renunciou no dia seguinte à posse, o Eric Keller, filho do saudoso Oduvaldo Camargo, ele renuncia no dia seguinte à posse, o Eric, e o Adriano Rintz. E o Adriano Rintz, isso. O Adriano Rintz também era do Conselho de Administração. Alguém pergunta para o Adriano Rintz se ele deu cheque sem fundo, ou Felipe Rosselli? Eu vejo eles me perguntando. Mas o Adriano Rintz, que até ontem era do CA atual... Posso dar um testemunho agora? Pode. Eu trabalhava fazendo sites para a empresa do Adriano Rintz. O Adriano Rintz me ligou para ir ao Guarani Futebol Clube e você estava lá ao lado dele. Você, Adriano Rintz, e o então superintendente. O pedido feito a mim pelo Adriano Rintz foi o seguinte: olha, nós emitimos uns cheques aqui como garantia de pagamento, nós não temos como pagar, eu preciso que você ligue para o Cargos Correia, que é o cargão da Chico Modas, e peça para o cargão nos emprestar dinheiro trocando um monte de folha de cheque que nós temos aqui. Eu falei, olha, eu posso até tentar te ajudar, mas o cargão não vai atender o pedido. Né? E liguei pro Cargão. O Cargão me xingou de tudo quanto era nome. Falou, não boto mais um centavo aí. Eu já perdi todo o dinheiro que eu aportei e tudo mais. Mas quem me fez o pedido foi o próprio Adriano Rintz. Eu fui a pé da agência dele, que ficava atrás do tobogã, até a entrada do queijo, para poder ligar pro Cargão da Chico Modas, tentando fazer com que ele fizesse uma operação financeira.
Então, o Adriano Rintz também participou disso, da emissão dos cheques lá? Pois é, Ortiz, eu não gosto de expor ninguém, mas... Não, mas eu expus, não foi você. Então, a realidade é essa. A gente ali se doou muito em 2014, 2013, inclusive com aportes financeiros, com bastante mercadoria que a gente mandava para o refeitório, e inúmeras coisas que eu não vou nem falar aqui, porque a realidade naquela época era muito difícil. Né? Para quem não lembra, foi uma época que antes o Guarani fazia caixinha na porta do estádio. Né? Para quem não lembra disso. E muitas vezes, eu não vou nem culpar o torcedor, que pode ser que ele nem saiba dessa história, viu, Ortiz? Mas é triste a gente ouvir uma coisa que foi plantada, que foi colocada para denegrir a imagem de pessoas que ali se dedicaram. E é por isso que a gente perde muito bugrino bacana que poderia estar ajudando. O Carlos Correia é um deles. O Carlão Chico Modas é um deles. A gente perde bugrinos por conta disso. Porque pessoas com segundos interesses vendem narrativas que não são verdadeiras. Essas pessoas que escutam, que estão ali dentro do Guarani, que pode sentar com a gente para conversar, e pode sentar com a gente para trocar ideia e para entender o que aconteceu, não querem também entender. Não querem entender. Essa questão de 2013 já foi colocada 10 mil vezes. Todo mundo sabe que eu contratei o técnico Benazzi e paguei. Todo mundo sabe que a crise contribuiu. Todo mundo sabe que o Guarani não caiu para a Série D. Todo mundo sabe disso. Aliás, a crise nem tinha dinheiro sobrando para isso. Todo mundo sabe que não faltou comida no refeitório. Que a gente vivia um inferno lá dentro de falta de recurso. Todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe que aconteceu a renúncia para Magno poder entrar no Guarani, junto com o grupo do Orley. E eu era para ser o presidente, na época não achei justo. Não achei justo o que aconteceu. Entreguei o Guarani na mão do grupo de oposição, com o Roberto investindo. Que se eu fosse brigar por ego, ou por vaidade, ou por qualquer outra coisa, eu não teria feito o que aconteceu lá atrás. E se o Orley estivesse nos assistindo, que entre agora ao vivo para falar. Né? Trouxeram o Roberto da Magno, e a história todo mundo sabe o que aconteceu. Então, antes da gente falar o que não sabe, vamos procurar saber, vamos procurar conhecer as pessoas. O Foguinho tá lá no Guarani todo dia, me chama, vamos conversar. Eu te explico, a gente senta, a gente troca ideia. É assim que funciona. Agora a gente não pode vender o que os outros falam. É feio isso. Procura saber um pouquinho da história, gente, para entender. Aí vocês podem fazer o juízo de valor. Agora, falar coisa que não existe, fake news, simplesmente porque alguém repassou uma história como verdade, não dá. Eu tô aqui com a minha cara, falando para milhares de pessoas, né? E quem conhece a minha história pode vir me referenciar, referendar, né? Eu não tô aqui para aparecer, não preciso disso, e não tô aqui para arrumar inimizade, mas a verdade tem que ser dita, né? E eu vou defender sempre a verdade, porque quem me conhece sabe como eu sou. É isso. Acho que vamos tentar mais objetivar mesmo, Felipe, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Bora. Viu? Já tem quase meia-noite já, né? Vou mais registrar aqui só o Rafael Fernandes, um abraço para o Rafael. Não vou entrar em debate, gente, de verdade. Né? O Rafael, o Geilson Monserrat também. Gustavo e voltou, tá te chamando desse monte de coisa, chamando o Álvaro disso também. Júlio Ferri, boa noite, aqui é o Homer de Goiás, abraço pro Felipe, bora pra cima. Quero mandar um abraço pro Homer, posso? Pode. Homer é um torcedor bugrino fanático, Júlio, lá de Goiás, que vira e mexe, ele tá aqui no Brinco de Ouro. É um cara que é apaixonado pelo Guarani, e eu fico muito feliz da gente ter bugrinos espalhados aí por esse Brasilzão afora. Um grande abraço pro Júlio, conhecido como Homer, porque ele se parece com o Homer Simpson. É a cara do Homer Simpson, mas é bugrino. Poxa vida. Julião, um abraço. Então vamos seguindo aqui. Um abraço, Júlio. Bugrino de Goiás, rapaz. O Júlio Ferri também, mandando... ele, né? Ele. Perdão. O Azul Stickman, a gestão do Guarani precisa de transparência, que é o que falta para a atual gestão. Como você pretende ser transparente em sua gestão, dialogando com a torcida bugrina? Você tem um compromisso de transparência? O professor Carlos Eduardo, perdão.
Você tem um compromisso de transparência com o torcedor, Felipe Rosselli? Com se certeza. Você assumir o comando do Guarani? O Guarani é da torcida, Ortiz. Eu sou ali uma peça dentro do tabuleiro em função do torcedor do Guarani. Se a administração do Guarani não passa transparência, vai passar o quê? Esse aqui eu conheço. Eu não posso ter uma surpresa de ter um gasto de 9 milhões em janeiro. Esse aqui eu conheço, André Pereira Chagas, lá da Pedra de Sal, rapaz. Carnaval do Guarani era da Pedra de Sal. Boa noite, Ortiz. Abraço a todos. Vamos em frente, Felipe. Sei das suas intenções. A esperança é a última que morre. Boa sorte. O Alexandre Rosa diz que é proibido falar esse nome. Sim, é proibido. Eu quase dei cartão vermelho aqui, Alexandre. O Fred Andrade, acho que é o Fredão, né? Excelente programa, Felipe, esclarecendo fatos que chegam distorcidos. E o Rafael Fernandes, Felipe, só não pode colocar sal no café. É o Rick aqui, tamo junto. O Rick. Você colocou sal no café? Não, aqui eu fiz uma pegadinha com eles. O pessoal foi lá em Deus. casa, era umas 6 horas da manhã, na última eleição. Pra Esse gente ir lá pro programa não vai Guarani. acabar hoje. Aí, eu fiz um café, só que ao invés de eu colocar o açúcar na mesa, eu coloquei um pote de sal e fiquei esperando. Você precisa ver a cara do Rick. Pô, Ortiz. Pegadinha do malandro, né? Podemos voltar pro programa aqui? Volta. Não dá, né? Vamos voltar. O Sami Moraes, esse eu sei que é seu amigo. Fala, Filipão, boa noite. Desejo muito a sua vitória. Sobre essas pessoas que ocupam a direção do Guarani, da mesma forma, se eleito, desejo que você jamais se torne o que o Fábio Araújo se tornou quando passou a viver do clube. Uma mensagem do Sami Moraes, seu amigo de infância, deixa um abraço para ele aí, Felipe. Se você quiser comentar, você começa. Um abração pro Saminho, meu grande amigo de infância. Vivi na casa dele ali perto do Guarani. É o irmão dele, o Bip, que tá lá no Canadá. Grandes bugrinos, de 4 costados, e são pessoas assim que o Guarani precisa, viu, Ortiz? O Sami é um cara muito inteligente, um cara Sem contar que o Sami é um cara da área de marketing. Cara, né, é um cara diferenciado. Uma pessoa acostumada a lidar com grandes negociações, com grandes empresas. É isso aí. Né? E a gente precisa de bugrinos igual você, viu, Saminho? Eu ainda tenho liberdade de chamar de Saminho, né? Eu me lembro de uma vez que ele me procurou representando uma fábrica de canetas. Aí eu não vou falar que é da BIC, né? Ele queria indicar o Guarani para a BIC. A negociação eu sei que desenrolou por um bom tempo, mas nunca deu certo também. Pois né? é, a gente precisa de pessoas assim. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer essas pessoas para nos ajudar e reverter essa situação que tá ali dentro do clube triste. É isso. E assim, o Geilson Monserrat tá falando, cadê você, Adriano? Se explica agora, é fácil jogar para cima do Felipe. Isso aí não foi o Felipe que falou, foi eu, tá, gente? Me perdoem, eu falo e confirmo, tá? Eu fui chamado a ir até lá, né, para tentar ajudar a resolver, desci, larguei meu trabalho, cheguei lá. O que vocês querem? Liga pro Cargão que a gente precisa tentar fazer isso e isso. Eu falei, o Cargão não vai ajudar, o Cargão não vai atender. Ainda assim liguei, ele me xingou de tudo quanto era nome. Tá? E hoje está lá, trabalhando no marketing do Guarani e ninguém cobra ele. Ai, deixa pra lá, gente, registramos todo mundo aqui no chat, né? Tamo junto. Agora eu vou pro Denilton, que é sócio do Guarani, tá? O Denilton manda a sua mensagem em áudio, vamos ouvi-lo. Boa noite, Ortiz, Rosselli e todos os amigos planeteiros aí. Denilton, otimista. Rosselli, um conselho que eu te dou, tá? Você tá com a faca e o queijo na mão, tá? A situação agora inverteu. O CA está muito fragilizado, os conselhos do Guarani estão muito fragilizados. Se você souber transmitir e colocar o dedo na ferida dessa administração pífia, que no Guarani não tem administração, tá? A gente é sócio também, a gente sabe que não existe conselho. O conselho é péssimo no Guarani, né? As coisas que são feitas no Guarani são tudo nebulosas, né? Se você souber utilizar isso, você pode reverter essa situação aí e ganhar a eleição. Se você tem como objetivo ganhar a eleição e ver um Guarani melhor, ataca nisso. A atual diretoria está muito fragilizada, eles estão sem noção nenhuma, só pensaram em SAF, pensaram em um monte de coisa e gastaram todo o dinheiro do Guarani e estão colocando o Guarani na lama, tá? Ataca, é a hora de atacar. Se você souber atacar bem, você pode até vencer uma eleição que é difícil, mas você tem chance agora. Há meses atrás não teria nenhuma.
mas agora a situação mudou. Um abraço, tchau. Mensagem do Denilton, associado do Guarani, Felipe, dando alguns conselhos aí para você lá no quadro social nesse momento. É óbvio, pela fala dele, você deve ter o voto dele, né? Pelo jeito, né? Um abraço pro Denilton. Mais uma vez, parabéns por estar participando aí. É mais um bugrino que está com a gente aqui quase 11 horas da noite, né, Ortiz? Ou já passou das 11? Não, faltam 10 ainda. Faltam 10. É quase 3 horas. É bem legal ver a participação de vocês. Obrigado, Denilton, pelos conselhos, pelas dicas. A gente vai atacar a ferida, sim, com certeza. O Guarani precisa de bastante trabalho e não adianta só atacar, a gente precisa atacar e trabalhar. E a gente não vai fugir do trabalho. Com certeza a gente vai ser eleito, trabalhar em cima de todos esses problemas que vem acontecendo para resolver o mais rápido possível e trazer paz aí pro nosso Guarani, que a gente precisa. O Guilherme é um grande amigo de outros momentos, né, Guilherme? Boa noite, só para lembrar que a dívida do Guarani ninguém sabe. A auditoria não recebeu toda a documentação, isso está no relatório. O relatório da auditoria não pode ter ressalva de opinião. Nós não vamos desistir. Valeu, querido. O problema, Guilherme, é o seguinte, para muita gente, né, que circunda o Guarani, quando você levanta algumas questões, você está errado, né? Você está tumultuando, você está procurando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, né? Eu só digo o seguinte, gente, seja quem for o presidente, Felipe Rosselli, seja você, seja Rômulo Amaro, o Guarani continua existindo. Não continua? No dia 27, o Guarani vai ter um presidente, não vai? Seja você, seja o Rômulo, o Guarani vai ter um presidente empossado, não vai? Com certeza. Você vai deixar de torcer pro Guarani se o presidente for o Rômulo? Jamais. O Rômulo vai deixar de torcer pro Guarani se o presidente for você? Acredito que não. Tomara que não. Tomara né? que não. Tomara que não, né? Então, gente, nós precisamos, acima de tudo, preservar o Guarani e os bugrinos. Eu acho que enquanto o bugrino atacar bugrino querer agredir bugrino querer ofender bugrino querer insinuar ou acusar bugrino, quem perde com isso é o Guarani, cara. Desculpa, o Felipe é um empresário, o Felipe tem uma grande marca, eu não vou divulgar a marca porque eu não tenho patrocínio aqui, mas posso, tem a Trend, pô, né? E tem outros grupos, a Trend é um grupo hoje, né, Felipe? Tem outras marcas, né? É um cara que de repente no futuro pode se tornar um patrocinador, um parceiro do Guarani. Não pode? O Guarani pode se dar ao luxo de abrir mão de uma grande marca ou de um potencial patrocinador no futuro? Não pode. Assim como o Rômulo um dia pode montar uma grande loja de departamentos e ser um futuro patrocinador de camisa do Guarani ou um parceiro que ajude o Guarani. Eu acho que é o seguinte, a entidade é a entidade, as pessoas são as pessoas. Tolo é o homem que debate pessoas. Porque quanto mais você fala de pessoas, menos ideias você está passando e menos debate você está suscitando. Nós atacamos o mensageiro, nós precisamos mudar a mensagem. Perdão, gente, até por estender, viu? O Dantas sendo eleito, como você vê a transição para a SAF, como você vê a possível negociação para um gestor da mesma. Aí ele disse que você já respondeu e está satisfeito, viu, Felipe? Legal, show de bola. Obrigado. O Beto também, olá Planeta Guarani. Felipe, houve convite da imprensa de Campinas para você esclarecer, mas acho que é para você se declarar, né, Felipe? Para você falar, né? Houve, né, Felipe? Você deve estar na quarta-feira na Bandeirantes. Quarta-feira a gente vai estar no programa da Band do almoço, ao vivo. E a princípio... Você vai estar no programa do almoço? Nossa, o programa do almoço é tão curtinho. É ao vivo na TV. Na TV. Na TV. Ah, bom. Pensei que fosse do rádio. TV Band. Tá, Band TV então. Band TV. Tá, então quarta-feira você vai estar na Quarta-feira agora. Pessoal, dá uma audiência lá pra gente. Entendi. E alguma outra emissora te procurou? Pra essa nova eleição, não. Não? Não. Interessante. Beto, um abraço. O Mineiro Taxista, solta a voz, Mineiro. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Felipe. Família Bugrina, grande abraço. Ortiz, deseja boa sorte pro Filipão aí, para nós bugrinos, que nós precisamos de uma boa gestão para ver se consegue esse Guarani sobreviver, não é verdade? Um abraço. Bom trabalho, Ortiz. Fala, Mineiro, um abraço pra você, cara. Nós precisamos de tudo de bom e de melhor no Guarani, né? Se o melhor pro Guarani for o Felipe, que ele vença.
Se o melhor pro Guarani for o Rômulo, que ele vença. É isso que eu posso falar. Agora o Felipe vai dizer que ele tá torcendo muito para vencer, né, o Felipe? Grande abraço pro Mineiro, taxista, representando... É o homem que dá o furo, né? Representando uma categoria importante aí. Grande abraço. Eu espero poder contribuir. Eu tenho certeza que dentro do nosso grupo tem pessoas competentes que estão imbuídas de fazer o melhor trabalho possível, e a gente vai se dedicar ao máximo para tirar o Guarani dessa situação. Pode contar com a gente. Um abraço, viu, Mineiro? O Gister é jovenzinho. Eu vou pular a abertura hoje, Gister. Ele disse que é para perguntar a você se você possui algum planejamento sobre ações sociais ou projetos para trazermos torcedores mirins para o estádio, igual era feito antigamente, na escola trazer as crianças para os jogos ou passeios no Guarani, plantar sementes nos corações deles e sobre buscar futuros talentos para a base, como o senhor pretende garimpar. Bom, primeiro, é o trabalho da Taba, né, Felipe? O que ele cita aqui, né? Só pontuando, o Felipe é parte da Taba, né? Parte em memória, né? Por conta do pai, né? Do Maurinho, né? O Felipe conheceu bem essa história, né? Das crianças na escola. Eu lá, vivi isso na pele. Meu pai... Você acha que a gente consegue ressuscitar isso? Meu pai fez parte da Taba, e quando meu pai se foi, eu recebi um convite do Milton. Um grande abraço pro Milton. Para participar das reuniões da Taba, que acontece uma vez por ano, como membro em memória do meu pai. Sim. E eu fiquei muito feliz por isso. Faz anos que eu venho participando. São pessoas muito bacanas e bugrinos ali. São os velhinhos meio malucos, né? Os velhinhos meio malucos. E eu eu fico muito feliz de participar. Uma vez você foi numa reunião. Fui em uma, tive o prazer de ser. Eu fui convidado 2 vezes, né? Fui convidado na primeira vez em 2018. E a minha mãe faleceu 3 dias antes do evento. E depois fui convidado, assim, acho que uns 4 anos, mais ou menos. Talvez isso, talvez mais, talvez menos. Mas esse ano vai ter uma baixa, né? Tem o Zé Célio que deixou a gente, nos né? deixou. O Zé Célio foi morar com Deus, né? Já perdemos alguns, né? Perdeu. Daquela reunião que eu tive, nós já perdemos o Andrezão, já perdemos o Zé Célio, perdemos o Pisato, né? Que, inclusive, a gente fazia as reuniões na casa do Pisato. Dirceu, né? Dirceu. Perdemos alguns ali, né? Aliás, Dirceu era uma pessoa sensacional. Maravilhosa, pessoa maravilhosa. De uma educação sem igual, né? E eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, a minha mãe pergunta pra mim: você tem encontrado o pessoal da Taba? Porque minha mãe ainda acha que o pessoal participa, né? É da época dela. Então, pra mim é um prazer enorme. Eu tenho lá em casa, cara, álbuns da Taba, material do Guarani daquela época, imagino, os eventos que o pessoal fazia. Assim, você sabe que eu comecei a entender o Guarani, né? Idolatrando o pessoal da Taba. É sério, eu via as ações sociais, o quanto aquele pessoal da Taba trabalhava, né? No dia a dia, no social do Guarani para fomentar, o quanto aquele povo vivia Guarani, né? Sim. E aí eu, molequinho, né, me lembro, eu tinha acho que 10 anos, pouco mais que isso, ou pouco menos, quando a Taba ganhou uma gincana lá no shopping Iguatemi, ganhou um carro lá, um golzinho na gincana e tal, né? Eu me lembro de eu lá no Iguatemi, cara, eu fui a pé da minha casa, eu morava lá no Flamboyant, fui a pé da minha casa até Iguatemi pra ver a gincana lá e tal, né? E eu ficava torcendo ali e tal. Esses caras eram meus ídolos na infância, velho, assim, eu via esses bugrinos malucos, o Felipe, e assim, eu acho que o que falta no Guarani hoje não é fazer política, falar isso, é uma Taba, entende? Isso é um relato de um cara. Eu faço 55 anos, pra quem não sabe, eu faço 55 anos depois de amanhã. Uma criança vê aquilo, eu comprei aquilo pra minha vida. Entende? Eu não sou Taba, eu nunca fui, eu sempre disse, meu grande sonho na vida era ser Taba, né? Eu nunca fui integrante da Taba, eu tive a oportunidade de estar numa reunião com eles, assim, eu me emocionei pra cacete estando lá, e eu tento levar pro meu dia a dia muito do que eu vi aqueles caras fazendo lá atrás, eram todos jovens, né? Sim. Hoje são todos já bem avançados na idade, né? Se eu já tô velho, imagina eles, né? Sim. Mas o que falta ao Guarani hoje é esse brilhantismo, essa coragem
que a Torcedores Amigos Bugrinos Associados tinha lá na década de 70, 80 e 90. Ortiz, a gente tem um grupo aqui desses velhinhos. Eu sei, eu tenho um grupo com eles também. E, cara, é muito legal, eles participam, eles sabem de tudo, eles acompanham o Guarani, eles sofrem em cada derrota, vibram nas vitórias. Comemora. É muito legal, cara. Desce a lenha em um, desce a lenha em outro. O pessoal, eles gostam de frequentar o bar Vida Dura, vou dar uma contar os segredos aqui, de vez em quando eles vão lá no Vida Dura tomar um. Né? Quem quiser lá falar de Guarani, encontrar com eles lá, vai ter Miltinho quase não fala, boas né? conversas aí, bem bacana. Miltinho quase não fala, né? Mas seria bacana recuperar esse programa, né, Felipe? Só que hoje é um contexto social diferente. Hoje é muito mais difícil você juntar crianças numa escola municipal, por exemplo, e levar para o Brinco de Ouro para assistir um jogo, por conta das leis, de todas as exigências de hoje, né, Felipe? Sim. Mas seria bacana criar um movimento que permitisse que isso voltasse a acontecer. O mundo mudou. A gente tem bastante coisa, modernidade, a gente tem como atingir esse público através das redes sociais, através de ações. Mas você não acha que nós podemos mobilizar através de monitores, claro, criando uma equipe interna do Guarani também, para receber essa criançada, ajudar a cuidar, encontrar um espaço, porque hoje criança menor de 12 anos não paga nem ingresso, coisa que naquela época pagava, né? Então essas crianças poderiam acessar, assistir um jogo. Sim. Talvez a gente não consiga mais deixá-las no brinco um dia inteiro, fazê-las almoçarem lá, passarem o dia. Eu lembro que elas ficavam do lado da Vitalícia, no espaço reservado para elas, e né? depois foram para debaixo do tobogã ali e tal. Era muito Mas legal. Sabe? Quantos bugrinos não se formaram ali, né? E ainda que a gente não consiga movimentar a grande quantidade que se movimentava naquela época, nós podemos levar 2 escolas, por exemplo. Aí nós estamos falando 2 escolas, assim, um grupo seleto. Estamos falando de 50, 100 crianças. Acho que seria interessante, né, o Felipe. É a magia do estádio, né? O menino vira bugrino, muitas vezes por estar frequentando esse ambiente, né? Nem pelo resultado, por nada, por ver ali como funciona, ver o jogador entrando, acompanhar. Lembra os mascotes? Nossa. Cara, eu tenho tanta foto como mascote. O meu sonho era ser mascote, eu nunca consegui. Nossa, eu tenho tanta foto como mascote. Seu pai trabalhava lá, né? Toda hora, né? Eu, cara, pra chegar perto de um jogador do Guarani na minha infância era um desespero, pô. Pelo amor de Deus, eu ia ver treino, eu ficava parado lá vendo treino. Eu matava a aula pra ir ficar lá na arquibancada vendo treino. Debruçava lá na grade lá, né, da cabeceira e ficava gritando lá, pô, pelo amor de Deus. Faz parte da nossa vida nessa época, né? Então, aí ele deseja boa sorte para você, que Deus abençoe as futuras decisões caso seja eleito, mas independente de quem vença, o Guarani tem que vencer, concordo. É isso aí. Quem tem que sair vitorioso disso é o Guarani. Para mim o Guarani está vitorioso no momento em que se corrigiu um erro, né? Então, demorou, vai trazer dor de cabeça, vai trazer incômodo, não importa. O erro está sanado. Para mim, independente de quem vença o processo eleitoral, o erro está sanado. O Guarani passou por um processo eleitoral, cumprindo as normas, e todo mundo que esteve lá pôde participar, pôde disputar o seu voto. Acabou. Sim. Né? E o Rubão, lembra do Rubão? O Rubão do ar-condicionado, que um dia integrou a minha equipe, que teve lá na live. Rubão, gente boa. Diz que você está devendo um churrasco para ele. Boa noite, Ortiz, Felipe, beleza, meus amigos. Uma pergunta que ninguém faz é quando é o churrasco. O Felipe sabe que ele me deve essa. Grande abraço. Esses dias eu falei com ele foi lá na loja, cara. Bem legal, Rubão, gente boa. Também várias histórias com ele, cara. Rubão, é um bugrino também fanático. Rubão é gente boa. Grande abraço, Rubão. Ele só precisa aceitar voltar pra rádio e fazer uns programinha aqui, né, de vez em quando. Deixa eu só passar no YouTube para ver se a gente matou, Felipe. Eu digo sempre, eu não sou a pessoa mais preparada do mundo para conduzir esse tipo de programa, porque eu falo demais, e às vezes eu acho que eu falo até o que eu não devo, tá? Me perdoem aí, tá? Se eu passei do ponto. A gente sempre vai ter a tarde. O Fred Andrade também, Felipe, você teria um plano para o sócio campeão decolar definitivamente? Faz uns 20 anos que esse programa só derrapa. Tem que crescer e muito e manter. Bom, o sócio campeão surgiu no Guarani em 2007, né? Primeiro ano, 2007. Segundo ano da gestão Lionel. Faz 19 anos já, hein, cara? Precisa angariar sócio campeão, Felipe, de verdade. Precisa angariar sócio campeão. Eu acho que a gente tem que fortalecer as contrapartidas, Ortiz. Quando a gente fala de sócio torcedor para um clube que disputa, um clube grande que disputa ali grandes torneios, a gente fala de espaço ali, o assento com uma grande contrapartida, né? O cara tem acesso primeiro aos ingressos e tudo mais.
No nosso caso, a gente vive uma realidade diferente. A gente precisa valorizar esse projeto para a gente poder oferecer algo que motive esse cara a se tornar sócio campeão. Eu acredito que o direito a participar do voto seria uma contrapartida interessante para a gente valorizar o... Então, mas aí, Felipe, eu entendo o seguinte, o que foi, desculpa até por debater, o que foi aprovado é muito aquém do que era pretendido. Não, sim, eu estou dizendo o melhor dos mundos, entende? né? Nós não vamos conseguir atrair gente para ser sócio campeão do Guarani, para o cara pagar uma mensalidade idêntica à mensalidade do sócio patrimonial individual. Isso não vai popularizar a adesão. Sim. Entende? Então, o que nós precisaríamos oferecer? Talvez, na minha visão, outras contrapartidas, né? Cartões de vantagens, uma grande quantidade de empresas parceiras, para que você criasse um clube de vantagens. Né? Por exemplo, antigamente tinha lá a Brahma, né? A Brahma, você ia lá no Extra fazer, o Extra já fechou, né? Então posso falar. Eu ia no Extra comprar cerveja, aí ela perguntava se é sócio torcedor, eu falava, sou. Aí eu passava meu CPF lá, dava confirmável, eu tinha um desconto na cerveja. Eu não sou muito de tomar cerveja, mas naquela época eu comprava cerveja para ajudar o Guarani. Não, naquela época eu bebia bastante. Hoje eu não bebo mais. Mas tem muita gente, por exemplo, a De Pascoal não, a Campineus, por algum tempo foi parceira do Guarani. Então o cara que vai trocar o pneu, por exemplo, ao ter o desconto, ele já ganhou mais do que a parcela dele, do que a mensalidade dele no sócio campeão. Sim. Entende? Talvez esse seja um caminho, porque o sócio campeão ele está muito restrito ao período em que o Guarani joga. Nas entre-safras, nas inter e pré-temporadas, o sócio campeão está desestimulado. Um exemplo, jogando Série C. O campeonato da Série C termina em outubro. Aí nós temos outubro, parte de outubro, novembro, dezembro, janeiro sem jogo. Vai ter jogo só na segunda quinzena de janeiro. Né? São 3 meses e meio aí sem futebol. E o cara que é sócio campeão está pagando mensalmente sem ter nenhuma contrapartida. E muitas vezes, eu cansei de escutar isso na arquibancada, entrando no campo, o preço do ingresso acaba inviabilizando o projeto. Porque o cara faz conta e dá mais ou menos o mesmo valor. A gente tinha que aumentar as contrapartidas, com certeza. Só o acesso ao estádio, eu acho que não valoriza tanto o projeto como deveria. Então, apesar de entender que esse cara ele quer o futebol, ele quer ser sócio do futebol do Guarani, mas eu acho que nós precisamos dar contrapartidas maiores do que essa. E sincero e honestamente, o que foi aprovado de plano de voto para o sócio campeão é muito aquém do projeto. O projeto era um projeto amplo, trazendo para sócios que já estão ativos hoje. O cara, para poder votar, ele tem que se associar numa modalidade que tem o mesmo preço de um sócio individual patrimonial e passar um pedágio de 2 anos pagando para só depois poder votar. Desculpa, isso aí não vai atrair sócio nunca. Pois é. Não é isso que o Vitor Matheus defendeu lá, não é isso que eu acreditava. Eu defendi também. Não é, cara, de verdade. O Ednei, eu vou virar a página aqui. Você falou várias vezes em fazer gestão, mas isso acaba sendo vago. Precisamos de proposta de solução consistente. Em que você vai se apoiar no dia seguinte, se porventura vier assumir. No dia seguinte, Felipe, você sabe que você precisa construir pilares. Eu vou pedir para você objetivar bastante a resposta, mas você precisa construir um pilar de gestão. Você precisa dizer para o torcedor do Guarani, olha, eu vou apostar nisso aqui, o meu compromisso é esse, eu quero atacar tal coisa, eu quero mudar o patamar do Guarani nesse aspecto. Falando em gestão, quais são os seus pilares ali para o dia seguinte, Felipe? Redução de custo, adequar as despesas com que a gente tem de receita. O primeiro é a receita inversa, é a primeira coisa e é a mais fácil de se atacar. Sim. Né? Na hora que você entra. A gente precisa melhorar a estrutura. Hoje a gente peca muito em estrutura de treino, estrutura física mesmo, Ortiz. Né? Para dar condição para o atleta, tanto da base quanto do profissional. A gente já viu, na última vez que eu vim aqui, a gente falou bastante sobre isso. A gente precisa melhorar essa estrutura. A gente precisa reduzir o que tiver que reduzir no quadro de funcionários. A gente tem pessoas que olha, eu não me sinto à vontade de falar reduzir quadro de funcionários. Eu acho que a gente precisa analisar o quadro de funcionários. Quando eu falo reduzir quadro de funcionários, a gente está querendo atacar o cabide de emprego, Ortiz. A gente tem dentro do quadro de funcionários do Guarani muita gente. Analisar o quadro de funcionários. É isso que eu quis dizer. Sabe por quê? Porque você fala assim, vamos reduzir o quadro de funcionários.
Tem funcionário que precisa do salário dele no Não Guarani é lá, isso. que vai entrar em desespero. Ele fala assim, pô, o cara vai chegar lá e eu vou ser mandado embora. Não é isso. A gente, Você infelizmente... tá vendo a diferença do que você quer falar para o que você fala? Nós temos um problema sério dentro do Guarani, que é o tal do cabide de emprego. A gente vai atacar de frente isso, porque o profissional que ali trabalha tem que entregar a contrapartida profissional para nós. O Guarani não é instituição de caridade para colocar pessoas ali só com interesse político. Isso vai acabar no Guarani. E é uma promessa que eu faço, pode me cobrar depois. Basicamente isso, criar novas fontes de receita. A gente precisa estimular outras frentes de receita. O mundo mudou. Né? Hoje não é só a verba da televisão, o que vai na camisa, tem muita coisa que a gente pode explorar, que pode trazer novos parceiros. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente fez lá atrás, Ortiz, a live com a Brahma. Até então, fazia quanto tempo o Guarani não tinha contato com uma grande empresa? Né? Ali foi uma parceria que foi legal, a gente fez num período curto algo que foi relevante, tanto é que os grandes clubes nos copiaram, né? A gente recebeu um telefonema do Flamengo para poder ir lá ajudar eles a fazerem a live do Flamengo. As pessoas, elas subavaliam aquilo, né? Na verdade, aquilo foi inovador mesmo. Né? Inovador. Foi a primeira vez que um clube de futebol fez uma live, né? Uma live falando dele, né? Levando entretenimento pro torcedor sem ser um jogo de futebol, né? Pois é. Entende? Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Isso mostra só o pioneirismo do Guarani. Eu tive a felicidade de apresentá-la, ótimo, mas qualquer pessoa que tivesse apresentado teria levado mesmo o pioneirismo, né, à frente. Eu não sei, cara, de verdade eu não sei, mas eu sei que quem estiver à frente do Guarani precisa encontrar alternativas viáveis. Você fala para mim assim, eu quero reduzir a folha, reduzir gastos. Ok, então eu preciso conhecer a folha. Sim, com certeza. Porque, entenda, e esse é um conselho que eu dou, né? Para todo mundo. Eu fui coordenador de comunicação do Guarani. Você sabe o quanto eu era chato quando eu estava lá na comunicação, né? Então eu pegava no pé de todo mundo. Eu falava, se você falar isso, o cara vai entender isso. Né? Então você fala assim, eu quero diminuir a folha no Guarani. O cara que está trabalhando lá, ele ouve isso e fala assim, pô, o cara vai me mandar embora. Entende? Na verdade não, você precisa conhecer a composição da folha salarial do Guarani. Fazer uma análise sobre a folha salarial do Guarani e entender o que daquela folha salarial é indispensável apenas ao Guarani. Sim. Entende? Existem formas e formas de se falar a mesma coisa. Muito pouca gente entende isso, cara. Falar pela instituição é diferente de falar pelo Felipe. Você tem a sua empresa. Se você fizer uma M do cacete na sua empresa, quem vai tomar prejuízo é você. Com certeza. Concorda? A empresa é sua. É o seu nome, foi você que a criou. Agora, se você fizer M cuidando do Guarani, o prejuízo não é seu. É de todos, né? O prejuízo é do Guarani. Né? Essa é a diferença básica. O gestor, ele não é dono, ele é gestor. Ele está gestor. Sim. Ele passará. Né? Ele será gestor por 2 mandatos, depois terá que esperar um outro mandato no mínimo para poder ser gestor de novo. Sim. Então as pessoas precisam entender isso, tanto quem quer entrar quanto quem lá está. Eu gostaria muito, e desculpa por dar conselho. Então, que isso, gente, eu excedo tudo que eu posso fazer aqui, cara. Vou para mais uma aqui. Ednei, acho que ele tentou responder, né? O Flávio Mendonça, João Flávio Mendonça. Boa noite, Ortiz e Felipe. O Felipe é o cara certo para administrar o Guarani Futebol Clube. Cara sério, competente e bugrino. Conheço, não é de hoje. Abração. E o André Pereira Chagas, é viável e possível uma parceria com clubes estrangeiros? Bom, primeiro agradece ao João Flávio Mendonça, Felipe, que disse que você é um cara certo para administrar o Guarani, porque você é sério, competente e bugrino. Flávio, grande abraço para você. Esse cara é brilhante, tá sempre com os filhos lá no Brinco de Ouro. Todo jogo que você vai, você não precisa nem combinar com ele, você encontra ele na frente ali do baixinho, né? Tá sempre prestigiando o Guarani, apaixonado pelo Guarani. Um grande abraço pro Flávio. E a gente espera você lá também, Flávio, para nos ajudar. Sua ajuda será muito bem-vinda. A bateria do meu celular acabou aqui, o programa não acaba nunca. O André Pereira Chagas pergunta se é viável uma parceria com clubes estrangeiros. Seria viável, Felipe, uma parceria com clubes estrangeiros para o Guarani? Tudo é viável, tudo que for positivo. É por isso que a gente precisa gastar sola de sapato, conversar com bastante gente. Isso que eu disse no começo da entrevista, semana passada eu estive numa grande empresa que investe milhões em futebol,
para conhecer a estrutura, para entender como que é feito, né? A gente já tem outras reuniões agendadas em outros clubes. Eu tenho um contato na Argentina, vou lá conhecer como é feito o futebol na Argentina, e é assim que a gente constrói a relação. A gente precisa expandir, precisa abrir a cabeça, sair do nosso bairrismo aqui regional e buscar alternativas. Obviamente que a gente tem um mundo inteiro para conseguir algo positivo para o Guarani. E a gente precisa levar também o Guarani para fora, Ortiz. As pessoas precisam conhecer o Guarani fora daqui de casa. Eu só vou te falar o seguinte, tudo que você está falando aqui, se você vencer o processo eleitoral, eu vou ser o primeiro a te cobrar. Sim. Entende? Você fala coisas com as quais eu concordo, eu não tenho como não concordar. Agora, eu espero que a gente consiga transportar isso do fato, né, da fala para o fato. Sim. Entende? Assim, óbvio, eu tenho a minha preferência pessoal. A rádio não tem. Sim. A rádio é a política. Cada um de nós aqui tem a sua filosofia, tem as suas preferências. Então, como pessoa, eu tenho as minhas preferências, né? Agora, a rádio não. Muitas vezes fica estranho, porque eu tenho que tentar conduzir o programa, e se eu tivesse aqui com um candidato da outra chapa, pode ter certeza, eu também faria questionamentos sobre você ou sobre as suas propostas de gestão para ele, assim como eu fiz sobre a gestão atual para você, porque é natural você querer saber, você querer comparar, o torcedor quer comparar, né, aquilo que ele tem como possibilidade à sua frente, mas eu só não quero mais que o Guarani passe por um novo círculo de promessas. E de promessas vazias, promessas que em momento algum vão virar realidade. Sim. Isso eu não admito, de verdade, porque, cara, onde é que nós vamos estar daqui a 3 anos? Nós vamos estar no estádio com 30 mil pessoas, com serviço de bar fudido, desculpa o termo. Vamos estar disputando uma vaga na Libertadores da América. Caramba, tá. Aí você atrasou 2 meses de salário na Série C, tá ameaçando o acesso do time, sem chegar na Série B, você não chega na Série A. Sim. Entende? Eu tô cansado de promessa furada. E você acredita que eu recebi crítica de pessoas ligadas à gestão atual porque eu estava visitando um clube de Série A. Ali uma estrutura, né? Na verdade, não só um clube, uma estrutura, né? Uma estrutura administrativa, onde dentro dela tem um clube de futebol. A gente precisa aprender, precisa buscar conhecimento, precisa expandir fronteiras, levar mais. Quem admite que precisa aprender nunca erra. Pois é. Erra quem acha que sabe tudo. É isso aí. Né? Eu estou aprendendo até hoje, vou aprender o resto da minha vida. Não sei. Sandália da humildade, rodinha no pé e trabalhar, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. Muita gente fala você é arrogante. Cara, eu não sou arrogante, eu só sou bugrino. Para mim, o Guarani é o maior clube do mundo. Para mim é impossível ter Copa do Mundo sem o Guarani. Entende? Eu queria o Guarani jogando a final da Copa do Mundo, mas não é nenhuma seleção. Pra mim, o Guarani é o maior clube do mundo. Mas o que tem de bandeira do Guarani, camisa de bugrino na Copa, hein, Ortiz? Entende? O Max Peixoto, cara. Grande Max, Ortiz. Ótima noite, meus amigos. Estou assistindo aqui. E que domingo tenhamos uma eleição limpa e que vença o mais votado. Tomara que seja o Felipe. Precisamos sair dessa turma urgente. Opinião do Max Peixoto, Felipe. A gente conhece bem, foi nosso patrocinador aqui na rádio. Hoje não é mais Peixoto Multimarcas, né? Ele mudou a marca dele lá. Agora é Max Peixoto MP Intermediações, viu, Felipe? Que legal. Um grande abraço pro Max. O Max também é um bugrino fanático, que frequenta o clube, que ajuda lá na parte social. Tem o time dele é difícil de ganhar no futebol de salão, viu, Ortiz? Ele faz parte da máfia. Mas o Max é um baita do bugrino, que eu conheci, já conheci lá de trás, a gente foi criando uma certa intimidade ali dentro do clube, e hoje é um cara que eu respeito muito, um cara que eu gosto muito dele. É um cara que são pessoas desse tipo que o Guarani precisa pra gente fortalecer cada vez mais. Um abração pra você, Max, e vamos pra cima. Eu conheci o Max na outra vida dele. Né, Max? Conheci o Max na outra vida dele. Né? Hoje eu conheço o Max da vida atual, né? Eu gosto dos dois, mas eu confesso que eu gosto mais do de hoje, né? Max, um abraço pro você. Eu conheci nas duas, a gente já teve alguns problemas lá no passado, mas vou falar uma coisa pra você, ele é um cara que sempre foi autêntico, e eu gosto de gente autêntica, pessoa que fala com o coração.
Sem né? dúvida. Errar e acertar todo mundo, erra e todo mundo acerta, né? Mas é difícil pessoas que falam com o coração, e nessas pessoas você pode confiar. E é por isso que eu tenho o Max com carinho. Eu prefiro o cara que me xinga do que o cara que me elogia e me apunhala por trás. Porque o cara que me xinga, claro. eu sei que tá falando o que pensa. Sim. Né? O cara que me elogia pela frente e me apunhala por trás, ele não tá falando o que ele pensa e vambora. Max Peixoto, um abraço pra você, só fica a pé quem quer. E agora eu vou encerrar, Felipe, assim, 3h20 de programa, não tenho a menor condição. Eu falo, gente, eu não posso conduzir vários programas desses, porque eu me envolvo mesmo, de fato. E assim, mas ao mesmo tempo o microfone está aberto se alguma outra chapa nos procurar, seja para conselho deliberativo, para conselho fiscal, para conselho de administração, o espaço está aberto. Eu vou ter o maior prazer em sentar com essas pessoas, trazer as mesmas questões que eu trouxe ao Felipe, levar o meu pensamento, eventualmente dar um palpite ou outro, um pitaco ou outro. Eu tenho certeza a audiência será diferente, teremos outras pessoas assistindo ou ouvindo, né? Mas o importante é que se fale do Guarani. Então, Felipe, obrigado por ter procurado, obrigado por ter pedido o espaço. Essa rádio foi feita para bugrinos, né? E para mim o primeiro bugrino de todos tem que ser o presidente. E quem pleiteia ser presidente do Guarani tem que falar com o seu torcedor. Não pode ter papas na língua, não pode ter vaidade, não pode ter melindre, não pode dizer sobre isso eu não falo. Porque um dia você teve na arquibancada, você chamou o juiz de filho daquilo. Sim. Não é verdade? Você falou que o time não estava jogando M nenhuma lá, né? Já criticamos bastante, né? Entende? Todo mundo já criticou uma vez, todo mundo já xingou, todo mundo já se entregou. Então ninguém é superior a ninguém. A gente já sofreu, já sorriu, já apanhou, já bateu, já correu, já fez de tudo. Então, obrigado mesmo, Felipe, de verdade, viu? Ortiz, eu agradeço do fundo do coração por abrir as portas para mim mais uma vez, né? Você é um cara que eu tenho um carinho muito especial, é um cara que vive o Guarani, literalmente, porque quem não conhece o Ortiz de perto, é um cara que acho que tem mais Guarani aqui do que dentro do Guarani. Impressionante. Eu não vivo o Guarani, Felipe. Eu vivo pro Guarani, pronto. Pro Guarani, exatamente. Porque eu não vivo mais o Guarani. Hoje eu vivo um momento em que há mais de 2 anos eu sou proibido de acessar o Guarani para fazer uma entrevista, por exemplo. O ouvinte da minha rádio não ouve o treinador, não ouve o jogador, não ouve o presidente, não ouve o vice-presidente. Entende? O ouvinte da Rádio Planeta Guarani, por conta de uma briga pessoal, né? Ele é tolhido desse tipo de coisa. Entende? Então, assim, eu não vivo mais o Guarani. Eu vivo pro Guarani. Pronto. Isso eu posso dizer. Eu vivo pro Guarani. Isso é verdade. Mas eu fico impressionado toda vez que eu venho aqui, de verdade, Ortiz. É uma coisa que eu tô falando pra você. Tô até de lado pra câmera aqui, porque eu tô aqui de frente pra cortina verde e branca, um monte de copo. Tem até uma lata da Brahma aqui do Guarani. E a história dessa lata da Brahma do Guarani, o Ortiz acabou de me contar. Então, cara, é uma coisa... E eu vivi isso na pele, né? Tem uma réplica do Bandeirão em cima. Uma réplica do Bandeirão. Minha casa não é tão recheada de Guarani igual a sua, mas eu também tenho bastante coisa lá. Tem o brinco de ouro aqui, ó. Tem a taça de 78 do lado. E eu vivi... Quer ver? Pro pessoal não ficar em dúvida, quer ver? Não vai dar pra mostrar o brinco, né? Quer ver? A taça de 78, olha lá, no cantinho da imagem aqui, eles vão ver, ó. Tá aqui, ó. A taça de 78. Pois é. Tá aqui, ó. Ali do lado tem... Eu puxei a taça... Não, é aqui mesmo. Ali do lado tem uma réplica do brinco. Eu tento me aproximar. Esse é o chaveiro. O meu chaveiro é esse aqui, ó. Nossa, tá vendo? É incrível. Se você abrir esse armário aí, você vai encontrar uma coleção de camisas do Guarani. Eu vivo pro Guarani, cara. Entende? Eu amo esse negócio. Eu até me emociono de falar, Ortiz, porque o meu pai era uma pessoa muito parecida com você com relação a isso. Eu conheci seu pai. Viveu esse Guarani intensamente. Acho que a primeira, ele sempre falava, né, que a primeira família dele era Guarani e depois ela em casa. E minha mãe ficava puta, né? Mas eu vivi isso na pele. Então, toda vez que eu venho aqui, eu saio tocado de alguma forma, porque eu te vejo e vejo meu pai, e vejo minha vida. E é emocionante. Não, eu não tenho. Eu não chego nem perto do Maurinho, não chego nem perto de tantas pessoas aí que já fizeram parte do Guarani, que deram a sua contribuição. Né? Mas, Felipe, eu não vivo o Guarani. Eu vivo pro Guarani. Mas eu também posso dizer uma coisa, eu não vivo do Guarani. Sim. Entende? Eu sei bem disso. Velho, o Guarani já levou muito meu.
mas eu nunca tirei nada do Guarani. Essa é a diferença básica. E eu lembro desse dia no churrasco da Taba, todos nós ficamos emocionados em algum momento, né? Nossa, muito. Ali você... Não tem como você não sair tocado, né? Até pela forma que você é tratado ali, pelas histórias do passado. E é bem legal. E essas pessoas nos cobram, né? Nossa. Entenda, essas pessoas nos cobram, né? Cobram. Entende? Nós aprendemos com eles, ou em tese aprendemos com eles, então nós temos que fazer. Não é fácil, cara. Eu aprendi com o Fernando Pereira da Silva. Meu Deus do céu, gigante. Né? Uma enciclopédia do Guarani. Cada erro que eu cometo sobre o Guarani, o Fernando me arrebenta, né? E é verdade, ele me manda mensagem aí na hora. Ele sabe tudo. Eu falo, não, você tá certo, Fernando, desculpa, eu errei, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado. Entende? Então, assim, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Rômulo, eu deixaria o Rômulo terminar a entrevista do mesmo jeito que você está terminando agora. Talvez não sem a mesma identificação, porque eu não o conheço tão aprofundadamente para falarmos. Mas eu tenho certeza que ele também se emocionaria para poder falar sobre o Guarani como bugrino. Esse é o problema. Nós precisamos juntar, nós não precisamos separar. Pois é. Eu acho um absurdo o Guarani ter que passar por uma eleição. O Guarani deveria passar sempre por uma aclamação. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas interessadas em tocar o Guarani. Mas não, todo ano, o Guarani todo triênio, o Guarani tem que passar por uma eleição. E Ortiz, uma coisa importante que você vem acompanhando a campanha que eu venho fazendo, e eu evito ao máximo desqualificar pessoas e a ideia é agregar, porque tem pessoas boas em todos os lados. Lógico. Tem gente boa de tudo que é grupo. Lógico. Não é porque a pessoa representa um grupo ou faz parte de um grupo que ela não serve para o Guarani. A gente tem que saber lidar com opiniões diferentes, né? Claro. E outra coisa que eu queria colocar até pra gente finalizar, dessa vez não me perguntaram, mas você me perguntaram por que você quer entrar nesse negócio de Guarani, né? Uma vez até eu falei isso pra você. Cara, é uma dívida de gratidão, Ortiz, porque a minha vida foi muito difícil, né? E o Guarani me acolheu, Ortiz. O Guarani acolheu minha família, acolheu meu pai, me acolheu, né? Então é isso. Eu tenho condição de poder ajudar e eu vou trabalhar muito para ajudar. Por amor mesmo, o clube de verdade que me acolheu lá atrás. É exatamente isso. Nada mais do que isso. Olha, cara, eu vou te desejar toda a felicidade do mundo, todo o sucesso do mundo. Vou dizer que o melhor para o Guarani aconteça no próximo domingo, independente de qual seja o resultado. Eu acho que sairá fortalecido o Guarani exatamente pelo fato de ele ter sanado um problema, né? E que as pessoas aprendam que não se conduz um processo do jeito que quer, é necessário que se cumpra regras, né? Que o rito seja respeitado. Acho que, independente do resultado, você saiu vitorioso, e não é discurso de perdedor, não. Agora eu estou opinando, né? Não sobre a eleição, estou opinando sobre o processo eleitoral. Você saiu vitorioso porque você se sentiu lesado, brigou pelo seu direito, fez o seu direito prevalecer, teve que combater muita gente para poder fazer o seu direito prevalecer. Eu mesmo, vou confessar aqui agora, eu mesmo uma vez liguei para o Felipe e falei, Felipe, desiste disso. Né? Eu falei, você não precisa disso, você não precisa ser presidente do Guarani, desiste disso. Né? E aí você falou para mim, não, Ortiz, eu não vou desistir. Eu quero tentar, eu acho que eu posso ajudar. Eu falei, cara, desiste disso. Né? Eu falei, você já provou que você estava certo, você já ganhou a liminar, a juíza já te deu lá a condição de disputar o processo. Eu falei, acabou. Né? E aí você falou, não, eu quero continuar, eu vou até o fim, eu vou brigar, ainda que seja para não ganhar ou para ganhar. Né? Então você já é vitorioso, você conseguiu brigar pelo seu direito. E para brigar pelo seu direito, você brigou com muita gente grande. Né? Então, para mim, independente do resultado do pleito, você ganhou. Né? Você recuperou a sua, entre aspas, dignidade de o cara que saiu massacrado de um processo, fez esse processo voltar a acontecer. Para mim, cara, você ganhou a eleição, eu vou estar aqui no dia seguinte. Você perdeu a eleição, eu vou estar aqui no dia seguinte. O Rômulo ganhou a eleição, um recado para você, Rômulo, fala olhando para você. Eu vou estar aqui no dia seguinte. Você perdeu a eleição, eu vou estar aqui no dia seguinte. Se você quiser falar comigo, eu vou estar aqui. Seja derrotado ou vitorioso, não importa, eu vou estar aqui.
Só que quem precisa ganhar é o torcedor do Guarani. Não é você, não sou eu, não é o Felipe, não é ninguém. É o torcedor do Guarani que precisa sair fortalecido disso tudo. É o Guarani Futebol Clube. Tá? Então, velho, obrigado por ter procurado. O espaço está dado. Não dá tempo de fazer outra, porque senão nós estamos ferrados também, né? 3h30 de programa, nós estamos ferrados. O espaço está aberto. Agora um recado para todas as outras chapas. O Vitor, lá do Pro Guarani. O Rômulo Amaro, qualquer integrante do Avante Meu Bugre. O Marcelo Galho, o Marcelo Dias, do Renova Guarani. O espaço está aberto, gente. Quem quiser falar conosco é só procurar. Nós ainda temos terça, quarta e quinta, né? Porque na sexta não dá. Aí na sexta eu quero falar de outras coisas, porque tem jogo na segunda também, né? Sim. Preciso projetar. Hoje eu nem falei que o William Farias machucou a coxa, né? Por exemplo. Abaixo. Então, Felipe, obrigado por ter procurado. Desejo que você tenha toda a felicidade do mundo. Se você vencer, parabéns. Se você não vencer, parabéns do mesmo jeito. Eu acho que o importante é manter o Guarani vivo e ativo dentro do coração da gente. Sim. Se isso te faz bem, dispute. Tente. Se você conseguir, parabéns. Se você não conseguir, você lutou. E tenho certeza, você não vai deixar de ser bugrino se não for eleito, né? E não vai ser mais bugrino se for eleito. Sim. Não é verdade? Com certeza. Então, obrigado mais uma vez, Ortiz. De verdade, muito feliz de participar aqui com você. E a gente ficaria até amanhã aqui conversando com o maior prazer do mundo, porque aqui é a casa do bugrino de verdade. Tantos presidentes já passaram nessa casa aqui, Felipe. Putz, já ajudei tantos presidentes daqui dessa casa, Felipe, sabe? Sempre humildemente, nunca me recusei, cara. Briguei com os caras, xinguei os caras, mas tá lá. Você precisa de ajuda? Vamos lá, então. Eu sou testemunha viva disso. Vamos lá. Você presenciou até. Eu vi, né? Não foi uma nem duas vezes. Pois é. Então vamos É isso, meu amigo. Sucesso, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Fundo do coração. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei mesmo. O futuro a Deus pertence. Mas sucesso, porque o sucesso nem sempre é vencer. Sim. Né? Às vezes o sucesso é disputar. Sim. Então, sucesso para você. Muito obrigado. Sucesso para o Guarani, sucesso para o associado do Guarani que vai tomar a decisão aí e vai votar naquilo que ele achar melhor. A gente não está aqui para interferir. Eu não estou aqui para interferir no voto de ninguém. Estou aqui para dar espaço para o Felipe. Tentei tirar dele as melhores respostas possíveis. No momento em que vi que tinha que dar espaço para vocês perguntarem, dei o espaço e o microfone está aberto. Filipão, obrigado, meu amigo. Valeu, Ortiz. Vai com Deus. Muito legal. Mais uma vez participar. Tá? Obrigado, vai de de verdade. peito aberto, viu? Vai de peito aberto, porque o domingo vai chegar, né? Sim. Domingo chega para todo mundo. A gente vai viver esse processo eleitoral aí. E obrigado por estar aqui. Deixa um abraço para todo mundo. Obrigado aí. a todos que ficaram com a gente até 11h30 da noite. É isso aí. Muito legal falar de Guarani. Essa hora restaram poucos, mas então, os poucos são fiéis. Com certeza. Um beijo para todos aí. Meu amigo, eu vou encerrando por aqui. Obrigado a você que esteve nos acompanhando aí, não importa quanto tempo. Espero que você tenha gostado do que você ouviu, né? Eu gostaria de debater muito mais. Eu gostaria de trazer o presidente do Guarani aqui, né? Hoje eu estou trazendo um candidato a presidente. Posso trazer outro candidato a presidente amanhã, mas o presidente, depois de eleito, eu teria o maior prazer em sentar aqui e fazer um programa de 8 horas de duração falando com esse cara. Tá? Por quê? Porque você, torcedor do Guarani, merece isso. Você, torcedor do Guarani, precisa disso. Tá bom? Quem sabe um dia a gente não consegue voltar ao que um dia foi, né? Tá? Eu sempre termino aqui, para você que não é afeito a ouvir a nossa transmissão, eu sempre termino aqui deixando meu muito obrigado a todos vocês, meus amigos, pelas muitas mensagens enviadas ao vivo. Muito obrigado a você, meu amigo Corujeiro, que é aquele cara que só escuta, não participa. Muito obrigado a você, Repriseiro. Tá? O Repriseiro é o cara que entra na rádio para ouvir a reprise, né? E fica ouvindo lá a reprise do nosso programa 24 horas por dia. E deixo o meu até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu? Valeu demais, gente. Espera aí que o Filipão vai dar tchau pra vocês também. Dá tchau aí, Felipe. Um abração a todos. Sorte, Felipe. Tchau. Sucesso, viu? Valeu. Seja qual for, sucesso. Valeu. Valeu, gente. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. Pronto. Muito top, cara. Porra.